Porque ontem o Vila Nova perdeu para o Grêmio por 2-1 e já estacionou com 28 pontos. Agora o Bugre, além de ganhar o jogo, mas daqui a pouco, contra o Sampaio Corrêa, tem que torcer contra o Operário, que pega o Londrina às 20h30, e também para o Brusque, que estreia Gilson Kleina hoje, perder para o Vasco. Assim o Bugre passaria os dois times e ficaria fora da zona de rebaixamento, Cabela. A rodada começou ontem, a 28ª rodada, com Náutico 2 e Ituano 0. O Grêmio, como eu falei, ganhou de 2-1 do Vila Nova. E hoje pela manhã, o Novo Horizontino ficou no empate com o CSA por 1-1. Além de Guarani e Sampaio Corrêa, às 4h30 tem Brusque e Vasco, CRB e Sport às 5 horas da tarde no Rei Pelé, às 7 horas da noite Bahia e Tombense, mesmo horário de Chapecoense e Ponte Preta na Arena Condá. Às 8h30 da noite o Operário recebe o Londrina, fechando essa rodada de hoje. Amanhã um jogo isolado, o líder Cruzeiro pega o Criciúma às 4 horas da tarde no Mineirão. Lembrando que o Bugre está a 21 rodadas na zona de rebaixamento e, como eu falei anteriormente, é a chance real de sair da zona hoje. O Brusque, vamos pela classificação aqui, a parte de baixo da tabela, a Chapecoense tem 29 pontos, é a 15ª colocada, o Brusque tem 28, é o 16º, o Vila Nova abre a zona de rebaixamento com 28 pontos na 17ª colocação, o Operário tem 27 pontos na 18ª colocação. O Guarani é o vice-lanterna com 26 pontos e o Náutico, mesmo com a vitória de ontem, fica lá na lanterna da competição com 24 pontos, Cabela. 4 horas e 12 minutinhos, 4:12, vamos pro intervalo, a gente volta já em definitivo para as escalações e tudo mais aqui do Brinco de Ouro, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Quem vota em Jair Bolsonaro para presidente, vota também no astronauta Marcos Pontes para o Senado. 222. O astronauta foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, escolhido pela experiência no uso da tecnologia para criar serviços e ajudar as pessoas. Marcos Pontes vai trabalhar pela educação dos jovens de São Paulo. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhar. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Mesmo sem ser governador, o Tarcísio já fez muito por São Paulo. Fala, Tarcísio. Cuidei das concessões de estradas com investimentos e redução de tarifas, como na Nova Dutra. Estruturei as concessões de Congonhas, do Campo de Marte, arrendei vários terminais portuários e viabilizei novas ferrovias. Foram mais de 50 bilhões de reais para São Paulo e milhares de empregos. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Alá, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo Pode Mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vote nas deputadas federais do Solidariedade 77. Oi, eu sou a Lorene e quero ser sua funcionária como deputada federal. Vote 7791. E nós precisamos de mais mulheres na política. Vote nas mulheres do Solidariedade. Cleusa Bordim, 7737. Enfermeira Eunice, 7766. Enfermeira Edith Ferreira, 7755. Elô da Empatia, 7792. Propaganda eleitoral gratuita. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. De volta aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 4 horas e 17 minutinhos. As equipes já terminaram o trabalho de aquecimento, foram para os vestiários. Vamos escalar as equipes que se enfrentam daqui a pouco. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor bugrino. Se o técnico Mozart definiu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 30, Maurício Kozlinski. 5, Ivan Alvarinho. 28, João Vitor. 34, Derlan. E 83, Jamerson. 81, Leandro Virela. 32, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. E 21, Isaac. 7, Júlio César. E 9, Yuri. Repeteco do Bugre, 30, Maurício Kozlinski. 5, Ivan Alvarinho. 22, João Vitor. 34, Derlan. 83, Jamerson. 31, Leandro Vilela. 32, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. 21, Isaac. 7, Júlio César. E 9, Yuri. No banco, Mozart tem à disposição 58, João Lopes. 13, Diogo Matheus. 19, Lucas Ramon. 22, Ronaldo Alves. 56, Mike. 8, Eduardo Persson. 18, Richard Rios. 98, Madison. 17, Bruno José. 88, Edson. 97, Iago. E 99 para Bruno Miranda. Sampaio Correia. A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. É a Bolívia querida do técnico Léo Condé em campo com 1, Matheus Inácio. 2, Mateuzinho. 3, Paulo Sérgio. 4, Alan Godoy e meia dúzia, Lucas Hipólito. 5, André Luiz. 28, 22, Maurício. 8, Ferreira. 10, Renatinho. 7, Igor Catatal. E 9, Gabriel Poveda. Repeteco do Sampaio Correia. 1, Matheus Inácio. 2, Mateuzinho. 3, Paulo Sérgio. 4, Alan Godoy e meia dúzia, Lucas Hipólito. 5, André Luiz. 22, Maurício. 8, Ferreira. 10, Renatinho. 7, Igor Catatal. 9, Poveda. No banco, 12, Eduardo. 13, Pedro. 14, Gabriel Furtado. 16, Pará. 15, Eloir. 18, Lucas Araújo. 20, Warley. 17, Nadson. E 19 para Léo Tocantins. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 998005939. Não perca tempo. 19 998005939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo.
vem lá do Paraná. O dono do apito, José Mendonça da Silva Júnior. Seus assistentes, Ivan Carlos Bon e Ricardo Júnior de Souza. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Tá aí, portanto, toda a ficha técnica do jogo, já a escalação das equipes, tanto em Guarani como Sampaio Corrêa, também a arbitragem, tá tudo pronto. Daqui a pouquinho as equipes vêm programado para se enfrentar. Vai ter todo aquele protocolo da CBF, hino nacional brasileira, as equipes entrando em fila indiana e tudo mais. Daqui a pouquinho, aqui no Brinco de Ouro, são 4 horas e 21 minutinhos. Só uma chamada aqui no Fábio Char para dar uma passada na rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Só a rodada, Fábio. Oi, Cabela, logo mais às 4:30 da tarde, abertura da 25ª rodada. O Juventude recebe o Avaí no Alfredo Jaconi. Às 7 horas da noite, o Bragantino recebe o líder Palmeiras no Nabi Abichedi. Mesmo horário de Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada. América pega o Curitiba às 8:30 da noite no Independência. Amanhã, às 11 da manhã, o Flamengo encara o Ceará no Maracanã. Às 4 horas da tarde, o Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena. Às 4 horas da tarde também, o Fortaleza recebe o Botafogo no Castelão, no Ceará. Às 6 da tarde, o Atlético Goianiense pega o Atlético Mineiro em Goiânia. Às 6 horas da tarde também, Cuiabá pega o São Paulo na Arena Pantanal. E na segunda-feira, às 8 da noite, na Vila Belmiro, o Santos encara o Goiás. Tá aí, portanto, essa Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho na sequência, logo depois de Guarani e Sampaio Corrêa, tem Chapecoense e Ponte, na narração de Júlio Nascimento, logo mais 7 da noite, aqui na CBN Campinas, lá no YouTube. youtube.com/esporte CBN Campinas. É o canal no YouTube do Esporte CBN Campinas. Hoje não tem transmissão nem do jogo do Guarani, nem do jogo da Ponte lá, porque lá vai ter Campeonato Paulista Masculino, vôlei Renata Steff, baita jogo de vôlei para você acompanhar. Você que gosta do voleibol, você pode acompanhar no FM os 99,1, por exemplo, Guarani, Sampaio Corrêa e Chapecoense e Ponte. Lá no YouTube você acompanha inclusive com imagens do jogo, a partida entre vôlei Renata e a equipe do SES, narração de Rafael Pio, reportagens do Marco Guarizo. 4:22, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ô Carlão, não tem outro resultado hoje pro Guarani que não seja a vitória. Mais uma vez, são 5 jogos ainda com esse, todos eles necessita da vitória aqui no Brinco de Ouro. Hoje não é diferente, obviamente, é o primeiro desses 5 jogos. Aliás, o primeiro dos 6 venceu. Agora tem que vencer hoje novamente aqui. Sim. E eu tô vendo que o Mozart Santos tirou o Edson do time e botou o Júlio César. O Edson não foi bem nos últimos 2 jogos, né? Não. O Edson estreou contra a Ponte, uma estreia mais ou menos. O início do Edson foi bom, depois caiu junto com a equipe. Contra o Tombense não fez uma boa partida, só que foi decisivo, marcou o gol. E contra o Vasco também não teve uma boa apresentação e por isso entra o Júlio César. Em condições normais, Edson e Júlio César, os dois 100%, o Júlio César é o titular. Então acho que por isso o Mozart fez esta análise. O Júlio César infelizmente não faz um bom 2022, muitas lesões, mas se ele está sendo escalado hoje é porque ele está 100% e tem tudo para ajudar. Aliás, é o time que beira aí o próximo do ideal. Talvez o Lucas Ramon ou o Diogo Matheus, aí sim seria um Guarani quase que perfeito diante do que ele tem no elenco, né? Claro, partindo deste princípio. Mas com o Rodrigo Andrade no meio, com o Júlio César à frente, Giovanni Augusto com o Isaac fazendo a dobra. Como você disse, Cabelo, e nós fazendo aí os cálculos, a gente sabe que cada jogo no Brinco de Ouro vai ser uma decisão. O Guarani precisa ganhar os 5 jogos em Campinas, a começar por hoje. Cumpriu o dever contra o Tombense e hoje mais uma parada difícil. Encontra pela frente aí o Sampaio Corrêa, que vem de um resultado, podemos dizer, satisfatório contra o Cruzeiro em casa, empatando, né? E de pouca gente vai tirar ponto do Cruzeiro e o Sampaio Corrêa tirou, mesmo jogando no Castelão Maranhense. E hoje o Guarani tem que partir para cima, tem que atropelar. Sampaio Corrêa tem um retrospecto negativo fora de casa, então o Guarani pode se aproveitar disso. Claro que o Sampaio Corrêa vai jogar no erro do Guarani, tentando se utilizar dessa pressão que o Guarani tem de ter que vencer, ter que vencer, ter que vencer. Então deve ficar esperando, jogando atrás da linha da bola e, claro,
jogando, depositando todas as suas esperanças nos jogadores de frente, com o Igor Catatal, com o Poveda, com o Renatinho. E o Guarani tem que tomar muito cuidado. Vai tomar iniciativa, vai impor um ritmo, vai tentar emplacar aquela famosa blitz nos primeiros minutos, mas atrás não pode desguarnecer. Tem que tomar muito cuidado com essa jogada de contragolpe, que vai ser a jogada característica do Sampaio Corrêa. Agora, se o Guarani colocar em prática toque de bola, bola no chão, não deixar se enervar, ter paciência para marcar o primeiro gol, eu vejo o Guarani com boas possibilidades. Faço um questionamento, aliás, estamos fazendo desde o jogo contra o Tombense. Contra o Tombense até a gente entende, porque o Lucas Ramon não estava 100% e o Diogo Matheus também estava se recuperando. Mas agora eu acredito que já deu pro menino Alvarinho, né? O Mozart coloca o Alvarinho do lado direito, às vezes tentando fazer uma função de um terceiro zagueiro pelo lado direito, mas ele não faz nem essa função e muito menos a de um lateral. Então, por isso eu questiono um pouco essa formatação. Eu acho que com o Diogo Matheus ou o Lucas Ramon, que está em melhores condições, eu acho que o Guarani estaria melhor escalado. Mas o Mozart está com essa rapaziada, treina com a galera aí o dia inteiro. Então, por isso, ele entende que essa é a melhor formação. Do meio campo pra frente é o Guarani ideal. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, o Júlio César, que tem nova oportunidade, e o Yuri, que da última vez fez um belo gol contra o Tombense e deu a vitória, e foi um personagem importante na vitória do Guarani. De qualquer maneira, Cabela, decisão, e a gente espera aí que o Guarani cumpra com o seu dever aqui no Estádio Brinco de Ouro. Muito bem, nesse momento sendo respeitado a execução do hino nacional brasileiro. Vamos acompanhar. A execução do Nacional Brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 4 horas e 28 minutinhos. Você ouviu o comentário do jogo com Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Guarani, Sampaio Corrêa. Futebol do CBN. Muito bem, as duas equipes já vão se distribuir no gramado. Guarani todo de verde, camisas, calções e meias verdes. A equipe do Sampaio Corrêa todo de branco, camisa, calções e meias brancas. Porém, tem um detalhe da camisa. Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter visto o Sampaio Corrêa com esse uniforme, Dri. O número da camisa atrás é verde, na frente tem uma faixa vermelha e outra faixa preta. Ou é verde também essa faixa, Dri? Olha, eu tô longe aqui do pessoal do Sampaio, mas me parece preta, Cabela. Depois eu confirmo pra você. Realmente, eu também não me lembro desse uniforme, uma faixa meio transversal, né?
bem diferente esse uniforme do Sampaio. É verdade, eu não lembro ter visto Sampaio correr com uniforme. E é bonito o uniforme, viu, ô Carlão? Bonito. É verde, viu? É verde. O tradicional. É isso mesmo, eu já ia confirmar isso. É vermelho, amarelo e verde. Tradicional, aquele listrado, né? Que a gente conhece. Hoje vem com uniforme 2, vem transversal. Aliás, transversal tá muito na moda, né? O Atlético Goianiense agora utiliza o transversal. O Atlético Paranaense tem parte também de transversal no seu uniforme. Muito bonito, muito legal, bacana. Muito bem. Bola já vai sendo colocada no centro do gramado. A torcida aumenta o volume aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você já ouve ao fundo aí no sonsaço da CBN Campinas. A torcida do Guarani para empurrar o Bugre para cima da Bolívia querida. Vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A arbitragem vai tomando as últimas providências. Os auxiliares estão conferindo lá as redes se está tudo certinho. Se tem um furo na rede. Na verdade tem um monte de furo na rede, mas se não está rasgada a rede, alguma coisa do tipo. Deixa eu consertar aqui antes que alguém já dar, né? Já vem aqui, já é. A rede é furada, né, cabelo? Vamos lá. Vamos lá se acertando ali. Os jogadores têm aquele último bate-papo também no centro do gramado. Vai começar a partida para você acompanhar no Solzão da CBN Campinas. Tem jornada dupla nos 99,1 e também no YouTube da CBN Campinas. Lá no Esporte CBN Campinas no YouTube tem a transmissão daqui a pouquinho, 18 horas, tem o jogo entre Vôlei Renata e SESI, narração de Rafael Pio e do Marco Guarizo. Aí, portanto, as equipes já estão no gramado ali. O árbitro da partida, o senhor José Mendonça da Silva Júnior, o paranaense, está tomando as últimas providências ali também, está pedindo pro treinador de goleiro ali do Kozlinski deixar o gramado. Já falou que já tá bom, já treinou, já abraçou. Pode deixar o gramado agora para começar a partida. 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro. Só pelos jogadores. Esse minuto de silêncio, só pelos jogadores. Porque o restante do torcedor aqui já tá cantando. Já tá cantando, tá empurrando o Guarani. Antes mesmo da bola rolar. Tá tudo pronto, vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro! Bola rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani, Sampaio Correia. Olha a bola, vem Guarani, sai jogando o campo defensivo. Taca a bola ali com o Rodrigo Andrade, recua lá, começa de novo com o João Vitor. Faz o domínio, João Vitor, levanta a cabeça, rola a bola pela esquerda com o Derlan. Sai trabalhando a equipe do Bugre nessa primeira saída de bola. Menos de 1 minuto de bola rolando, vem Guarani pro campo de ataque, o lançamento foi feito. Fez o passe errado ali pelo meio, o Maurício faz a roubada de bola, sobra de bola com o André Luiz. Ele trabalha, sai de bola, vem pro campo de ataque, toca a equipe do Sampaio, que finta bonito ali, do Igor Catatal, pra cima do Rodrigo Andrade. Rola a bola lá pela esquerda, Lucas Hipólito, já faz o domínio, Lucas Hipólito ajeita na perna direita, toca com o Igor Catatal, Catatal devolve a bola, vai programando, é falta, o árbitro dá nota falta, a torcida já pega no pé do árbitro, o Rodrigo Andrade disse que não foi nada, mas o jogo tá parado e a falta tá anotada, Adriano Almeida. Sim, a falta em cima do Igor Catatal e o Rodrigo Andrade realmente fez a falta, ainda bate mais um papinho ali com o árbitro e o Sampaio Correia vai cobrar. Falta cobrada, bola recuada, começa lá no campo defensivo com o Paulo Sérgio, recua com o goleiro, o Matheus Inácio fica com ela já, meia lua da grande área, já despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, lá na frente o lançamento é feito, Poveda de cabeça, ele escora, o Poveda foi mais um zagueiro do que um atacante, bota para fora de graça para a equipe do Guarani, tem um arremesso manual pelo lado esquerdo. É o Janderson para fazer a cobrança. Joga no Rodrigo Andrade, ele domina, rola no gramado. Devolve para começar mais uma vez com o Derlan. Recua a bola com o Kozlinski. O Poveda vai para cima do Kozlinski. Você estão bicando a bola, despacha lá na ponta direita. Júlio César sobe na bola, sobe. Opa, subiram juntos ali os dois jogadores da equipe do Sampaio. Tem jogador da equipe do Sampaio, ficou caído lá. É o Lucas Hipólito. E quer acertar, não é o Hipólito tá na cobrança do manual lá. Ferreira, eu acho que é o Ferreira. Exatamente, é ele. E foi choque entre os companheiros, né, o Rê? Sim, o Ferreira levou um choque na cabeça um pouco forte. Ele tá sentindo dor, mas está consciente. Por isso o árbitro espera um pouco, observa, mas vai pedir sim o atendimento do Departamento Médico do Sampaio Correia. Jogo paralisado, cabe um detalhe. Público muito bom aqui no Brinco de Ouro. A gente lembra que o tobogã tá fechado, mas abaixo do tobogã praticamente todo tomado. A cabeceira bem vazia, mas a vitalícia também, aí com cerca de 30% a 40%. Lembrando que teve promoção no valor do ingresso, 20 a inteira, 10 a meia, para a torcida vir e apoiar o Guarani nesse bom momento em casa nessa Série B. Muito bem, vai se levantando lá o Ferreira e parece que a pancada deixou ele grogue ali, né? Não tá legal o camisa número 8 lá, com 2 minutos e 40.
E o Mozart, Carlão, já chamou o Rodrigo Andrade lá para bater um papo com ele. Eu acho que ele falou o seguinte: você disse que não é de tomar cartão, você que já deu 2 faltas já, rapaz. E é um jogador de combate, né? Ele já levou uma bronca, ou seja, ele já tá pendurado para levar o cartão. Mas 1 ou 2 entradas ele vai tomar o cartão amarelo. É um bom jogador. Eu sou fã do Rodrigo Andrade, mas esse negócio de ele tomar cartão a cada 3 jogos é impressionante. Vem a equipe do Sampaio pro campo de ataque. Quem faz o corte é o Varinho. No meio do caminho, quem toca na bola, Renatinho. A bola vem pra grande área, chega por baixo. João Vitor dá um bico nela, sobra pela intermediária com o Isaac de cabeça, toca na bola, vem com o Giovanni Augusto. Ele domina, coloca no gramado, já rola a bola lá pela direita com o Júlio César. Faz o domínio, chega a marcação, ele devolve com o Giovanni Augusto, devolve. Júlio César chegou rasgando. Bola vai sobrando lá na linha de fundo, sem goleiro, porque era escanteio, ele foi lá. O Matheus Inácio dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, arremessa pro Guarani, que ele tem pressa na cobrança. Giovanni Augusto devolve a bola no Júlio César, lá pela direita, reita na tela do campo, rola pelo meio com o Rodrigo Andrade, dá um tapa na bola, Vilela, recebe Vilela, rola a bola pelo círculo central do campo com o Derlan. Derlan jeita na perna canhota, toca com o Isaac, lado esquerdo, Isaac fica com ela, dominou, gingou de um lado e outro, tem marcação pra cima dele, o desvio foi feito, a bola pra fora. Chegou ali o Maurício, botou a bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Bugre. Campo de ataque, lado esquerdo, tá ali o Jamerson para fazer a cobrança. O árbitro manda ele voltar um pouquinho mais atrás. Ô, seu juiz, tá começando a arrumar pelo em ovo já cedo, hein, o seu José Mendonça. Toca a bola, o Bugre, lá com o Júlio César, despacha no campo de ataque lá na ponta direita, quem chega é Giovanni Augusto, preparou o cruzamento na área pro Yuri, subiu o zagueiro para fazer o corte. Bota pra fora, foi o Yuri que foi o último a tocar na bola, bola pra fora, só tiro de meta, Adriana Almeida. Primeira chegada do Bugre nesse jogo, o Giovanni Augusto viu bem o Yuri, que chegava bem por ali, subiu bastante, mas ele estava muito bem travado pelo Alan Godoy, zagueiro do Sampaio. E aí um cabeceio pra fora, só tiro de meta, 0-0. 4 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. João Vitor com ela sai trabalhando a bola, joga lá pela direita com o Júlio César. Rola a bola com o Rodrigo Andrade, já faz o domínio, gira o corpo, escapa da marcação. Ele vem ali pela intermediária, tenta o passe. Quase o Renatinho rouba a bola. Fica com o Guarani. Rodrigo Andrade não chega na bola, passa em frente errado, recupera a equipe do Sampaio Correia. Mateuzinho recebe na direita, já bota ali com o Poveda, vai pra tabela, brincou, olhou, tentou a devolução na ponta direita. Quem chega por baixo é Vilela para fazer o quarto. Dá um pico na bola, joga pra fora do campo, tem arremesso manual para a equipe do Sampaio Correia. Já passamos de 5 minutos este primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo, hein? Bola pra fora, 0-0 placar do jogo. Vai se ajeitando ali o Maurício para fazer a cobrança com as mãos. Vai buscando alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele dá uma corridinha ali, fez o arremesso, joga na frente, Mateuzinho subiu na chonada, sobra de bola com o Renatinho, toca a bola pelo meio, vem mais uma vez o André Luiz com ela, faz o domínio, tenta a finta, vem por baixo, a marcação na roubada de bola, banca mais uma vez, o Sampaio Correia já despacha pro campo de ataque, sobe, Jamerson de cabeça, Giovanni Augusto, toca ali a bola, olha o Isaac, de chaleira, fez o passe, o Yuri não soube aproveitar, mas a bola espirrada sobra com o Vilela, se inverte a jogada para Júlio César, aberto lá pela direita, puxa pelo meio, vem carregando a bola na perna canhota, faz o passe lá na ponta direita, o lançamento é pro Vilela, quem chega junto dele é Paulo Sérgio. Joga pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre lá pela direita. O Alvarinho tá lá pra fazer a cobrança. Em arremesso manual, não tem muita pressa, a equipe do Guarani vai se ajeitando lá no campo de ataque. O Giovanni Augusto vai se apresentando para receber a bola e prefere o toque ali com o Rodrigo Andrade. De cabeça, passou errado, a sobra de bola com a equipe do Sampaio Correia. O jogo tá parado porque bateu ali. Se não foi cabeça com cabeça, pelo menos o corpo do jogador da equipe do Sampaio Correia na cabeça do Rodrigo Andrade, né, Adriana? Sim, o Rodrigo Andrade agora levou a pior nesse choque de cabeça, tá sentindo bastante. Quase no mesmo lugar em que o Ferreira também precisou de atendimento agora há pouco. Agora quem entra no gramado é o departamento médico do Guarani. Pois é, tá caído lá o Rodrigo Andrade, departamento médico do Guarani em campo. Pro atendimento do atleta, o camisa número 32 da equipe do Bugre, tá caído lá, parece que é na nuca, né? O choque foi na nuca, parece ali do Rodrigo Andrade, né? E olha, e foi o cotovelo do jogador do Sampaio Correia, não foi cabeça e nem ombro, foi o cotovelo, viu, Carlão? Chegou forte na dividida. Aliás, todo jogo a gente tem lance, né? Agora aqui estamos com 7 minutos e 2 lances já envolvendo ou cabeçada ou jogada perigosa. O cara do Sampaio foi se defender também. Mas perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Também vai ser colocada ali bola ao chão para a equipe do Sampaio recomeçar
o jogo ali no ciclo central do gramado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Paulo Sérgio recebe lá pela esquerda, já toca na bola, fez o passe lá pela esquerda com o Lucas Hipólito, despacha na ponta canhota com o Renatinho, ele corre na bola, faz o domínio na frente do João Vitor, dá uma pedalada, faz ali uma pedalada à frente do João Vitor, mas quem chega para fazer a roubada de bola é o Isaac. Toca no Rodrigo Andrade, devolve no Isaac. O Isaac faz o domínio, finta bonita, escapa da marcação do primeiro, do segundo. Protegeu bem a bola, rola do lado com o Giovanni Augusto, devolve no Rodrigo Andrade, ali pelo intermediário. Tudo isso no campo defensivo do Bugre. Mais uma vez a bola tocada ali pelo Isaac, no Rodrigo Andrade. Vem com ele, Giovanni Augusto, Rodrigo Andrade. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani. Vai atrapalhando a bola, vai tentando sair da marcação do Sampaio Correia. Derlan com ela, encontra o João Vitor ali na meia-lua da grande área. Já faz o domínio, convida, vai pra cima dele, rola a bola do Vilela. Vilela faz o domínio, faz a abertura pela esquerda com o Derlan, aperta a canhota, ele vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, deu uma penteada na bola, escapa da marcação ali do Renatinho, toca do lado com o Isaac, devolve no Vilela. Vilela rola a bola pela esquerda mais uma vez com o Derlan, e com isso o Guarani vai caminhando, vai trabalhando, vai tentando chegar no campo de ataque, vem ali pelo lado esquerdo o Isaac. Isaac toca na bola com o Derlan manda todo mundo pra frente, vai trabalhando a bola, vem pelo meio, o Vilela toca na frente, lançamento feito na área, o Jamerson recebeu na linha de fundo, pintou cruzamento por baixo, chega o zagueiro. Mas só agora sobe a bandeira do impedimento do ataque do Guarani. Diana. Mas a jogada era boa, a chegada do Jamerson foi muito boa. E, aliás, Jamerson que hoje completa 10 jogos com a camisa do Bugre e é o líder em assistências do time nesta Série B. Já foram 3 no total, além da cobrança de escanteio que originou o gol contra do Guarani, né? Gol contra o Vasco, mas a favor do Guarani. Então o Jamerson aí, destaque deste momento do Bugre na Série B. Pois é, e mais um choque ali no meio-campo ali, mais uma vez o Rodrigo Andrade, agora ele põe a mão ali no rosto, ele subiu pro cabeceio ali no meio-campo e acabou se chocando. Me parece que ali no meio é o Ferreira, né, que tá ali. Parece ele. Tá isso. Ali. É, mas tá tudo bem. Tá pedindo ali que foi uma cotovelada. Não vi cotovelada, mas enfim, hein, Carlão? Foi com o André Luiz o lance, foi um choque normal, os dois já se cumprimentaram ali, mas o jogo não anda, tá picado o jogo, Cabela. Meu Deus do céu. Tá louco. André Luiz com ela, já faz a abertura lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, vem carregando a bola pro campo de ataque, toca nela o Igor Catatal lá na ponta canhota, Renatinho vem pro cruzamento, vem o rasteiro, João Vitor corta, bola volta com o Renatinho, encontrou Ferreira ali na intermediária, chegou batendo Vilela, tava lá pra fazer o corte, vem Júlio César, pra dar um toque da bola, faz o corte, ela vai sobrando com o Yuri, a bola quica no gramado, o Yuri perde o kick da bola, recuperação de bola pra equipe do Sampaio Correia, o Yuri fica reclamando, você perdeu a bola, Yuri, você perdeu a bola, atrapalha a equipe do Sampaio Correia, vem pro campo de ataque, conta Catatal lá na esquerda, pinta o cruzamento, Koslinski se estica todo para fazer o quarto, ele vem com o Giovanni Augusto, devolve no campo defensivo para sair trabalhando pelo lado esquerdo com o Jamerson levanta a cabeça, vai pro passe, o quarto é feito, a torcida começa a ficar impaciente, perde a bola, Sampaio Correia vem com ela, André Luiz mais uma vez ali pelo meio, rola a bola com o Renatinho que dá um tapa da bola lá pelo lado esquerdo, lá com o Hipólito, ele domina, levanta a cabeça, volta no Renatinho ali pelo meio, vem Rodrigo Andrade para cima, já faz o lançamento para ninguém. Saiu Koslinski para ficar com ela. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Chegamos a 11 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco, o placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Sampaio Correia. Também 0 pro Sampaio Correia. Central da bola, Fábio Chabe. Já em andamento em Santa Catarina, o Brusque vai empatando com o Vasco por 0-0. Às 5 da tarde tem CRB Esporte e às 7 da noite Bahia, Tombense e Chapecoense Ponte Preta. Futebol do CBN. Remício Manuel cobrado, vem pro campo de ataque, a equipe do Bugre, quem sobe de cabeça é o Alan Godoy, bola subiu, desceu, vai sobrando ali para intermediária com o Renatinho não consegue, domina, a bola vai para fora, de graça para a equipe do Guarani, vai ter o arremesso lá pela esquerda, Carlão de frente, tá muito picado o jogo, né, tá muito fechado, amarrado, não tivemos jogo, a bola não rolou, o Guarani não consegue se impor, não consegue ditar o ritmo da partida, não por incompetência, mas o jogo não vai, o jogo muito travado, com lances, toda hora falta, esses lances de cabeça também, vamos ver, olha o Jamerson aí. Vem Jamerson na ponta esquerda, recebeu, dominou, pintou cruzamento lá na segunda trave, era pro Giovanni Augusto, se esticou todo, Lucas Hipólito para fazer o quarto, sobra de bola com a equipe do Sampaio Correia, que sai com bola e tudo, tem arremesso manual, o Avarinho, já faz a cobrança, mantém a equipe do Guarani no campo de ataque, ali pela meia, vem Giovanni Augusto, domina, marcação encosta para cima dele do Ferreira, recua com o Avarinho, que toca no campo defensivo.
12 minutos e meio. Tem jornada dupla na sequência, tem Chapecoense e Ponte Preta, narração de Júlio Nascimento aqui no futebol da CBN Campinas. Toca a bola a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque ali pelo meio, fez o lançamento, rola a bola do lado, vai pra tabela, recebe aqui pro Sampaio, vem o Rodrigo Andrade, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, tem arremesso manual pra equipe da Bolívia querida. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Parado o jogo ali pelo meio, o árbitro voltou atrás ali, deu uma falta ali no meio campo que favorece a equipe da Bolívia querida. Eu não vi falta ali no meio, viu, Adriana Almeida? Eu também não, Cabela. Confesso que fiquei sem entender também essa marcação do árbitro. Vem o Sampaio pro campo de ataque, Mateuzinho de primeira pro Poveda, que já faz o passe de primeira pela direita, trabalha a chegada do Maurício, tem marcação pra cima dele, ele vai pra frente do primeiro, chega Jamerson por baixo pra fazer a roubada, a bola vai pra fora, é Manuel que favorece o Sampaio Correia, é lado direito que vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança, o Maurício faz o arremesso pro Mateuzinho, coloca no gramado, tenta a devolução, o Jamerson faz o corte, a bola vem pela intermediária, ali pela meia com o André Luiz, inverte a jogada lá do outro lado com o Hipólito toca no Catatal, vai pra finta, carrega a bola na linha de fundo, chegou na linha de fundo, cruzamento rasteiro por baixo, se estica todo a zaga do Guarani para fazer o corte, devolveu no André Luiz, o árbitro escorregou, caiu a bola batida, a zaga subiu para fazer o corte, chega Alvarinho, toca de cabeça, vem Mateuzinho brigando pela bola, ih rapaz, mais um choque de cabeça, esse foi violento, tá caído ali, foi a nocaute o Derlan. Adriana Almeida. Tá parecendo um MMA esse sábado aqui no Brinco de Ouro, né? Quantos choques já de cabeça. Agora os dois jogadores estão caídos, o Derlan pelo Guarani, o Sampaio não consigo identificar, mas o Kozlinski já levanta a mão ali pedindo um atendimento, não, na verdade recusando um atendimento para o jogador do Guarani, o Derlan já vai se levantando, pior o jogador do Sampaio Correia que vai precisar ser atendido. O Derlan bateu a cabeça e saiu mancando. Entendi essa, viu, Carlão? Coisas do futebol, vai entender, né? Olha lá. O jogador do Sampaio Correia levou a pior ali, mas já foram 4 lances, 13 minutos de jogo, 14 agora, né? 4 lances paralisados ou lances não faltosos, né? Mas essas divididas pelo alto. O jogo tá muito picado, isso é ruim pro Guarani. O Guarani precisa impor um ritmo, precisa aplicar a famosa blitz, amassar ali o Sampaio Correia no campo de defesa e não está conseguindo, porque o jogo não vai, o jogo não anda, a cada 1, 2 minutos a bola para. Então isso é ruim pro Guarani, esfria o jogo, o Sampaio Correia pode tirar proveito. Vai levantando ali o Mateuzinho, departamento médico do Sampaio Correia em campo. Camisa número 2 agora tem que deixar o gramado pelo atendimento médico, o Derlan. Cabeça tá tudo bem, mas ele tá mancando a perna esquerda ainda, viu, Adriana? Tá mancando. Mas vai continuar, vai dar pra ele seguir no jogo sim, Cabela. Esperamos que esteja tudo bem ali com o Derlan. Sai jogando a equipe do Guarani com Vilela rola com o Alvarinho. Alvarinho já vai mostrando onde ele toca a bola, ó, vai aqui você vai ali, eu vou fazer o passe aqui. Toca a bola pro João Vitor já rola com o Derlan. Tá tudo bem com o Derlan que já vem pro campo de ataque, atravessa a linha, ele joga pro campo, ele vem carregando a bola. Tenta o passe é feito ali pelo meio. Chega mais uma vez pra fazer o toque, o Isaac chega na bola mais perto, o lance, o Ferreira recupera, toca pro Catatal, o Catatal já faz o domínio, vem pro campo de ataque, faz a finta para cima do Rodrigo Andrade, tenta a bola enfiada pelo meio, é falta. Outra falta do Rodrigo Andrade para cima do Catatal, o jogo tá parado ali pela intermediária, é falta pro Sampaio Correia, Adriana Almeida. E o Leandro Vilela deu uma bronca no Isaac, que perdeu essa bola antes, né? Alguns segundos antes, quando o Guarani armado foi a jogada. E aí perdeu a bola, o Sampaio se armou e foi obrigado então a fazer a falta, o Rodrigo Andrade, falta perigosa para o Sampaio. 16 minutos e meio, tem falta pro Sampaio Correia ali pela meia esquerda. É bola que vai pingar ali na grande área, tá preocupado com os Lins, os jogadores do Guarani vão ficando em cima da linha da grande área. A barreira tá sendo formada ali na intermediária ali. Entre a bola, é bem no meio do caminho, só tem o Giovanni Augusto na bola. Na cobrança tem o Renatinho e tem também o Hipólito. Os dois ali na bola. Renatinho de pé direito, o Hipólito de perna canhota. Autoriza o árbitro, o Renatinho soltou um canhão e explodiu em cima do Giovanni Augusto. Só tem um jogador da barreira. E o cara acerta justamente o jogador da barreira. Bom pro Guarani, né? Bom pro Guarani. Só tiro de meta, Adriana Almeida. Bom pro Guarani também, porque o jogador de Sampaio podia ter ganhado um escanteio. E aí o Igor Catatal, meio sem jeito, tentou um cabeceio ainda pro gol depois do desvio na barreira. Muito longe, tiro de meta já cobrado, 0-0.
Sai jogando errado a equipe do Guarani, perde a bola na recuperação com a sobra de bola com Paulo Sérgio, despacha para o campo de ataque, lançamento é feito, passa pelo Derlan, João Vitor acompanha o Goslinski, pega a bola, bota a ordem na casa do Bugrão, camisa número 30 do Bugre, o goleirão Goslinski, sai jogando a equipe do Bugre mais uma vez, a bola com o Giovanni Augusto pelo lado esquerdo, e ainda do campo defensivo tem o Renatinho para cima dele, ele já faz o domínio, Poveda encosta a marcação, ele fez o passe com o Alvarinho lá pela direita, rapidamente faz o passe para Júlio César, que corre ali pelo meio, vem na diagonal, foi tocado por baixo, recebe falta, mas ele caiu, levantou, segue com a bola, leva vantagem, a bola recuada ali com o Giovanni Augusto, bota um pouquinho mais atrás com o Derlan, tem uma avenida pelo lado esquerdo, a torcida pede que ele faz o passe é feito, o Jamerson recebeu do lado esquerdo, devolveu pela meia, ali do lado esquerdo com o Vilela, inverte a jogada na ponta direita, Júlio César recebe com categoria, coloca do gramado, tem a devolução para tentar a grande área com o Rodrigo Andrade lá pela direita, pintou o cruzamento, segundo pau de cabeça, a bola tá viva ali pela meia, batida, explodiu no zagueiro. Explode no zagueiro, sai jogando a equipe do Sampaio Correia, vem pro campo de ataque, sobe João Vitor de cabeça, escora, ela vai do Vilela de cabeça, fez o passe com o Júlio César, levando o torcedor nesse momento aqui no Brinco de Ouro, Júlio César se rolou com a bola ali, mas conseguiu fazer o passe pro Rodrigo Andrade, que devolve no Júlio César, Rodrigo Andrade mais uma vez com ela, tem a marcação do Catatal pra cima dele, agora chega falta do Catatal pra cima do Rodrigo Andrade, o jogo tá parado de novo com mais uma falta em campo, Adriano Almeida. Uma falta em campo e o Mozart ali conversando com o quarto árbitro, argumentando porque no lance anterior, depois do cruzamento e a tentativa de cabeceio do Yuri, a bola resvalou no braço do jogador do Sampaio Correia dentro da área. A torcida até ensaiou um pedido de pênalti, mas braço colado ao corpo, muito próximo ali do cabeceio do Yuri para a bola ir ao jogador. Não foi nada, o Bugre tem falta perigosa, vai vir bola para a área do Sampaio. É falta que favorece a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, todo mundo lá na grande área, falta para o Bugrão, Giovanni Augusto da cobrança, tá autorizada a cobrança. Ele tá ouvindo o VAR, o Cabela, mas eu tô com o replay aqui, o jogador do Sampaio Correia, ele abre o braço, viu? O árbitro tá esperando ali, bate o braço, é isso? Ele aumenta, né, a circunferência do corpo. Tá, então estamos tendo análise do VAR nesse momento. Naquele lance, justo naquele lance que a Adri chamou atenção. Olha lá. Ele vai ver. Vai olhar, foi chamado. O VAR chamou o senhor José Mendonça da Silva Júnior, árbitro do jogo, no lance anterior, que teve o cruzamento na área, né, Adriana? Que pode ter acontecido um toque de braço aí, é isso? É isso mesmo, foi um cruzamento pelo lado direito. O Yuri subiu mais alto que a defesa do Sampaio. O zagueiro do Sampaio subiu junto para tentar tirar essa bola. No que o Yuri cabeceou, essa bola bateu no jogador do Sampaio. Estava muito próximo, eles estavam muito colados. E essa bola, pelo jogador estar com o braço aberto, resvalou nesse braço. E agora o juiz vai interpretar para ver se o Bugre tem pênalti. E a torcida no momento do lance toda se levantou gritando e pedindo o toque de mão dentro da área. E o árbitro tá lá, continua lá, seu José Mendonça. Esse primeiro tempo a gente vai ter uns 55 minutos mais ou menos. Muito parado, o jogo não anda. Agora que o Guarani conseguiu se impor um pouquinho mais, deve marcar a penalidade, pelo menos na minha visão foi pênalti. E aí sim a partida pode transcorrer normalmente, porque até agora muito picado, muito chato. Tá lá o árbitro, né? Continua lá. Será que tá passando alguma novela naquela tela lá? Por isso que tá demorando, tá querendo ver o capítulo inteiro, pra depois ver se vai adotar o pênalti ou não? Tá lá seu José Mendonça, o árbitro do jogo, o torcedor vai cantando, os jogadores vão ficando impacientes do lado do Guarani pela marcação, do Sampaio Correia pela não marcação. Olha lá, vamos ver que o árbitro vai dar pênalti! Tá anotado o pênalti para a equipe do Guarani. A bola toca no braço do zagueiro da equipe da Bolívia Querida. Tem pênalti para o Bugrão. 21 minutos e meio. O pênalti está anotado e o cartão amarelo é para o Alan Godoy. É isso, Adriana? É isso mesmo. O árbitro do jogo paranaense, José Mendonça da Silva Júnior, interpretou que o Alan Godoy, por estar com o braço não junto ao corpo, tocou e impediu a trajetória natural da bola depois do cabeceio do Yuri, e por isso, pelo fato do braço não estar junto ao corpo, penalidade marcada. Os jogadores do Sampaio argumentam, inclusive pelos gestos dele, eles querem dizer que é impossível você subir para cabecear com os braços colados ao corpo. E é esse o argumento, mas não adianta. O juiz já interpretou, é pênalti, penalidade para o Guarani. Giovanni Augusto é quem se prepara para a cobrança.
O árbitro vai lá, chama a atenção dos jogadores que não querem ficar ali atrás da linha da grande área. Giovanni Augusto vai colocando a bola na cal. Fica catimbando ali o Paulo Sérgio pra cima dele. O goleiro fica tentando ter a concentração, o Matheus Inácio. Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani, tem pênalti para o Bugrão. Se prepara aí, torcedor, aumenta o volume, vem comigo. Vai autorizar a cobrança o árbitro do jogo. Giovanni Augusto tá na cobrança. O Matheus Inácio, o goleiro, correu pra bola. Giovanni Augusto, a batida. Giovanni Augusto cobrando pênalti a 22 minutos deste primeiro tempo. Giovanni Augusto, ele bateu com força, parece que bateu com raiva a penalidade. O Matheus Inácio até toca na bola e até se contunde. Departamento médico da Bolívia, que já está em campo. Mas o Guarani faz 1-0 com o Giovanni Augusto cobrando um pênalti a 22 minutos deste primeiro tempo. Tá na frente o Bugrão na frente para cima do Sampaio Correia. 1 pro Guarani, nada pro Sampaio, Adriano Almeida. O camisa 10, é por isso que ele veste um manto tão eternizado pela tradição bugrina. Giovanni Augusto não perdoa. O chute firme, forte no canto esquerdo do Matheus. O Matheus foi muito bem na bola, tocou nela, mas a força impediu que ele a defendesse. Ela estufou a rede e colocou o Guarani na frente 1-0. E depois o Matheus Inácio se machucou. A mão esquerda dele me parece próximo ao dedão, o polegar. Está recebendo um atendimento médico, provavelmente vai receber uma espécie de atadura para tentar continuar no jogo. Torcida faz a festa aqui no Brinco de Ouro. Carlão de Freitas, gol importante pro Guarani. Momento que o Guarani estava começando a crescer na partida, Carlão. O pênalti justo foi marcado. O Alan Godoy, ele vai com a asa aberta, né? O braço aberto, e ele aumenta a circunferência do corpo. O Giovanni Augusto bateu bem. Matheus se machucou no lance, caiu feio lá com o braço apoiou o corpo apoiado no braço, né? Caiu muito feio, a gente espera que ele possa se recuperar. Mas vamos ver agora, até agora não teve jogo. Jogo parado, jogo picado, o Guarani não conseguiu se impor, com mais volume, logicamente joga em casa, mas não conseguiu se impor. Vamos ver agora, com esse gol, com essa vantagem, o Guarani consegue até jogar um pouco mais em cima do Sampaio Correia, que a partida possa correr normalmente, porque até aqui o jogo foi muito picado, Cabela, tá louco. Pois é, verdade. Mas parece que tá tudo bem com o goleiro da equipe do Sampaio Correia, Adriana. Sim, o Matheus segue no gol, tudo bem com ele. Já vem Guarani, aperta a marcação, Yuri vai pra cima ali do Alan Godoy, mas comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Sampaio Correia no campo defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 25 minutos e 40 de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada aqui no Brinco de Ouro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. Giovanni Augusto. Sampaio Correia. Nada pro Sampaio Correia. Fábio Scheibe. Com esse gol, o Bugre sobe para a 17ª colocação com 29 pontos. Só que ainda não é definitivo para sair da zona de rebaixamento, já que o Brusque abriu o placar contra o Vasco com gol de Gabriel Talhari, marcando de pênalti. Futebol do CBN. Vai remar até o final do campeonato. Tem que ir remando. É falta para a equipe do Sampaio Correia pela meia direita. Renatinho tá na cobrança, correu para a bola de perna direita, levantamento na grande área, subiu de cabeça, o desvio, Kozlinski! Paulo Sérgio deu uma testada na bola no canto direito. Kozlinski se estica todo e bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. Uma ótima cobrança de falta do Sampaio agora, que teve a melhor chance deles no primeiro tempo. Paulo Sérgio foi lá no terceiro andar, a marcação afrouxou, mas o Kozlinski garantiu, o Bugre tenta repor a bola.
recupera a bola, a equipe do Guarani está jogando com Vilela, ali pela amiga direita, já toca na bola para Giovanni Augusto de prima, lá pro Rodrigo Andrade, pela direita ele carrega, tem uma avenida, chegou no bico da grande área, pintou cruzamento, bateu em cima do zagueiro, volta com o Rodrigo Andrade, ele ajeitou de um lado, de outro, carregou para lá e para cá, devolve Júlio César aberto na ponta direita, agora sim, tem cruzamento na área, passa por todo mundo, Mateuzinho chega na bola para ficar com ela, sai jogando para a equipe do Sampaio Correia, já bota a velocidade, vem na diagonal, despacha lá pela ponta esquerda com Catatal recebe, domina a bola, encara a marcação do Alvarinho, devolve com o Mateuzinho pela meia esquerda, lançamento na área pro Catatal, chegou Alvarinho por baixo para fazer o quarto e botar para fora, escanteio para Bolívia querida, lá pela esquerda, Adriano Almeida. Chegada limpa, aquele carrinho perfeito que toca só na bola, o Alvarinho foi preciso agora para impedir que o Igor Catatal desenvolvesse a jogada de ataque. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio. Renatinho se prepara para a cobrança. Primeiro escanteio do jogo, vem bola para a grande área. Tá lá o Renatinho para fazer a cobrança. Todo mundo no meio da grande área. Se segura aí, Bugrão. Autoriza o árbitro a cobrança do esquinado. Que vem Renatinho de perto da direita para a bola. Corre para a bola, Renatinho. Vai para ela, perto da direita. Bateu fechado. Segundo pau. Vai para fora. Ufa. Eu imaginei essa bola entrando gol olímpico, Adriano Almeida. Até o goleiro aqui da Bolívia querida, o Matheus, colocou as mãos à cabeça porque essa bola levou muito perigo. Por pouco, muito pouco aí, o Renatinho não faz um golaço aqui no Brinco. Um gol muito parecido com aquele que o Fumagalli fez numa semifinal de Campeonato Paulista em 2012. Um gol olímpico que levou o Guarani para a final da competição. Tiro de meta batido, vem bola para o campo da ataque. Yuri comete falta em cima do Paulo Sérgio. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Sampaio Correia. Hoje tem muito esporte aqui na CBN Campinas, hein? Daqui a pouquinho, logo depois de Guarani, Sampaio Correia, tem Chapecoense e Ponte Preta, narração de Júlio Nascimento. É na sequência, em 99,1 FM, no aplicativo, no YouTube da CBN Campinas. E lá no YouTube do Esporte CBN Campinas, tem Rafael Pio e Marco Guarizo na transmissão a partir das 18 horas de vôlei, Renata e César pelo Campeonato Paulista Masculino de Voleibol. O jogo tá parado, tem mais uma falta, É o Catatal que tá caído lá pela direita, falta em cima dele, mas parece que tá tudo bem com ele, né, Adri? Sim, tudo bem, e deu tempo aí do Léo Condé ainda dar umas orientações pro Renatinho, que é o homem das bolas paradas, provavelmente tá orientando aonde cobrar o lugar melhor ali pra cobrança. Pra Bolívia querida tentar empatar, falta perigosa, Renatinho na bola. Vem bola pra grande área, mais um cruzamento, já tivemos escanteio, agora outro cruzamento, agora tem que segurar pra não ter esses cruzamentos na área. Falta cobrada, levantamento na marca do pênalti, sobe o zagueiro. Subiu o João Vitor, uma testada, a bola bateu nas costas do jogador da equipe do Sampaio, foi nas mãos do Goslinski e bota a ordem da casa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem um número legal de torcedores aí do Sampaio Correia, hein? Quanto? Mais ou menos umas 100 pessoas ali, Adriana? Mais ou menos? Acho que sim. Aí, inclusive, né? Com faixa, né? Me parece uma torcida lá do Maranhão que veio de lá. É uma estrada longa. Olha o Bugrão, Jamerson na ponta esquerda, pintou levantamento lá no segundo pau, sobe de cabeça Paulo Sérgio para desviar e tirar o perigo da área. Vai para fora em arremesso, Manuel, o Alvarinho já tá lá para fazer a cobrança. Agora sem muita pressa, o Guarani tá ganhando o jogo, 1-0, tá na frente a equipe do Bugre. O gol foi do Giovanni Augusto, cobrando pênalti a 22 minutos deste primeiro tempo. Arremesso, Manuel cobrado, Rodrigo Andrade tenta o domínio, tem marcação para cima dele. O Hipólito dorme no ponto, ele toca na bola, vai lá no final, tá na linha de fundo. Vai chegando ali mais uma vez. O jogador que chega, o Hipólito por baixo, o Catatal briga pela bola, Rodrigo Andrade também, o jogo tá parado, arremesso manual para a equipe do Guarani lá pela direita. Já passamos de 30, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos desse primeiro tempo aqui, Brinco de Ouro. 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani. Giovanni Augusto marcou. Sampaio Correia. Nada pra Bolívia querida. Central da bola, Fábio Scheibe. Em Santa Catarina, o Brusque vai vencer do Vasco por 1-0. Em andamento, CRB 0, Sport 0. Às 7 da noite tem Bahia e Tombense.
O árbitro marca uma falta do Isaac pra cima do Maurício. O Isaac reclama, a torcida pega no pé, mas a falta já foi cobrada. Catatal recebe lá da ponta esquerda, encara a marcação do Alvarinho. Jogou entre as pernas, o Alvarinho consegue se recuperar pra ficar com ela. O Alvarinho faz a finta, agora escapou bonito, fez uma finta bacana. Já bota a bola no campo de ataque. O Giovanni Augusto chega na bola por baixo pra fazer o toque. Siga a zaga do Sampaio Correia, responde, a bola sobe, desce, vai no peito do André Luiz. Ele domina, coloca no gramado, já faz o passe pelo lado direito com o Maurício. Vem tocando a bola, vai chegando no campo de ataque mais uma vez. A equipe do Sampaio Correia vai tentando apertar. O Guarani tá ganhando o jogo 1-0. O Bugrão tá na frente, sobra de bola com o Renatinho, já deu um tapa na bola pela direita, ali com o Maurício. Maurício recebe, devolve do Renatinho, ajeita a bola na perna canhota, fez o passe ali pelo círculo central do campo. Carlão de Freitas está 1-0 para a equipe do Guarani. O Sampaio Correia tá tentando, mas o Guarani vai se ajeitando, defensivamente falando, tá bem. Tá bem, consegue administrar bem, a não ser nas bolas paradas, tem que tomar cuidado. O Paulo Sérgio, zagueiro, sobe muito bem, né? O Guarani tem que tomar cuidado, evitar essas faltas na proximidade da sua área. Mas fora isso, consegue controlar bem o jogo. Ainda não encaixou aquele ataque, né? Bem montado, com uma possibilidade clara de finalização. Mas gosta do Guarani do volume, da força, da entrega. Isso muito legal de se acompanhar. Agora, o jogo em si não correu, né, Cabela? Estamos com 33, não teve jogo assim, o jogo muito picado, o jogo ruim. Ainda bem que o Guarani está ganhando, porque se estivesse 0-0 seria complicado, porque esfria demais. Vem mais uma vez o Sampaio Correia, Renatinho recebeu, dominou, foi pra tabela, Catatal entrou na área, batida pra fora do gol! Sai à esquerda do Koslinski, se perde em linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Que susto levou o torcedor do Bugre, Adriano Almeida. Numa trama do Renatinho com o Igor Catatal, e aí a bola ficou limpa, o Catatal perto da marca do pênalti, a chance de chutar com liberdade, mirou o canto esquerdo do Koslinski, que até pulou, mas essa bola saiu para a sorte do Bugre. Tiro de meta, tá lá o Koslinski para repor a bola em jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Sai jogando errado o Koslinski no pé do Poveda. Poveda vai pra área, chega a zaga pra fazer o corte. Que bobeira do Koslinski. Vem mais uma vez o Sampaio trabalhando pela direita, tá pintando cartão ali pelo meio. Adriano Almeida, que bobeira deu o Koslinski na saída de bola, hein? Ah, não pode, né? Num jogo importantíssimo como esse, o Guarani já conseguiu um gol de pênalti, porque também tem dificuldades. E ele jogou nos pés do jogador do Sampaio, que pra sorte não conseguiu dominar de maneira ideal pra finalizar. E aí essa bola voltou depois para a zaga do Guarani, para o Koslinski, foi reposta, tudo tranquilo. Só que dessa jogada, um cartão amarelo para o Leandro Vilela. Então um prejuízo aí depois do erro do goleirão do Guarani. Agora, Carlão, a gente não pode elogiar mesmo zaga e goleiro antes de terminar o jogo, né? Tem que tomar cuidado, né? Se o Poveda tivesse um pouco esperto, se ele conseguisse dominar, fatalmente sairia o gol de empate. O Guarani tem que tomar cuidado com esse Igor Catatal, hein? Essas tabelas, quando ele chega com muito perigo. Aliás, no primeiro tempo é o jogador mais insinuante. Cruzamento da área, passa pelo Mateuzinho, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos mais uma vez, vou chamar de novo, vamos de novo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Koslinski vai lá de novo, bateu o tiro de meta com a bola ali no meio da pequena área. Koslinski, pelo amor de Deus, hein, Koslinski? Pelo amor de Deus, hein? Agora acertou. Joga a bola lá para o campo de ataque, faz o lançamento. Quem sobe de cabeça escora. E Yuri botou o Isaac na ponta canhota com ela, dominou, ajeitou perto da direita, vai pro cruzamento, a bola sobrou com o Jamerson. Tem o Isaac do lado, ele recebe novamente, fez o passe mais atrás com o Giovanni Augusto. Preparou o cruzamento, prefere o passe encontrou o Rodrigo Andrade ali pela meia direita. Rodrigo Andrade vai pra finta, na dividida ali com o Ferreira. Melhor pro Rodrigo Andrade, fica com ela lá pela direita, finta bonita. Chegou na linha de fundo, cruzamento feito, zagueiro bota pra fora. Alan Godoy chegou para botar para fora, assustou todo mundo. E quando ele chega na bola, dá a impressão que ele vai estar para dentro do gol, viu, Adriano Almeida? Foi no limite mesmo, Cabela, porque o Yuri chegava muito próximo do Alan e ia finalizar. E essa bola tinha muita chance de ir para o gol. O Alan Godoy colocou a perna, evitou o escanteio para o Guarani, Jamerson na bola.
Jamerson, segundo escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Jamerson vai para a bola, todo mundo lá na área. Jamerson na cobrança com o pé da canhota, foi para a bola, preparou o levantamento, vem pelo meio, subiu de cabeça Langonoy para fazer o corte. Atravessa todo o campo, vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pelo lado direito. 36 minutos e 50, 36 e 50 deste primeiro tempo. 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança mais uma vez, joga a bola para a grande área, faz o corte o Paulo Sérgio, ela sobra com o Hipólito, sai jogando errado, sobra com o Giovanni Augusto, agradeceu o presente, carregou linha de fundo, deixou de calcanhar para o Júlio César, ameaçou cruzamento, dominou, devolveu com o Alvarinho, Rodrigo Andrade com ela, faz a finta, escapa bem da marcação, foi tocada, é falta! Meia direita, é falta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Falta em cima do Rodrigo Andrade, que estava fazendo uma fila por ali. E aí foi derrubado, não conseguiu evoluir no jogo. E o Guarani agora com falta perigosa. O Giovanni Augusto provavelmente vai lançar essa bola para a área. A galera tá mandando mensagem através do WhatsApp, o 991869070. Daqui a pouquinho o Fábio Chave vai ler as mensagens que estão chegando lá. Daqui a pouquinho o Fábio Chave vai mandar mensagem pro ar, porque tem falta pro Guarani pela meia direita. Vai todo mundo ali pro meio da grande área. Bom momento para o Bugrão, tem Giovanni Augusto e Jamerson, os dois na bola. Giovanni Augusto de perna direita, Jamerson de perna canhota. Todo mundo na área, autoriza o árbitro. Giovanni Augusto passou pela bola. Jamerson preparou, bateu para fora do gol. Só tiro de meta para a equipe do Sampaio Correia. Fábio Scheibe, mensagem está chegando aí, você vai mandando pro ar, Fábio. É isso aí, Cabela, muitos bugrinos daqui entrando em contato com a gente pelo 991869070. O Amarildo Brenner, de Hortolândia, diz que não aceita outro placar que não seja vitória hoje. Já o Marcelo, do Jardim Mira, tá feliz com a vitória parcial, tá aí no brinco curtindo o jogo e diz que hoje é vencer ou vencer. Já o Alfredo Lima, do Cambuí, diz que hoje vai dar bugrão. Legal, galera, também aqui no Brinco de Ouro acompanhando o somzão da CBN Campinas. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. É a equipe líder no Ibope aqui em Campinas. Toca a bola mais uma vez, o Sampaio Correia que vem pro campo de ataque lá pela direita. Chegou por ali, Renatinho toca na bola, André Luiz tentou passar ali pelo meio, Catatal chega atrasado, quem chega pra fazer o toque é o Isaac, rola a bola pelo lado esquerdo com o Jamerson, tenta sair jogando, a bola bateu em cima do Isaac e foi pra fora. Manual que favorece a equipe do Sampaio Correia que se mantém no campo de ataque. 39 minutos deste primeiro tempo, 1-0. O Bugrão tá ganhando, sobra de bola com o Maurício, toca no Poveda, de calcanhar, rolou pro André Luiz, ajeitou na perna direita, preparou o chute, preferiu o drible, carregou mais a bola, buscou alguém pro passe, o Catatal recebe o Hipólito lá pelo lado esquerdo, agora sim o Catatal para fazer o domínio, vai pra fita, chegou o Alvarinho por baixo para fazer o corte, sai jogando, tá trabalhando a bola, mas perdeu a bola, André Luiz pegou, bateu, espalma Kozlinski, uma batida de longe. Achei que ela nem foi tão forte, mas foi com um veneno gigante pra cima do goleiro do Guarani, Adriano Almeida. Fez uma curva perigosíssima. E aí o Kozlinski, logo depois da defesa, pagou geral. Porque o André Luiz, apesar de estar longe, teve bastante espaço para poder chutar. E o que não pode acontecer, principalmente num finalzinho de primeiro tempo, que o Guarani vem vencendo. Escanteio pro Sampaio. Correu o Renatinho pra bola, levantamento fechado pra fora do gol. Mais uma vez ele tenta o gol olímpico, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 40 passados é o primeiro tempo, 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. Giovanni Augusto de pênalti. Sampaio Correia. Nada para a equipe do Sampaio Correia. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, Juventude e Avaí vão empatando por 0-0. Às 7 da noite tem Atlético Paranaense e Fluminense e Red Bull Bragantino e Palmeiras. CBN. Toca a bola, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito para a grande área, quem sobe de cabeça é Mateuzinho, resvala na bola, André Luiz, ela vai sobrando pela direita com o Maurício, que chega na cobertura para ficar com ela de um lado e outro, o Jamerson bem no jogo, mais uma vez, bola tocada com o Vilena, devolve do Jamerson faz o domínio, levanta a cabeça, recua com o Derlan para trabalhar tudo de novo a saída de bola da equipe do Guarani, lá no campo defensivo para começar, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria, são os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Carlão, você tem que mudar o Guarani para alguma coisa, tem que mudar alguma coisa nesse Guarani do primeiro tempo para a segunda etapa, Carlão? Olha, o Guarani tem que tomar cuidado ali no meio, principalmente nos arremates do André Luiz. O Rodrigo Andrade, quando ele sai para jogar, ele sai com muita qualidade, mas há um espaço aí na marcação entre o Vilela e o Rodrigo Andrade, que a segunda bola, normalmente ela tá ficando com o Sampaio e tá arrematando em gol. Isso leva perigo, então tem que ajustar essa marcação, não pode dar moleza para esses jogadores do Sampaio não, os do meio campo principalmente. 41 minutos e 40, bola recuada com o João Vitor, faz o domínio, tem marcação do Renatinho, ele devolve com o Derlan, lado esquerdo, perto da canhota, deixa curtinho com o Isaac levanta a cabeça, busca o espaço, prefere o toque lá atrás para começar de novo o João Vitor, vai tocando a bola, a equipe do Guarani, vai ajeitando o espaço ali pelo meio campo, o Rodrigo Andrade distribui lá pelo lado direito com o Alvarinho, já domina da perna direita, devolve no Vilela, círculo central do gramado, tá sozinho ali o Vilela, hein? Sozinho o Vilela, olha a bola com o Giovanni Augusto, vem buscar o jogo, ajeita na perna direita, levantou a cabeça, brecou, olhou de um lado, de outro, escapou bem da marcação do André Luiz, que estava para cima dele, prefere o toque do lado, ali do lado com o Rodrigo Andrade, devolve Giovanni Augusto, Derlan com ela, o zagueirão, se livra da marcação, fez o passe com o Vilela, lado esquerdo, chega a equipe do Guarani, bota a velocidade, o Isaac, carrega na linha de fundo, o Jamerson pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, quem chega para fazer o corte é o Hipólito, ela sobra do peito do Catatal, no campo defensivo da equipe do Sampaio Correia, lá pela direita, esquerda Ferreira, com ela toca no Hipólito, recua lá atrás para começar de novo com Paulo Sérgio, zagueirão da equipe do Sampaio Correia, olha a bola ali pela intermediária, com outro zagueiro que é Alan Godoy, faz o passe pela direita com Maurício recebe a bola, faz o domínio pelo meio, André Luiz vem buscar o jogo, domina na perna da canhota, recua com Alan Godoy mais uma vez para fazer o domínio. Agora ele fica acompanhando de longe ali, só de um lado, de outro, tocando a bola, quem a bola recuada agora com o Matheus Inácio. Para começar de novo para a equipe da Bolívia querida. 43 minutos é o primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Giovanni Augusto de pênalti marcou para a equipe do Guarani. Vem Bolívia querida para o campo de ataque ali pela intermediária. Trabalhando por ali com o André Luiz. Deu um tapa na bola pela direita. Mateuzinho já recebe, domina na perna direita. Pintou cruzamento lá na segunda trave. Vai subindo Kozlinski para ficar com ela e botar ordem na casa do Bugre. Muito tranquilo o Kozlinski nessa, né, Adriana? Sim, Cabela, sem problema nenhum, cruzamento veio sem direção e aí o goleiro subiu alto, pegou e já repôs. Finalzinho de primeiro tempo ou não, né? Tô esperando aqui os acréscimos, o Guarani vai vencendo 1-0. Eu acho que nós vamos ter no mínimo 6, no mínimo. Eu ia falar 5. É, eu acho que 6. Torcida pega no pé, bola vem pro ataque, a equipe do Sampaio Correia, Renatinho toca na bola pela direita, Mateuzinho, perto da direita, levantamento da área, João Vitor de cabeça estava lá para fazer o corte, ela vem pelo meio, Ferreira resvala na bola, ela vai sobrando com o Alan Godoy lá no sistema defensivo, todo encolhido, a equipe do Guarani, tá esperando, todo mundo esperando, toca a bola, a equipe do Sampaio, lá pelo lado esquerdo, Paulo Sérgio, já recebeu a bola, dominou na perna da esquerda, direita, rolou com a perna canhota, aqui pela direita com o Alan Godoy. Vai tocando de um lado, de outro, a equipe do Sampaio. Giovanni Augusto faz a pressão. Lá para cima do Paulo Sérgio, a bola recuada com o Matheus Inácio. Sai da grande área. Devolve lá pela esquerda mais uma vez com o Paulo Sérgio. Zagueirão sai do campo defensivo. Carrega a equipe do Sampaio Correia para o campo de ataque. Lado esquerdo. Mais o domínio. Júlio César encosta na cobertura. Ele fez o passe pelo meio. Isaac antecipou, ficou com ela. Sai jogando, joga errado. Recupera o Ferreira. Toca do André Luiz. Vem Sampaio Correia para o campo de ataque. Recebe lá pelo lado esquerdo. Quem fica com ela dominado lá é Catatal. Dominou, botou pro Hipólito. Foi para a tabela. Carregou linha de fundo, girou o cruzamento da grande área, desvio de cabeça, para fora do gol! Sai à direita do Kozlinski, vai em linha de fundo, tiro de meta, quem favorece a equipe do Bugre. Que bobeira, Guarani lá pelo lado direito defensivo do Bugre, Adriana Almeida. É onde o Sampaio Correia tem tido mais liberdade para conseguir atacar. Agora, depois do cruzamento, a bola veio para o Renatinho, que é baixinho. Se fosse para o Poveda, talvez a definição desse lance seria diferente. Foi pro Renatinho, tiro de meta e você acertou, viu, Cabela? 6 minutos de acréscimo. Sabe que isso significa que eu acertei, Adriana? O quê? Nada! 45,5. O jogo tá parado ali, tem uma falta pro Sampaio correr ali pelo meio. O árbitro tá chamando a atenção, na verdade, ele parou o jogo. Ele achou que tivesse machucado o jogador do Sampaio e não aconteceu nada. Tá conversando lá com o Giovanni Augusto, bola ao chão, para começar de novo para a equipe do Sampaio. 45-40. Você tem a impressão que esse árbitro parece que ele quer aparecer mais que o jogo, viu, Carlão? Ele é muito preciosismo, né, para marcar as infrações na hora da cobrança de lateral. Aí por isso que acaba irritando, né?
Pois é, rapaz. Aquele tudo certinho, sabe? É tudo muito certinho, na hora que erra, vai fazer uma... Bom, meu Deus do céu, vamos deixar pra lá, vamos falar não, vai. 46, já passamos de 46 minutos desse primeiro tempo, 1-0, a Guarani tá ganhando. Bugrão tá na frente, resultado importante pra equipe do Guarani, 3 pontos importantíssimos. Vem bola pro câmera, ataque o Bugre, sobe de cabeça, Paulo Sérgio, bota a bola pra fora. Emanuel, quem favorece o Bugrão, é lá pela direita. Olha lá o Mozart, que é isso, fazendo embaixadinha lá no banco de reservas, hein? Se o Guarani tivesse perdido, ele ia dar um pico nessa bola e ia jogar lá longe, ali, tanta raiva que tava. Tá ganhando, vamos fazer embaixadinha. Vem bola pro câmera, ataque, sobe de cabeça o Hipólito, bota pra fora mais uma vez, é outro Manual que favorece a equipe do Bugre lá pela direita. 46-40, reta final de primeiro tempo, vamos a 51, 1-0, o Guarani tá ganhando, arremesso Manual lá no campo de ataque, lá pela direita, passa por todo mundo, quem chega é o zagueirão por baixo, bota pra fora, arremesso Manual. Eu acho que essa bola era do Sampaio, né, Dri? Sim, o zagueiro, o Alan Godoy achou melhor não correr riscos e aí colocou para lateral, melhor para o Guarani. Arremessa Manual pro Guarani, toma distância, joga a bola pra grande área. Chega o zagueirão, dá um bico da bola, pega na orelha dela, subiu, desceu o Jamerson, devolve a bola pra grande área. Quem sobe agora de cabeça é o Alan Godoy. Já porta a saída de bola rápida da equipe do Sampaio Corrêa pela direita. O Jamerson acompanha. Aqui pela direita o Mateuzinho. Brecou, girou, chegou por baixo. O Jamerson faz a roubada de bola. Toca na bola o Isaac, fez a rolada pela esquerda. Giovanni Augusto carregou pela meia, botou na frente da grande área. Júlio César de frente pro gol, rolou. Vilela recebe lá na ponta direita para ficar com ela. De primeira faz cruzamento na segunda trave. Isaac joga pelo meio, goleiro subiu, deu um tapa na bola. Tirou da cabeça do Yuri para sair jogando rapidamente a equipe do Sampaio. Vem pro campo de ataque, chega mais uma vez Emerson, agora com falta. Mas o Matheus Inácio tirou da cabeça do Yuri, hein, Adriano Almeida? Foi uma tirada providencial. O Matheus poderia até tentar segurar essa bola, mas eu acho que seria temerário, porque o Yuri chegou muito bem, vai muito bem pelo alto, o atacante do Guarani. E aí ele deu meio que um toque de vôlei, para lembrar da partida de vôlei nossa que está no YouTube, Renata e César. E agora o Sampaio desce de novo. Lançamento feito. O Catatal dominou pro Alvarinho, que toca na bola, sai jogando a equipe do Guarani, Giovanni Augusto, devolve lá pela direita, Júlio César com ela, domina, faz a finta, gira o corpo, de um lado, de outro, chega a marcação do Ferreira, ele recua com o Alvarinho, tudo de novo, mas o último toque do jogador do Sampaio, correu, arremesso Manual para o Guarani, lá pela direita, sem muita pressa, né? Sem muita pressa a equipe do Guarani, deu arremesso lá com o Alvarinho, 48-40, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Vem lançamento pro campo de ataque, sobe o Mateuzinho para fazer o domínio ali com o peito. Tem marcação em cima dele do Jamerson. Mateuzinho vem com a bola, ele recua com o Maurício. Maurício faz o domínio, mantém a equipe do Sampaio Corrêa no campo de ataque. Mais uma vez ali pelo lado direito, bota na frente, lançamento errado. Vilela agradece o presente, fica com ela o Bugrão. Levanta o torcedor. Rodrigo Andrade domina, rola a bola com o Isaac de cavadinha. Passou pro Jamerson, tem a avenida do lado esquerdo. O Jamerson chega, vem pra grande área, invadiu o lado esquerdo, preparou, bateu, desvio. Na rede, pelo lado de fora. Escanteio é pro Guarani, é pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Mais uma vez, Jamerson, muito perigoso. Ele buscava o Júlio César, que fechava pelo outro lado para completar o cruzamento. Só que aí esse chute foi travado. E essa bola subiu e caiu perigosamente, quase encobriu o goleiro Matheus. Melhor pro Guarani, que tem mais um escanteio a seu favor nesse finalzinho de primeiro tempo. Escanteio, é o quarto no jogo, segundo para a equipe do Guarani. Ali pelo lado esquerdo tem o Jamerson e tem também o Giovanni Augusto ali da bola. Os dois próximos à bola, restante todo mundo lá na área. 50 minutos, entramos no último giro do ponteiro. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Giovanni Augusto vai no cruzamento lá na segunda trave, subiu o goleiro, deu tapa na bola, sobrou com o Júlio César, finta bonita, ajeitou, preparou, bateu, explodiu na zaga. Sobra de bola no contragolpe da equipe do Sampaio Corrêa. O Isaac chega cometendo falta. O Isaac dormiu no ponto ali na saída de bola da equipe do Sampaio Corrêa. Na recuperação ele precisou cometer falta, Adriano Almeida. Trocou o contra-ataque por um cartão amarelo. Teve que parar com falta e aí, obviamente, foi amarelado o Isaac. Falta já cobrando, bota o Sampaio no campo de ataque lá pela esquerda, tem o Hipólito, tem o Alvarinho, a bola pra fora, só tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0 para a equipe do Guarani, 1-0 para o Bugrão. Bugrão tá ganhando o jogo aqui no Brinco. Tiro de meta, Kozlinski tá lá, o árbitro pede a bola. Vai terminar o primeiro tempo. Apita
Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani. 1 pro Guarani. Sampaio Correia. Nada para a equipe do Sampaio Correia. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Central da Bola. Oferecimento: TI9 Sistema de Gestão. Muito bem, os jogadores já deixando o gramado, vão saindo lentamente. Os jogadores tanto do Guarani como também da equipe do Sampaio Correia. Tem alguma movimentação em bancos e reservas aí, Adriana Almeida? Você conseguiu presenciar algo? Não, Cabela, nada de inusitado ou diferente. O destaque do banco do Guarani é o lateral direito Diogo Matheus, que se recuperou de uma lesão muscular e voltou a ficar à disposição do técnico Moza, mas por opção do treinador não começou como titular, mas voltou ao banco. Por outro lado, o Gênison, atacante, que também é uma grande esperança de gols do Guarani, uma boa contratação aí para essa temporada, não ainda reúne condições de jogo, está fora do time. Quem sabe para a próxima rodada, a expectativa é essa, é que quem sabe para terça-feira, a próxima partida contra o Vila Nova fora, o Mozart possa também já contar com o Gênison. Muito bem. Daqui a pouco a Adriana Almeida volta aí para a segunda etapa desse Guarani 1, nada para a equipe do Sampaio Correia. Carlão, só aquele destaque do seu comentário daqui a pouquinho, Carlão. Gostei da atitude do Guarani. Tecnicamente não foi legal, mas a atitude, a postura, estas situações me deixaram satisfeitos. Agora vai precisar melhorar. O resultado não está nada definido, não. Muito bem, Fábio Scheibe, dá uma passadinha nos resultados da Série B, dos jogos já realizados e os que estão em andamento. Ô, Fabião, por favor. Vamos lá, Cabela. Além de Guarani e Sampaio Correia, agora em andamento, no intervalo, o Brusque vai vencendo o Vasco por 1-0. O CRB faz 1-0 no Sport, 27 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Guarani precisa agora torcer contra o Brusque, né? Torcendo pro gol do Vasco, pro Brusque, para ele poder passar o Brusque nessa rodada, né? Porque o Brusque agora tem 28 pontos, o Guarani tá indo a 29, mas o Brusque ganhando vai a 31, né? Já realizados 3 jogos. O Náutico fez 2-0 no Ituano ontem à noite e o Grêmio fez 2-1 no Vila Nova. Hoje de manhã, Novo Horizontino 1, CSA também 1. Muito bem, são 5 horas e 26 minutinhos. O sol já está se escondendo atrás dos prédios aqui no centro de Campinas. Daqui a pouquinho a gente volta pro bate-papo aqui com o Carlão, pro comentário do jogo, também pros demais resultados e tudo mais para você que acompanha o futebol da CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Cummins, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, caminhão Foton é na Caro M.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19-99800-5939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19-99800-5939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Volta, são 5 horas e 30 minutos e volta aqui com o futebol da CBN Campinas, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro. O Guarani está ganhando por 1-0, gol do Giovanni Augusto, cobrando pênalti neste primeiro tempo. O Guarani faz 1-0. Então vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Carlão de Freitas, para quem que você dá a medalha no primeiro tempo? Olha, o Cabela, não foi um jogo bem disputado, né? Um jogo muito truncado, muito amarrado, né? Do lado do Sampaio, eu gostei do Igor Catatal, chamou atenção ali pelo lado esquerdo, depois o Guarani ajustou a marcação. Do lado do Guarani, o Giovanni Augusto assumiu a responsabilidade do pênalti, mas não fez lá uma grande partida. Eu gostei do Jamerson. Ele é um cara que chama, né? Que assume a bronca, né? Errando ou não errando, ele sempre cria uma opção aqui pelo lado esquerdo. Então, pela maneira como ele participou, um cara muito brigador, um cara guerreiro e deu conta também na parte da marcação, eu fico com o Jamerson Bahia. Aí, portanto, o Jamerson Bahia, o craque do jogo aqui no futebol CBN Campinas. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. 5h31, Carlão de Freitas. Comentário do jogo desse primeiro tempo. Como você diz, amarrado o jogo, né? Truncado, esquisito o jogo. Truncado. Não foi legal. As duas equipes. Até que a parte disciplinar foi bem, mas muito essas divididas de cabeça foram 4, 5, né? E a cada atendimento, 2, 3 minutos. Então o jogo não flui. E o Guarani precisa se impor, precisa colocar volume, precisa fazer com que a torcida participe do jogo. E isso não aconteceu. Fez o gol de pênalti, um pênalti claro, né? O Alan Godoy, né? Colocou a mão na bola, mas ficou aquele gostinho, aquela sensação de poderia ter sido melhor. A vantagem é importante, é significativa, de repente pode até tirar o time da zona de rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados, mas a maneira como se desenhou a primeira etapa, eu não fiquei satisfeito. Acho que o Guarani não conseguiu se impor, tirando o Jamerson, que queria jogo pelo lado esquerdo. Assim, a atitude teve, os jogadores queriam jogo, mas em nenhum momento o Guarani se impôs. Tanto é que o Sampaio Corrêa desperdiçou oportunidades, jogando, abusando, né, se utilizando da bola parada, que é uma arma importante do time do Maranhão. Os arremates de longa distância, André Luiz principalmente chegando, né? Até chamava a atenção. O Cabela me perguntou o que eu mudaria no Guarani. Eu acho que há um espaço ali entre o Leandro Vilela e o Rodrigo Andrade, e o Sampaio conseguiu se aproveitar disso, arrematando de longa distância, e o Kozlinski fazendo uma boa defesa, principalmente no chute do André Luiz. O lado esquerdo com o Igor Catatal começou a gostar do jogo, né?
mas depois o Alvarinho até que deu conta do recado, mas tomar cuidado também. Mas foi um primeiro tempo burocrático das duas equipes. Né? Primeiro, em virtude dessas faltas, o jogo não se desenrolou, isso não é interessante para o Guarani. E depois que o Guarani em nenhum momento conseguiu se impor. A não ser as descidas pelo lado esquerdo com o Jamerson, ora o Giovanni Augusto querendo participar, a bola aérea pro Yuri também é uma jogada interessante, mas em nenhum momento a gente falava, nossa, o Guarani amassando, o Guarani jogando, colocando o Sampaio Corrêa em dificuldade. Não teve isso. Foi um primeiro tempo burocrático, o Guarani pelo volume, pela atitude, legal, vence o jogo. Mas eu acho que para segurar esse resultado ou para construir uma vantagem ainda maior, vai precisar de mais. Acho que ficou devendo nesta primeira etapa, mas de qualquer maneira um resultado super importante e que, se permanecer, dá um desafogo legal para o Guarani. Comentário do jogo de Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Futebol Globo CBN. Muito bem, por enquanto não tem movimentação dos times voltarem programado ainda aqui no Brinco de Ouro. São 5h35 nesta tarde de sabadão. O sol já vai se pondo, o ventinho meio que geladinho. Aqui tá chegando um ventinho bem gelado na cabine aqui já, viu? Fábio Scheibe, vamos bater um papo aqui, Fábio Scheibe, a respeito desse Guarani, a vitória do Guarani. O Guarani tá subindo para qual posição nesse momento, o Fábio Scheibe? Pois não, Cabela, o Guarani tá indo a 29 pontos na 17ª colocação agora, o Bugre no primeiro time que entra na zona de rebaixamento. Tá, é o primeiro ali na zona de rebaixamento, portanto, 17º colocado, a equipe do Guarani. Ele tá a quantos pontos do primeiro fora? E quem é o primeiro fora? Exatamente, a Chapecoense, que joga com a Ponte Preta logo mais às 7 horas, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com os mesmos 29 pontos, Cabela. Pois é, então, por exemplo, se a Ponte ganhar da Chape hoje, fica os dois com o mesmo número de pontos, mas o Guarani continua na zona de rebaixamento, é isso? É verdade, é isso mesmo. E também o Brusque tá ganhando do Vasco agora, tá indo a 31 pontos, né? Pois é, e esse Vasco não consegue engrenar fora de casa, Carlão. Fora de casa o Vasco não vai. Não se impõe, né? É. Não se impõe e um time do tamanho do Vasco não pode ser uma presa tão fácil fora de casa. Se configurar esse resultado, ou se confirmar esse resultado, acho que é a 6ª derrota consecutiva do Vasco longe do Rio de Janeiro. Poxa vida, e lá na parte de cima, o Fábio Scheibe, o Vasco, essa derrota, ele tá em que lugar dentro do G4? O Vasco estaciona na 4ª colocação com 45 pontos. O primeiro é o Cruzeiro com 58, o Bahia tem 47, o Grêmio também chegou aos 47 pontos. E o Vasco é o 4º com 45 pontos. Tá, e o 5º, 6º e o 7º, quantos pontos tem? Quem são aí? Fala pra gente aí. O Londrina é o 5º colocado com 41 pontos, só que o Londrina ainda joga nessa rodada. O Sport está jogando, perdendo para o CRB por 1-0, fica nos 40, e o CRB sobe para 39 pontos na 7ª colocação, Cabela. Vai ficando embolado a parte de cima ali novamente, né? Vai embolando de novo, né? A parte de cima ali também. Mas a parte de baixo que nos interessa nesse momento, portanto, o Guarani, com a vitória, vai ser o primeiro ali na zona de rebaixamento, não vai conseguir se manter o resultado do Brusque, essa vitória para cima daí. E se empatar o jogo lá, hein, o Fábio, se o Vasco empatar com o Brusque? O Brusque tem mais número de vitórias que o Guarani, Cabela. Então o Brusque ficaria na frente do Guarani ainda. O Guarani manteria na 17ª colocação, mas o Brusque ficaria com 29 pontos. Também com 29 pontos, né? Muito bem. Muito bem, os times já estão voltando aqui no Brinco de Ouro. O Kozlinski está ali fazendo o trabalho de aquecimento para a segunda etapa. A equipe do Sampaio Corrêa já está voltando. E eles já vão voltando ali e vão conversando ali com a arbitragem. E o Guarani continua lá no vestiário. Adriana Mendes já está colocadinha em campo já novamente, Sim. Adriana? Sim, Cabela, só o Kozlinski que voltou ainda pelo lado do Guarani e o pessoal do Sampaio já retornou, inclusive vamos ter alterações na equipe do Sampaio.
Muito bem, Sampaio tá voltando ali, parece que vamos ter duas alterações, né? Duas mexidas ali no Sampaio, né? Tem dois jogadores ali que vão entrar no gramado, no campo. A Adriana daqui a pouquinho já confirma pra gente essas substituições na equipe do Sampaio Correia. O Carlão falou que não mexeria da equipe do Guarani, mas tem que se impor um pouquinho mais no jogo também, tentar apertar um pouco mais a equipe do Sampaio Correia, né, Carlão? O Guarani não impôs um ritmo, sabe, Cabelo? Aquela coisa de jogar em casa, pressionar, não deixar o adversário respirar, amassar o adversário no campo de defesa. Isso não aconteceu. O Guarani teve lampejos. Tanto é que se pegarmos aqui as finalizações, vou pegar aqui a estatística do jogo, o Sampaio finalizou 10 vezes contra 5 do Guarani. Tudo bem, em gol foram poucas as finalizações, mas a gente percebe que o Sampaio fustigou. O Sampaio colocou a defesa do Guarani em dificuldade. O Guarani também colocou. Mas, por exemplo, o Matheus não fez uma defesa ali, tirando essas bolas em que ele saiu socando, tirando da cabeça do Yuri e tal. Mas um milagre não aconteceu. E o Guarani fez um gol de pênalti. Não fez o gol de uma jogada bem feita, bem organizada, bem encaixada. Então, por isso, a gente cobra mais na segunda etapa, até porque o time do Guarani tem para dar. Agora, atitude, força, vontade de vencer, isso não faltou. O Guarani assumiu a responsabilidade, sabendo que é um jogo importante, sabendo que o resultado é fundamental nesta briga para sair do Z4. Agora, tecnicamente, ficou devendo. Muito bem, as equipes estão voltando, o Guarani já voltando na sua totalidade ali também, vai se ajeitando o gramado para o reinício da partida, o início dessa segunda etapa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E como a gente dizia, mexeu 2 vezes a equipe do Sampaio Correia. A Adriana vai confirmar daqui a pouquinho. Assim que a bola rolar, ela vai confirmar pra gente essas substituições na equipe do Sampaio Correia. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo e você acompanhar no sonsaço da CBN Campinas. Logo depois de Guarani e Sampaio Correia, tem Chapecoense e Ponte Preta com Júlio Nascimento na transmissão aqui no Sonzão da CBN Campinas. Lá no YouTube, Esporte CBN Campinas, 18 horas, tem vôlei Renata e SESI com Rafael Pio. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol CBN Campinas. Guarani, Sampaio Correia. Vem Sampaio Correia pro campo de ataque. O lançamento é feito pro Renatinho lá pela ponta direita. Tem a marcação do Jamerson pra cima dele. Jamerson faz o corte da primeira. Na segunda fica Renatinho pra cima dele, que chega rasgando, dá um bico na bola. O Vilela bota pra fora em arremesso manual pra equipe do Sampaio. Vamos confirmar as substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 alterações no time do Sampaio Correia. Primeiro, foi embora 22, Maurício, para a entrada do 17, Nadson. Nadson, 17, tá no jogo. Quem também saiu foi o 8, Ferreira, para a entrada do 18, Lucas Araújo. Lucas Araújo, camisa 18, tá no jogo e o Sampaio tem escanteio, Renatinho na bola. Já começa o Sampaio Correia pra cima do Guarani, tem escanteio primeiro dessa segunda etapa, lá pela ponta direita, Renatinho tá na bola, vai todo mundo lá pro meio da grande área, correu pra bola, levantamento feito, a bola tá viva na grande área, o desvio pra fora. Outro escanteio pro Guarani, deu um susto no torcedor do Guarani nesse comecinho de jogo, Adriana. Mas o escanteio fechadinho, cobrado pelo Renatinho. O André Luiz foi ali no primeiro pau desviar, a zaga do Guarani estava atenta. Outro escanteio igualzinho ao primeiro. Vai pintar o levantamento pra dentro da grande área mais uma vez, mais um levantamento que vem pra dentro da grande área. Escanteio pra equipe do Sampaio Correia. Vai se ajeitando lá, Renatinho vem pra bola, pra grande área, pintou o levantamento, marca no pênalti, subiu a zaga do Bugre pra fazer o corte. Tira o perigo lá do meio, pra sair jogando mais uma vez a equipe do Sampaio. Fica a bola dominada no campo defensivo, a bola recuada lá atrás pra começar tudo de novo. A equipe do Sampaio. Vai lá o goleiro, hein? Matheus Inácio, ele manda a bola lá pro campo de ataque, faz o lançamento lá na frente, quem chega para fazer o corte e ficar com ela, Júlio César, já domina, coloca no gramado, despacha pro ataque, lançamento lá no ataque para ninguém do Guarani, o Yuri se apresenta, mas está longe, quem chega é o Matheus Inácio para dar um bico na bola, tira o perigo dali, sobe, desce a bola, tem marcação forte ali da equipe do Guarani, fica caído o Rodrigo Andrade, Poveda comete falta, tá parado o jogo, é falta que favorece a equipe do Guarani nesse comecinho de jogo ali pelo lado direito. 1-0, Guarani tá ganhando. Giovanni Augusto de pênalti no primeiro tempo, hein?
Giovanni Augusto de pênalti no primeiro tempo, faz 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Falta pro Bugre, o Varinho tá na cobrança, perto da direita, já faz o lançamento, joga lá pra conta esquerda, lançamento feito, quem sobe de cabeça é o Mateuzinho, dá um bico na bola, o Guarani sobe de novo, o Isaac domina no peito, coloca no gramado, gingou de um lado, de outro, buscou espaço, tem marcação pra cima, bola pra fora, último toque do Bugrino, arremesso manual pro Sampaio que voltou a 1 milhão por hora ali o Sampaio Correia, hein? Toca a bola rapidamente ali, tentando envolver o Guarani pra chegar lá no ataque, chega... O Sampaio pro segundo tempo, muito diferente. O Carlão fala daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Carlão fala. Toca a bola mais uma vez. A equipe do Sampaio Correia que vinha pro campo de ataque. Sobe, desce a bola ali pelo meio. Bola pra fora mais uma vez. É outro manual que favorece a equipe do Sampaio Correia. Já cobrado. Bota a bola no campo de ataque. O lançamento foi feito lá na esquerda. Que chega por baixo para dar um bico na bola. Quem chegou lá e deu um picão na bola, jogou pra fora, foi o Derlan. Bota pra fora, arremesso manual pra equipe do Sampaio. Já cobrado, vem bola pro ataque, mais uma vez, a zaga do Guarani corta, bota pra fora, é outro manual. É lá pela direita, mais um manual que favorece a equipe do Sampaio. 3 minutos e 50, só jogou Sampaio correr nesses 3 minutos até aqui. Lançamento feito lá pela direita. Opa! Se enroscaram ali, o Derlan e o Renatinho, e a falta tá anotada para a equipe do Sampaio correr. É quase um escanteio lá, viu, Adriana? Aquele famoso escanteio de mangas curtas no embate do Derlan com o Renatinho. O Derlan fez a falta e ainda levou a pior, saiu mancando ali. No primeiro tempo ele estava mancando um pouquinho, agora está mancando um pouco mais. Mais uma cobrança perigosa para o Sampaio e é ele, o dono das bolas paradas, Renatinho. Daqui a pouquinho tem informação aqui no futebol da CBN Campinas, tem gol na rodada, daqui a pouquinho o Fábio Chabi vai informar porque tem falta pro Sampaio Correia lá pela direita, vai na bola, Renatinho perto da direita, levantamento, primeiro pau, desvio feito, sobe a zaga para fazer o corte, ela vai sobrando com o Nadson, dá um bico na bola, a bola foi lá no 19º andar, vem de cabeça para fazer o corte, o Yuri já bota no campo de ataque, só sobrando da equipe do Guarani, Júlio César corre também o Mateuzinho para recuperar pro Sampaio, só dá Sampaio, vem para cima de novo com o Lucas Araújo ali pelo meio, trabalhou a bola na chegada do Renatinho, de fora a batida, explodiu em cima do Rodrigo Andrade, recupera a bola a equipe do Bugre, já toca na bola o Yuri, lá pelo lado esquerdo, ele chegou na dividida por baixo ali pra cima dele, o Mateuzinho para fazer o corte, sobra de bola com o goleiro, o Matheus Inácio. Carlão de Freitas, esse Sampaio com 5 minutos tá tentando amassar o Guarani. Voltou aceso, trocou as peças no meio campo, esse Lucas Araújo chamando a responsabilidade, saindo com a bola dominada. Voltou melhor, o Nadson vai colocar um pouco de fogo, o Guarani tem que tomar cuidado e quando sair no contragolpe, sair de uma maneira mais organizada. Poveda de longe para longe do gol. Meu Deus, essa ele pegou na bola quando ele mandou quase lá na arquibancada, hein, Adriana? Nem dá para dizer depois desse chute, né? Para imaginar, na verdade, que o Gabriel Poveda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com esse chute todo torto. O Poveda que foi criado aqui no Estádio Brinco de Ouro, é da base do Guarani, surgiu muito bem nas categorias de base. Em 2018 fez uma Copa São Paulo, chamou a atenção e aí subiu para o profissional, mas no profissional jogou de junho a novembro de 2018 e depois já deixou o Guarani, rodou um pouco e agora é o artilheiro da Série B, vestindo a camisa do Sampaio. Vem Guarani pro campo de ataque, chega por baixo para fazer o corte, Lucas Araújo, a bola foi para fora, arremesso manual pro Guarani. Fábio Chaib, tem gol na rodada, o gol é de quem, Fábio? Gol que interessa ao Bugre, Alex Teixeira empata o jogo em Brusque, agora Brusque 1, Vasco também 1. Muito bem, portanto aí, nesse momento, tá todo mundo com 29 pontos ali, né? Chape, Brusque e Guarani, é isso? Exatamente, Cabela. Toca a bola a equipe do Guarani pela direita com o João Vitor, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, vem o Hipólito, tenta fazer um toque ali com defeito com o ombro, a bola bateu na canela do Alvarinho, deu certo pro Guarani, sobra de bola com o Giovanni Augusto, rola a bola com o Rodrigo Andrade, devolve a bola pelo círculo central do gramado com o Derlan, a torcida pede o toque no campo de ataque, lá na frente, olha lá quem recebeu ali pela meia esquerda foi o Vilela, pisou na bola, abriu lá pela esquerda com o Jamerson, recebe a bola o Jamerson, é o Isaac, dominou de um lado de outro, recuou, mais uma vez com o Derlan, Jamerson tá aberto lá pela esquerda, tá só esperando, vem Derlan com ela, tentou o lançamento, joga em cima do jogador do Sampaio, agora sim de cabeça ele faz o lançamento e marcação, bola vai sobrando com Guarani, é lá pela esquerda, Jamerson com ela, tá livre de marcação, pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça!
Bugrão! Yuri deu uma testada na bola contra o gramado, ela foi no canto alto esquerdo do goleiro Matheus Inácio, estufando a rede. 7 minutos desse tempo, o Guarani faz o segundo. Yuri de cabeça, Yuri. O centroavantão do Guarani foi lá de cabeça para mandar pro fundo do gol. Mas eu daria uns 30% desse gol, se não mais, pro Jamerson, cruzamento na cabeça do Yuri. Bota o Bugrão mais à frente ainda e a gente dizia, o Sampaio aperta, o Sampaio cresce, o Sampaio vem com vontade. O Guarani respondeu com 7 minutos e faz o segundo gol do Bugrão. Guarani 2, nada pro Sampaio Correia, Adriano ao meio, detalhe do gol. Você falou bem, boa porcentagem do gol com participação do Jamerson, o líder em assistências ao Sampaio. Vem Sampaio, Lucas Araújo rola a bola pro Poveda, chegou por baixo, quem chegou? Olha lá quem chegou para fazer o quarto, o Jamerson, mas a bola bateu e voltou, vem bola pra grande área, cruzamento lá dentro, sobe João Vitor de cabeça, sobra Lucas Araújo, domina na coxa, tenta a finta, Júlio César bota o corpo pra frente, é falta nele! É falta que favorece a equipe do Guarani, completa, Adriana. O Jamerson é o líder de assistências do Guarani nessa Série B. Mais uma vez, soberano pelo lado esquerdo. Um cruzamento milimétrico, perfeito. E o Yuri é muito bom pelo alto. Ele consegue trabalhar de cabeça muito bem. E quando ele sobe sozinho, meu amigo, não tem pra ninguém. Escolheu o canto naquele cabeceio de manual, certinho. Do chão pra cima, sem chances pro goleiro Matheus. Guarani encaminha a terceira vitória consecutiva em casa nesta Série B. 2-0. Tá bonito na frente, o Bugrão vence 2-0. Yuri marcou o segundo gol para a equipe do Guarani. Carlão de frente, a gente dizia que o Sampaio voltou a toda. Voltou a 1000 por hora o Sampaio. Guarani foi lá e jogou um balde de água gelada em cima do Sampaio, gol do Yuri. E o Guarani foi eficaz, né, Cabela? Trabalhando pelo lado esquerdo. Olha o Bugre. Vem Bugre, troca de passes feito. Yuri deixou de calcanhar. Júlio César ficou com ela. Tenta a devolução, vem bola na área. Yuri preparou, bateu, pega o goleiro. A bola voltou. Yuri brigou por ela. Rola a bola. Yuri fica com a rola dominada. Sai da grande área pelo lado direito com ela. Devolve mais atrás com o Alvarinho. Tem marcação pra cima dele. Entre as pernas pra fazer o lance. Finta bonita. Vem Lucas Araújo da roubada de bola. O Yuri desperdiçou o lance ali. Vai tomar cartão o Júlio César. Deu trançapé ali, parou o jogo, não, ficou de graça, mas o Carlão completa daqui a pouco. Essa jogada do Yuri na área, que passe que ele recebeu ali no meio, hein, Adriana? Um passe milimétrico, é o que faltava no primeiro tempo, né? Organização do setor de ataque, troques de passes. E agora eles estão saindo. O Yuri apareceu na cara do Matheus, tentou aquele toquinho por cima, mas ele não saiu, estava muito bem travado. Agora o Sampaio é quem desce. Carlão de frente, completa seu comentário, tá 2-0 pro Guarani, Carlão. O Guarani foi muito eficaz quando desceu pelo lado esquerdo, sempre com o Jamerson, e essa jogada tá se tornando característica, né? Cruzamento do Jamerson e a finalização de cabeça perfeita do Yuri. Subiu como manda o figurino. Subiu alto, subiu forte, olhos abertos, tirando do goleiro, marcando um golaço, um gol decisivo que encaminha a vitória do Bugrão. Yuri! Gol do Guarani, o segundo Guarani, 2-0. Tem que escanteio pro Sampaio, corria lá pela direita, Renatinho tá na cobrança, vem bola pra grande área, preparou o levantamento, marca no pênalti, desceu de cabeça pra fora, não saiu não, tá ali na esquerda, a bola corre também o Lucas Araújo, fica com ela, recua no bico da grande área com o Hipólito, pintou o cruzamento de novo na grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte, aperta a equipe do Sampaio, vem pra cima, Mateuzinho faz o domínio, ajeita a bola na perna direita, preparou o chute, preferiu o passe, bola desviada por baixo, chega o Isaac, corta, tira o lance dali, a sobra de bola com o Nadson, já bota lá pela direita com o André Luiz na devolução, tem Vilela. Quer papo não, dá o bico da bola, joga pra fora do campo e arremesso o Manuel. Giovanni Augusto reclama, mas o Manuel é da equipe do Sampaio, já cobrado, 11:50, é o segundo tempo, tá 2-0 pra equipe do Guarani, vem Sampaio tocando a bola, Renatinho recebeu pela meia, tem marcação em cima dele do Vilela pra fazer a roubada. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 12 minutos é o segundo tempo de jogo. 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 2, Giovanni Augusto de pênalti, Yuri de cabeça. Sampaio Correia. Nada pro Sampaio Correia, central da bola, Fábio Scheibe. Cabela, olha o VAR entrando em ação aí nessa rodada, hein? O Wilton Pereira da Sampaio anulou o gol do Vasco, alegando uma mão de Alex Teixeira. Então segue Brusque 1, Vasco 0. Futebol Globo CBN.
Vasco da Gama. Nós falávamos agora há pouco, não consegue engrenar fora de casa o Vasco. Continua 1-0 para a equipe do Brusque. 12 minutos e 50 segundo tempo, 2-0, Guarani está ganhando o futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! Plano empresarial a partir de 2 vidas, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bola tocada para fora, manual para a equipe do Bugre, lá pela esquerda o Jamerson está na cobrança. Torcida do Guarani canta, torcida do Guarani empurra. Vai tocando a bola mais uma vez, Guarani vem pro campo de ataque, arremesso manual cobrado, sobe de cabeça Alan Godoy, volta a bola com o Jamerson, rola pela meia, ali pela meia esquerda com Vilela faz o domínio, perto direita, vem carregando a bola, deu um tapa nela, passou errado, recuperou Lucas Araújo, carrega o Sampaio Correia pro campo de ataque, lá pela direita, faz o break, levanta a cabeça, busca o Poveda, tem marcação pra cima dele, bola leva vantagem, a equipe não, tá parado o jogo, já que tem pressa na cobrança, cobra a falta rapidinho, Hipólito recebe livre de marcação do lado esquerdo, ajeitou na perna canhota, pintou o cruzamento, desvio de cabeça pra fora. Longe do gol, só tiro de meta, Adriano Almeida. Um cabeceio torto do jogador Gabriel Poveda, que agora tentou o canto esquerdo do Kozlinski sem sucesso. Tiro de meta, sem pressa nenhuma, o goleirão do Bugre que vai vencendo 2-0. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Ponte Preta na sequência de Guarani, Sampaio Correia, Júlio Nascimento dá o recado a partir das 7 da noite. A bola rola lá em Chapecó e a CBN acompanha a Macaca lá na Arena Condá, 18 horas, lá no YouTube da CBN, do Esporte CBN Campinas, no YouTube. Daqui a pouquinho, portanto, vai começar vôlei, Renata, contra a equipe do SESI, jogaço do vôlei masculino no Campeonato Paulista. Quem dá o recado é o Rafael Pio, ao lado dele tem Marco Guarizo, trazendo todos os detalhes para você que acompanha o esporte na CBN Campinas. Toca a bola, a equipe do Bugre aqui pela direita, vai trabalhando com o Alvarinho, recebe, domina, tem marcação para cima dele, quem chega ali é o Catatá, o Alvarinho puxa pelo meio, devolve lá do lado esquerdo com o João Vitor, o Derlan já toca na bola rapidamente para o Giovanni Augusto, que vem buscar o jogo, ele dá um tapinha na bola um pouquinho mais atrás, novamente com o Derlan, encontra o Vilela, livre de marcação, que devolve com o Derlan, lá na esquerda, o Derlan toca na bola, curtinho com o Isaac, vai para a tabela, o zagueiro tá lá na frente, olha a tabela bonita, Giovanni Augusto encontrou o Jamerson, de primeiro o passe foi feito, o Jamerson puxou ali pelo meio, tenta o toque para Júlio César, pede falta, dá vantagem o árbitro, Jamerson recebeu, Derlan devolveu, Giovanni Augusto com ela, bota lá atrás com o zagueirão para trocar de novo, vem Isaac, o Guarani vai tocando a bola, de um lado, de outro, parece que o Guarani tá começando, tá ficando acostumado, o time tá se acostumando em campo, Carlão. Isso demonstra confiança, essa vantagem por 2-0 dá uma tranquilidade para ficar com a bola, de tocar de pé em pé, de rodar, de girar e de criar situações, olha lá. Olha o Bugrão, Jamerson com ela, pintou o cruzamento, rasteiro, era pro Júlio César, saiu muito forte, foi lá pro goleiro Matheus Inácio, que bota o ordem na casa da Bolívia, querida. 15 minutos e 40 deste segundo tempo, Bugrão tá na frente, vai Bugrão, 2-0 pra cima do Sampaio. Sampaio vem pro campo de ataque, lado esquerdo, faz o domínio mais uma vez ali pela esquerda com o Hipólito, rola pelo círculo central do gramado com o André Luiz, que vem pro campo de ataque, rola lá pela direita, Mateuzinho, vem Mateuzinho, toca na bola, faz a abertura, lá do lado direito com o Adson, devolve no Mateuzinho, puxou de um lado, buscou de outro, atrapalha a bola a equipe do Sampaio Correia, tentando chegar na grande área, Mateuzinho tenta o passe ali de letra, a bola sobra com o Adson, chega para fazer a cobertura, o Isaac, sobra com o Jamerson, dá o bico na bola. Pois não, Adriana. Eu tava dando uma olhada aqui nas fotos de Carlos Rodrigues, assessor de imprensa do Guarani, que fica atrás do gol, também acompanhando registrando algumas imagens do jogo. E ele pegou bem na hora em que o Yuri subiu lá no terceiro andar para cabecear essa bola. Pelo olhômetro aqui, ele subiu mais de 1 metro com certeza. E legal. Momento que o Guarani mexe 2 vezes, né? O Guarani vai mexendo 2 vezes. E o Sampaio vai mexer 1 vez. Daqui a pouco a Adriana vai confirmar as substituições na equipe do Guarani e também do Sampaio. Pois não, Carlão. Posso falar uma bobagem aqui? Fale. Esse lance do Yuri, guardadas todas as proporções do mundo, me lembrou aquela cabeçada do Cristiano Ronaldo. Sabe quando ele sobe no jogo contra a Juventus de Turim? Sim. Pelo amor de Deus, hein? Que ninguém nos ouça. Pelo amor de Deus, eu falei gente. baixinho, hein? Lembra. Vagamente, mas lembra. Quanto que eu falei pra você que seria o jogo antes de começar? O jogo 3-0. Gostou da comparação? Yuri e Cristiano Ronaldo? Foi bem, muito. Cabelo? É o Yuri Ronaldo e o Cristiano Tanque. Perdi até o rumo aqui da transmissão. Olha o Guarani! Lá pelo lado esquerdo, o Edson acabou de entrar, já tá com a bola dominada. Lado esquerdo rolou, na entrada da área, furou! Bruno José, furou! Da
Tava quase na marca do pênalti para mandar pro fundo do gol. Ele furou! Ô, Adriana Almeida, pelo amor de Deus, Adriana! Pô, Cabelo, acho que até eu conseguiria chutar essa bola, viu? Era um gol para dar tranquilidade total no jogo e o Guarani administrar até o final. Mas o Bruno José, que eu ainda nem anunciei que ele entrou, fez isso. E tá frio no jogo ainda e, por sinal, tá uma friaca aqui no gramado, um vento forte. Vamos conferir as substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 3 alterações, 2 no Guarani e 1 no Sampaio. Primeiras do Guarani, foi embora o 21, Isaac, para a entrada do 17, Bruno José. Bruno José, 17, tá no jogo. O outro que saiu foi o camisa 7, Júlio César, para a entrada do 88, Edson. Edson, camisa 88, tá no jogo. No Sampaio, saiu 10, Renatinho, para a entrada do 20, Varley. 20, Varley tá no jogo. Muito bem, tá aí as substituições do jogo, portanto, tanto do Sampaio como na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho o Carlão comenta. Tem falta para o Sampaio correr lá pelo lado direito. Tá lá o Varley. Na cobrança tem porte pretinho dele ali, o Mateuzinho. Mas o Varley vai para a cobrança. Todo mundo à frente da grande área. Só tem o Matheus Inácio no campo defensivo do Sampaio Correia. Tá todo mundo lá no ataque. Pintou cruzamento, explodiu em cima. Do Edson, vem pelo meio. A bola recuada. Mateuzinho da perna da canhota. Faz o lançamento para a grande área. Sobe lá dentro de cabeça. Obra de bola do Jamerson. Batida! Gol! Um golaço! Jogadores vão todos para cima do árbitro, pedindo uma falta em cima. Me parece que era o Jamerson que estava no lance. Kozlinski já toma cartão amarelo ali no bolo. Os jogadores do Guarani cercam o árbitro. Vai ter que ter revisão, porque eu também achei que teve uma falta ali no lance, viu, Adriana Almeida? Eu não vi falta, confesso que não vi. O árbitro não dá sinais de que o VAR está sendo consultado, mas o detalhe é que foi um golaço. O Lucas Araújo pegou essa sobra de bola da entrada da área, tinha espaço, arriscou, e aí no canto direito do Kozlinski, que até pulou, tentou ali com o braço direito se esticar todo, não deu certo. O Sampaio do Correia volta para o jogo, diminui a diferença 2-1. 2-1, tá tendo a revisão do lance. O árbitro tá esperando o VAR, porque todo mundo pediu uma falta em cima do jogador. Manda esperar. Bota a mão no ouvido lá, na posição do Zé Rico, né? Posição de Zé Rico, ele tá lá ouvindo e, ó lá. Todo mundo lá, o árbitro continua conversando com o pessoal do VAR. Poveda com o Jamerson, né? Poveda e Jamerson. Eu daria o gol, mas o árbitro pode interpretar de uma outra maneira. É um lance interpretativo. Exato. De repente o árbitro pode entender que o jogo de corpo do Poveda pode ter atrapalhado o Jamerson na subida. Vai no VAR. Ele vai no VAR, o árbitro vai no VAR. Agora é a vez dos jogadores do Sampaio ir pra cima do árbitro. É um de cada vez. Que ele manda, vai, tá. Ô, Cabela, oi. A gente que gosta de bater uma bolinha, um futebolzinho, um golaço desse não tem nem o direito de ir pro VAR. Pois é. Fazer o quê? Não sei, parece ser normal também. Também fica a sua opinião, viu, Carlão? Mas vamos aguardar o árbitro. Vamos aguardar o árbitro do jogo. Ele tá lá no VAR, tá analisando. Vamos ver. Ele deu a falta. O árbitro deu a falta, anulou o gol da equipe do Sampaio. Tá dado a falta, meu caro. Ah, mas ele deu impedimento. Impedimento do Poveda. Na verdade, ele dá o impedimento do Poveda no lance, tá? É traçada a linha e dá o impedimento do Poveda no momento do passe. É o impedimento, portanto, no ataque da equipe do Sampaio Correia e não... Eu já tô adiantando, viu, Adriana? Porque você tá do outro lado aí, tá longe do lance. Então já tô adiantando que ele tá dando o impedimento do Poveda no lance de ataque da equipe do Sampaio, viu, Adri? Sim, e aí depois do gol anulado, muita reclamação do outro lado, do Sampaio. E quem levou cartão amarelo foi o Paulo Sérgio, capitão da Bolívia Querida, camisa 3. Muito bem. O Kozlinski também tomou cartão naquela hora que ele vai pra cima do árbitro, né, Adriana?
Também Isso. tomou. E da Bolívia querida, quem que tomou o cartão, por favor? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, muito bem. Os dois zagueiros estão amarelados, então, na equipe do Sampaio Correia. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Despacha a bola com os riscos, o programa de ataque continua 2-0 pro Guarani. Vem pro ataque, Giovanni Augusto, a batida, comete falta, o jogo tá parado, todo mundo reclama. Olha lá, o Mateuzinho desabou no chão ali. O Mateuzinho foi reclamar com o árbitro, e aí ele cai na frente do árbitro, Adriano Almeida. Mas ele levou a falta, mas foi muito mais um acidente de trabalho do que uma falta perigosa do Giovanni Augusto, porque o Mateuzinho foi cabecear e aí bateu o rosto no corpo do Giovanni Augusto, que também disputava a bola. Um acidente de trabalho no momento em que o Guarani mexeu mais uma vez, viu, Cabela? Mexeu de novo? Sim. Então vamos lá, substituição no Bugrão. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira mudança no Bugre, foi embora o camisa 31, Leandro Vilela, para a entrada do 8, Eduardo Persson. Eduardo Persson, camisa 8, tá no jogo. Muito bem, Vilela foi embora. Tava bem no jogo o Vilela, não tava, Carlão? Eu achei que tava bem, acho que cansou, né? Porque correu pra caramba. E tá pendurado com cartão, né? Também. Então por isso o Mozart resolveu poupar, mas fez um bom jogo. O Vilela é uma das referências desse time do Guarani. Faz uma dupla, tem um casamento muito interessante com o Rodrigo Andrade. Hoje no primeiro tempo deu algumas brechas ali, um certo espaço, mas no segundo tempo deu conta do recado. 24 minutos e 40. Sai jogando a equipe do Sampaio. Abre, manda voltar a cobrança. Agora sim, sai jogando a equipe do Sampaio no campo defensivo. 24 minutos e 50. Tá 2-0 pro Guarani. Giovanni Augusto de pênalti e Yuri de cabeça. 2-0. O Bugrão tá ganhando. Lançamento feito. Jamerson sobe de cabeça. Já bota o Guarani no campo de ataque lá com o Edson. O Edson não consegue domínio. Deu uma canelada na bola. Edson sobra de bola com o Sampaio que vem pro campo de ataque. Trabalhando do lado esquerdo. Já bota ali pelo lado esquerdo com o Catatal. Recebeu, dominou. Chegou pra cima dele. Bruno José bota a bola pra fora, manual, para a equipe do Sampaio pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali o Hipólito, faz o arremesso, joga no Lucas recebe de volta a bola, passa por ele, já dá um tapa mais atrás, trabalha a chegada do Paulo Sérgio, pelo círculo central do gramado, vai trabalhando com o André Luiz, lançamento foi feito, tem ninguém do Sampaio lá, tá sozinho o Jamerson, já domina, sai jogando, levanta a cabeça e sai jogando o Jamerson para a equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 25 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Sampaio Correia. Nada pro Sampaio Correia, central da bola, Fábio Chaine. Pela Série A do Brasileiro, Juventude e Avaí vão empatando em 1-1. Às 7 da noite tem Atlético Paranaense e Fluminense e Red Bull Bragantino e Palmeiras. Pela Série B, segue Brusque 1, Vasco 0. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque pela direita, Giovanni Augusto rolou, Bruno José preparou, bateu rasteiro! Jogadaça do Guarani! Bruno José faz o terceiro do Bugre. A torcida explode em alegria no Brinco de Ouro. Guarani! Bruno José! Num passe do Giovanni Augusto, Bruno José mandou pro fundo do gol. Amplia o placar, faz o terceiro do Guarani. Bruno José! 3 pro Guarani, nada pro Sampaio Correia. Adriano Almeida, detalhe do gol. Ele perdeu a primeira chance quando saiu do banco. A segunda se redimiu e foi rapidinho. Bruno José recebeu aqui pelo lado direito, conseguiu dar um drible e depois um chute rasteiro. O goleiro Matheus caiu meio estranho na bola, pode ainda estar sentindo alguma lesão. Mas fato é, o Guarani faz uma tarde, noite de sábado praticamente perfeita no placar e praticamente define a vitória, 3-0.
Guarani ganha 3-0, 27 minutos e 40 desse segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão fala daqui a pouquinho, porque o Guarani vem de novo. Carlão segura aí. Olha o Persson como ela faz de domínio. O Persson rola pela direita com o Bruno José. Revolve no Persson, domina. Pé à direita, recua, atrás. Começa o Varinho. Vem ralando a bola pro campo de ataque. Deixa curtinho com o Bruno José. Volta ali com o Persson. Persson bota na frente, lançamento feito. Chega Paulo Sérgio para dar um bico na bola. Recupera o Guarani. Toca a bola no campo defensivo. Carlão, 3-0. Carlão, 3-0 pro Guarani. 3-0. Uma vitória contundente. Uma vitória com autoridade. Depois de ter marcado o segundo gol, as coisas mudaram, né? Um início de segundo tempo um pouco complicado para o Guarani, mas bastou o segundo gol do Yuri para a situação mudar e mudar muito favoravelmente ao Guarani, trocando passes com confiança. Bruno José marcando gol, então tem que aproveitar essa boa fase e diante dessa situação, diante do panorama do jogo, dá até para construir uma goleada, Cabela. A situação está bem favorável. 28 minutos e 50. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Ponte. Daqui a pouquinho tem a Macaca lá na Arena Condá contra a Chape. Na sequência de Guarani, Sampaio Correia, tem jogo ainda da Ponte Preta. Daqui a pouquinho, hein? 7 da noite, narração. Quem comanda é Júlio Nascimento no microfone da CBN Campinas. Tem mensagem chegando aí daqui a pouquinho. O Fábio vai falar. 29 minutos, toca a bola Guarani, campo defensivo. Agora sim, vamos lá. Fábio Scheibe. Galera tá mandando recado aí, Fábio. É verdade, pelo 991869070, muitos bugrinos felizes aqui, hein? O Francisco Neves do Taquaral diz que hoje começa a retomada do Bugre na Série B. O Márcio de Joaquim Egídio diz, vamos Bugre. O Gerardo Portilho tá ligado lá desde Águas Calientes, no México. E o Marcial tá na Vitalícia do Brinco, diz, vai Bugrão, e manda um abraço para os peladeiros do Campo do Careca e para toda a CBN. Toca a bola, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque. O Bruno José rola a bola pelo círculo central do campo. Por ali com Giovanni Augusto, dá um tapa nela. Lançamento é lá na ponta canhota. Olha o Jamerson lá. Recebeu, dominou, tem marcação pra cima dele. Encarou a marcação, chamou pra dançar, gingou pra lá, pra cá, carregou linha de fundo, escapou bem no lance. Vai pintar o levantamento que vem pra dentro da grande área. Foi travado na hora H. Vem Mateuzinho, dá o bico da bola. Ela sobra com o Varley. Já despacha pro campo de ataque. Chega Derlan na frente, antecipa bem pra ficar com ela. Ela sobra com o Rodrigo Andrade. Foi tocado, recebe falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. 30 minutos, 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 3, Giovanni Augusto, Yuri, Bruno José. Sampaio Correia. Nada pro Sampaio Correia. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B segue Brusque 1, Vasco 0, CRB 1, Sport 0. Às 7 horas da noite tem Chapecoense e Ponte Preta, direto da Arena Condá. Muito bem, já vamos no embalo, tem substituição no jogo. Bola recuada, começa de novo lá atrás, a equipe do Guarani com Kozlinski. Kozlinski rola ali para o meio da grande área. O João Vitor vem de perto da canhota, despacha para o campo de ataque no meio do caminho. Tem jogador fresquinho em campo ali que acabou de entrar. Olha o Bugrão no ataque, lançamento feito lá pela esquerda, chegou por baixo. Para fazer o corte o Alan Godoy. Vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais duas mudanças, uma para cada lado. Na Bolívia Querida, foi embora o camisa 6. Lucas Hipólito para a entrada do 16 Pará. 16 Pará tá no jogo. E no Guarani, quem deixou o gramado foi o 10, Giovanni Augusto. Para a entrada do 99, Bruno Miranda. Bruno Miranda, camisa 99, tá no jogo. O Guarani que teve mais uma, viu, Rodrigo? Só confere. Eu tive a impressão que o Jamerson deixou o campo. Mike no Jamerson. Ah, ok. Então tá ok. O Mike é o 56, é isso? Muito bem.
Aí, portanto, o Mike também está em campo. Dá uma conferida aí só, Adri, tá bom? Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani, ele pelo meio com o Persson. Persson recebeu, dominou, voltou. Rodrigo Andrade domina na bola, aperta a direita, gira o corpo. Ele busca o espaço, bota lá atrás com o João Vitor. João Vitor devolve no Rodrigo Andrade, faz o break ali pelo meio. A marcação pra cima dentro do Varley, gira o corpo, rola com o Persson. Vem trabalhando a saída de bola na equipe do Bugre. Vem buscar no jogo Yuri, domina, recua mais uma vez com o Alvarinho. Alvarinho na perna direita, inverte a jogada lá com o Darlan. Lá pelo lado esquerdo já faz o domínio. Torcedor canta, empurra o Bugrão pra cima do Sampaio. Lançamento feito na ponta esquerda, tá fresquinho no jogo. Mike, cruzamento na área, não tinha ninguém no meio da área. Passa por todo mundo ali, não tinha ninguém para empurrar essa bola para dentro do gol, Adriano Almeida. Os atacantes do Guarani, principalmente o Edson, né, que tá fresquinho no jogo, poderia ter entrado mais, mas não. E aí não deu para completar essa bola. E lembrando que os dois zagueiros do Sampaio amarelados já. É um sinal aí de mais perigo pelos lados do ataque do Guarani. 33 minutos deste segundo tempo, 3-0 pro Bugrão. Bonito na frente o Bugrão. Torcedor do Guarani, feliz da vida do Guarani. Vai fazendo o dever de casa mais uma vez, vai somando mais 3 pontos importantíssimos para permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Toca a bola mais uma vez o Sampaio, ali pelo meio, Poveda. Explodiu na canela dele, voltou. O Arley chega chutando, explodiu em cima do Rodrigo Andrade. Vai chegando o Mike, dá um bico da bola perto da esquerda, bota para fora. Arremesso é manual para a equipe do Sampaio. Carlão. Mike para descansar, o Jamerson correu pra caramba e o Bruno Miranda para descansar o Giovanni Augusto. Um dos personagens do jogo, né? Principalmente o Jamerson. Essa vitória do Guarani, ela começa a ser consolidada a partir do segundo gol, em que o Guarani correu perigo nos primeiros minutos do segundo tempo, mas bastou ali uma jogada do Jamerson, cruzamento, e o Yuri marcar o segundo gol para a coisa mudar. O Sampaio Corrêa se desorganizou e o Guarani reinou absoluto no jogo. 34 minutos, tem falta pro Sampaio, é lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro preocupado com o Kozlinski. É falta pra equipe do Sampaio, tem na bola o Varley, de perto à direita, de perto à esquerda, que chega lá é o Pará. Os dois estão na bola pra cobrança da falta. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, autoriza o árbitro, pintou o levantamento, vem fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga do Guarani, faz o corte e vem o Persson, toca na bola, briga por ela, Bruno José, a bola sobrou pelo meio, o árbitro para e pega o jogo, pega a falta em cima do Bruno José, ali na meia-lua da grande área. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 35 minutos deste toque CBN, marcando 35 minutos deste segundo tempo. Ali o Kozlinski na cobrança da falta. Tem mais uma mexida, me parece, ali no Sampaio. Mexeu, né? Daqui a pouco a Adri confirma. Vem bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá na frente. Lançamento feito, bota lá no campo de ataque. Bola para fora, só tiro de meta. Vamos confirmar, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última mudança do time do técnico Léo Condé, foi embora o 7 Igor Catatal para a entrada do 19 Léo Tocantins. E só confirmando realmente, Jamerson saiu pelo Guarani para a entrada do 56 Mike. Muito bem, Tocantins corre uma barbaridade também esse Tocantins, hein? Guarani briga pela bola, fica com ela ali pelo meio. Rodrigo Andrade passa aqui pela direita com o Bruno José, torcedor gosta. 3-0, o Bugrão tá ganhando. Toca a bola com o Derlan, Guarani lá pelo campo defensivo, lado esquerdo, ele vem carregando, vem buscando o campo de ataque, já bota a velocidade no zagueirão, ele se atira ali, lado esquerdo, vai pra tabelinha, lá do lado esquerdo com o Mike, lançamento feito pro Bruno José, vem pra área, Bruno José vai pra finta, chegou pra cima dele, Paulo Sérgio. Que lançamento foi esse do Mike, Adriano Almeida? Os dois que entraram no segundo tempo estão com gás total e querendo mostrar serviço para cavar o espaço nesse time do Mozart, né? 36 minutos e 40 lá pela direita, sai trabalhando aqui pro Sampaio, vai tentando chegar no gol de honra ali o Sampaio Correia, trabalha de um lado e outro, Nadson, girou de um lado, girou de outro, rolou atrás com o Mateuzinho, bota no campo de ataque, Varley, devolve com o Nadson na direita, pintou o cruzamento, explodiu no Mike e foi pra fora.
Bola para fora, arremesso manual para a equipe do Sampaio Corrêa, 37. Segundo tempo de jogo, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. Bugrão vai conquistando uma vitória importante. Bugrão está conquistando uma vitória maiúscula aqui no Brinco de Ouro. O árbitro vai conversar ali com o Rodrigo Andrade, está sentindo, né? Rodrigo Andrade sente bastante ali. E não pode mexer mais o Guarani, né? Não pode mexer, mas já fez as 5 substituições. Está sentindo o Rodrigo Andrade. E é ruim para o Guarani. Teoricamente vai ficar com um a menos se ele não conseguir jogar, tiver 100% ali no meio campo. Carlão de Freitas, 37,5. Torcedor mais otimista do Guarani hoje esperava um placar como esse, 3-0? 3-0 não, a vitória sim. A vitória era necessária e o Guarani tem time para encarar o Sampaio Corrêa, né? O que acontece com o Guarani nessa Série B é um mistério. Não vou dizer para acesso, mas também não é time para ficar na zona de rebaixamento. Construiu uma vitória contundente, passou por alguns problemas durante a partida, mas não se abateu e conseguiu aí estabelecer um placar elástico, dá tempo até de mais gols. Agora fica a preocupação, né? Eu espero que seja apenas um cansaço, alguma coisa nesse sentido, porque o Rodrigo Andrade é uma das referências desse time do Guarani e fez uma grande partida hoje. Bota a equipe do Sampaio lá do campo de ataque, lado esquerdo, quem trabalha por ali na frente da galera, Lucas Araújo, batida para fora do gol. A direita do Kozlinski se perde em linha de fundo, Adriano Almeida. Mais uma tentativa do Sampaio, mas o Sampaio não consegue dar trabalho ao Maurício Kozlinski. Chuta, mas sem muita direção. No momento em que é divulgado público e renda no Brinco de Ouro, público 3.970 pessoas para uma renda de R$37.180. 3.970 pessoas para uma renda de R$37.180. Vamos chegando a 39 minutos deste segundo tempo, tá 3-0, o Bugrão tá na frente, aperta, sai de bola, agora o Sampaio tenta sair, vem ali o André Luiz, rola a bola lá pela direita, toca por ali, na chegada, vem com o Nadson, carregando a equipe pro campo de ataque, rola pertinho da lateral do campo, quem tá trabalhando lá do lado direito era o Pará, aliás o Pará tá aqui na esquerda, ó, só espera, totalmente livre, ele quem recebe a bola, na ponta canhota, dominou perto da canhota, pintou, levantamento na área, sobe o zagueiro, bota pra fora. Ainda houve o toque do Poveda ali do lance, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. É o Gabriel Poveda que fechava por ali, não conseguiu direção no cabeceio porque estava bem marcado pelo Derlan. Cabeceio por cima, tiro de meta, finzinho de jogo, o Guarani vai vencendo 3-0. Tudo bem com o Rodrigo Andrade, está de volta no campo, não sei se está 100%, mas está de volta no campo ali o Rodrigo Andrade. Vamos chegando a 40 minutos deste segundo tempo. O Grão vence 3-0 para cima da Bolívia querida. Em bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, a bola quicou no gramado. Subiu de cabeça, Alan Godoy brigou por ela, fica a bola dominada, o Guarani se mantém no ataque. Bola rolada, preparou a batida, pega o goleiro! Soltou a bomba ali na entrada da área. Quem chegou ali batendo foi o Bruno Miranda, soltou a bomba, o goleiro pega, a bola vai para fora agora, último toque do Bruno José, a torcida gosta, até bola para lateral, a torcida tá vibrando, tá feliz a torcida do Guarani ganhando o jogo, 3-0 aqui no Brinco de Ouro, tá acompanhando a CBN Campinas, o somzão da CBN, aqui no Brinco de Ouro, que bom, obrigado pela audiência, a todos vocês que estão nos acompanhando, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo com o Rodrigo Andrade, sai jogando Persson, Rodrigo Andrade não tá 100% não, viu? Ele pegou a bola, já tocou do lado rapidinho, tá 100% não. Trabalha mais uma vez o Guarani, o Edson botou na frente pro Mike. Lá na ponta esquerda o Mike, na corrida, ganhou, invadiu a área, chegou o zagueiro, fica com ela, dominou, chegou Matheus Inácio, goleiro, pra dar o bico da bola. Olha lá, Rodrigo Andrade tá 100% não, hein? João Vitor foi na bola ali, comete falta, tá caído o jogador Lucas Araújo no círculo central do campo. Bola, aliás, foi um choque na cabeça do jogador da equipe do Sampaio. O jogador do Sampaio tomou pancada na cabeça, o árbitro tá falando, espere, o cara tem pressa, Adriano, tô com pressa. O cara bateu a cabeça, pô. Mas o Lucas Araújo já conseguiu, não sei nem se ele tá 100%, mas levantou rapidinho para ver se o Sampaio consegue pelo menos diminuir essa diferença nesse finalzinho. Vem Tocantins pro campo de ataque, lado esquerdo, bola para fora, escanteio, que favorece a equipe do Sampaio correr, mais um escanteio pro Sampaio correr, é o 6º escanteio em todo o jogo pro Sampaio correr, só 2 para a equipe do Guarani que tá ganhando. Bugrão na frente, 3-0, Giovanni Augusto, Yuri, Bruno José, escanteio, vai chegando ali para cobrança, Lucas Araújo, todo mundo tá dentro da grande área, bom momento para a equipe do Bugrão, vai pra bola.
A equipe do Sampaio autoriza o árbitro. Vai pintar levantamento na grande área. Levantamento feito, primeiro pau. Sobe de cabeça o Edson para fazer o corte lá no meio da área. Bota para fora em manual que favorece o Sampaio. 42. Arremesso manual cobrado. Quem vem buscando o jogo é Tocantins com ela. Faz uma graça na perna canhota. Chegou de um lado de outro. Tocou do lado com o Pará. O Pará fica com a bola dominada da perna direita. Recua lá atrás com o Mateuzinho para começar de novo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 42 minutos, reta final de jogo, Brinco de Ouro da Princesa, 28ª rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 3 pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti, Yuri de cabeça, Bruno José marcou o terceiro. Sampaio Correia. Nada pro Sampaio Correia. Fábio Chaile. Santa Catarina segue Brusque 1, Vasco da Gama 0. No Rei Pelé, em Alagoas, o CRB vai ganhando do Sport por 1-0. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, esse placar de 3-0 é para dar uma moral para a sequência do Guarani no campeonato gigante, hein? Muita confiança, sem dúvida alguma. Passou por cima do Sampaio Correia, notadamente no segundo tempo. Uma vitória com autoridade, com alguns destaques, né? Jamerson, para mim, o principal destaque, Giovanni Augusto, o próprio Rodrigo Andrade. Uma vitória com autoridade, sem qualquer questionamento, principalmente depois de ter marcado o segundo gol. Bola tocada lá pela esquerda, o Guarani sai jogando bem, Rodrigo Andrade ali pelo meio, rola a bola no meio, Persson de primeira fez o passe lá na esquerda, era pro Bruno José. Bola correu mais que ele, foi pra fora. Era verdade que estava lá, era Bruno José, não, era o outro Bruno Miranda que estava lá, acompanhou a bola pra fora, só já cobrado o arremesso manual para a equipe do Sampaio Correia. Toca a bola, Rodrigo Andrade fez o corte, ela vem pelo meio, Bruno Miranda, Tchek tá ali, ó, Tchek tá lá! Segunda bola dividida, sopra de bola com o Mike, despacha no campo de ataque, lançamento feito para o Bruno José, sobe de cabeça o Paulo Sérgio para fazer o corte pro Sampaio, que devolve a Bolívia querida no campo de ataque do lado esquerdo, trabalhando a chegada com o Pará, rola do lado com o Tocantins, devolve do Pará, vem pelo meio, quem trabalha André Luiz, toca na bola, vai buscando espaço, Lucas Araújo, lá pro lado direito com o Nadson, fica com a área dominada, reta lateral do campo, encosta a marcação pra cima dele, deu uma pedalada, puxou pelo meio, o Edson ficou sentadaço no campo, Varley com ela, devolve pelo meio, sobe Darlan de cabeça para fazer o corte, mais uma vez ali o Chuck devolveu na fogueira, não consegue o domínio, mais uma vez sobra o Sampaio no campo de ataque do lado esquerdo, ali com o Pará, ajeita na bola, aperta a canhota, busca o espaço de um lado de outro, vem por baixo, quem faz o toque é o Rodrigo Andrade, não tá conseguindo andar em campo, ele não consegue, ó, nem levantar a perna, levantar mal o Rodrigo Andrade, tá com um problema ali, provavelmente, tá dando a impressão ali que é muscular, hein? Foi a adutora aqui, a parte da coxa, quando ele foi atendido, ele estava se queixando pro médico e só tá para fazer número. E é sempre, infelizmente, que temporada complicada pro Rodrigo Andrade. Ele não consegue ter sequência, não consegue. E a gente espera que seja apenas um desconforto, que de repente pode dar tempo de recuperar. Agora, se for realmente aquela beliscada, umas 2 semaninhas no mínimo, né? Tem falta, vamos a 50, tem falta na meia-lua da grande área ali pro Sampaio, Adriano Almeida. Foi uma falta sofrida pelo Gabriel Poveda, uma falta perigosíssima, meio metro da risca da grande área. É o próprio Poveda quem tá ali com outros 2 jogadores, o Lucas Araújo também por ali do time do Sampaio. Vamos ver, tenta um golzinho de honra nesses acréscimos do segundo tempo. 45,5, falta pro Sampaio. Tem Poveda na bola, tem Varley na bola, tem também ali, próxima bola, para fazer a cobrança o Pará de perto da canhota. Poveda na bola, perto da direita, batida, para fora do gol! O canhão do Poveda! Se vai no gol, Kozlinski não chega mais nem com foguete nele, viu, Adriana? Sim, foi a melhor chance do Gabriel Poveda, artilheiro da Série B em todo o jogo. Uma bomba do lado esquerdo do goleiro Maurício Kozlinski, que realmente não ia conseguir, leva as mãos à cabeça porque não consegue vazar o gol do Bugre, que vai vencendo 3-0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Serviço Manuel Guarani lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Mike. Torcida levanta, canta, empurra. O Guarani faz festa, o Guarani ganha 3-0. O Bugrão tá na frente. Vem bola pra área, brigou lá dentro da grande área. O Guarani chegou por baixo. Alan Godoy para sair jogando lado esquerdo. Se enroscaram ali o Edson com ele. Ele sai jogando, o zagueirão não tapa na bola lá pro Naderson. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Quem sobra de cabeça. Bola vem pelo meio. Fez o passe errado ali o Edson. Era o Chuck que estava na bola. O Edson estava pelo meio. A bola passou por todo mundo. Vai sobrando com o Sampaio Corrêa no campo de ataque. Tocantins tocou no Pará por baixo. Alvarinho. Toca na bola, bola bate na canela do Pará, vai pra fora, só tiro de meta. 47. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Tiro de meta pro Guarani, Kozlinski tá lá. Fábio Scheibe, lá em Brusque, continua 1-0 para o Brusque, Fábio. Jogo em Brusque, o Brusque ganhou do Vasco por 1-0, Cabela. Terminou já em Brusque, é isso? Exatamente, nesse exato momento, final de jogo em Brusque, 1-0 para o Brusque contra o Vasco. Pois é, o Vasco também não pode ajudar também, né? Poxa vida, né? Tenta uma bicicleta ali da intermediária, o Edson acaba acertando o jogador da equipe do Sampaio. Uma dessa toma um cartão de graça ali no meio também, né, Adriana? Que fase do Edson, né? Foi tentar o mais complicado ali, uma bicicleta que a roda caiu pelo meio do caminho, o Sampaio desce de novo. Aí roda para um lado, pedal para o outro, o Guidão, então você nem não vai achar nunca o Guidão. Olha o Sampaio Corrêa, cometeu falta ali em cima do Persson. 48, tá terminando o jogo. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Chape Ponte. Chapecoense Ponte Preta, transmissão do Júlio Nascimento. Aqui no futebol da CBN Campinas. Quer curtir um pouquinho de vôlei? Então vai lá no youtube.com/esporte CBN Campinas. Rafael Pio, Marco Guarizo, transmitindo, jogão, hein? Vôlei Renata contra o SESI, jogaço de bola lá no YouTube, Esporte CBN Campinas. Bola pra fora, só tiro de meta ali pra equipe do Sampaio. Finalzinho de jogo, reta final de jogo. Aqui no Brinco, o Bugrão vai deixando o torcedor feliz. Acende a lanterna, canta, faz festa, elogia o time, canta, empurra o Guarani que ganha 3-0 pra cima do Sampaio. Bota a bola no campo de ataque no meio do caminho. Persson, na roubada de bola pra ficar com ela. Devolve ali no meio. O Chuck tenta fazer o domínio, vai, cai no gramado, pede falta. O Alves que não foi nada. Segue o jogo, vem Lucas Araújo com ela. O Persson para o jogo. O Persson, falta já cobrada, tem pressa o Sampaio, tirando pela última vez o ponteiro, 49-20, sobra de bola com Pará, ajeitou, tentou o passe, Persson faz o corte, bola sobra ali pelo meio, mais uma vez com o André Luiz, ele busca alguém para fazer o passe, o Mateuzinho recebe lá na direita, tá livre de marcação, bota na frente, lançamento pelo meio do caminho, se estica, Mike! Rodrigo Andrade sai jogando ali pelo meio. Rodrigo Andrade dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, por ali com o El Chuck. Faz o domínio, era o Edson na bola. O Edson cai, recebe falta, o jogo tá parado. Falta pro Guarani, vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo aqui no Brinco. Quero ouvir a festa da torcida quando o árbitro apitar. Quero ouvir a festa da torcida bugrina quando o árbitro apitar. Tá frio, hein? Tá gelado, hein? Começamos o jogo com calor do caramba, apita o árbitro. Festa bugrina, festa do Guarani. Guarani vence, partida importante. Faz 3-0 sobre o Sampaio Corrêa. Continua vivo, em busca de sair dessa zona da degola. Vamos ouvir a torcida, quero ouvir o torcedor. Aumenta o volume, quero ouvir o torcedor. O torcedor do Guarani aqui no Brinco de Ouro, deu Bugrão 3-0 para cima do Sampaio Corrêa. Daqui a pouquinho você vai acompanhar Ponte Preta e Chapecoense, direto da Arena Condá, com o Júlio Nascimento. A gente vai com os jogadores, vão deixando o gramado. Adriano Almeida, ninguém passou por aí ainda, né? Só o Rodrigo Andrade, saiu rapidinho, ele ainda foi chamado aqui por nós repórteres. Deu aquele migué, sabe, Cabela? Fez de conta que não ouviu, desceu rapidinho, mancando, com cara de um pouco de dor. Realmente deve ser avaliado aí o Rodrigo Andrade para as próximas rodadas
rodadas da Série B. Ele que voltou de contusão justamente hoje. E aí vamos ver como é que vai ser a avaliação. O restante dos jogadores do Guarani ainda no gramado, comemorando bastante. Agora que alguns começam a se encaminhar aqui em direção ao túnel principal do Estádio Brinco de Ouro. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui a palavrinha de algum dos jogadores do Guarani, mas por enquanto nenhum deles por aqui, Cabelo. Muito bem, os jogadores vão ali no banco de reservas, vão cumprimentar os torcedores que estão nas vitalícias também aqui no Brinco de Ouro. Estão se reunindo para sair todo mundo junto. Será que é isso que vão fazer, Adriana? Não sei se é uma estratégia para, tipo, um parar e falar e aí todos os outros saírem. Não sei se é uma orientação da assessoria, mas agora a gente vai conseguir já falar com os jogadores do Guarani. Persson, vou ouvir o Eduardo Persson a respeito de mais essa vitória. Você que entrou no segundo tempo, mas ajudou bastante. Dá uma moral, né? 3-0 em casa, terceira vitória seguida aqui. Com certeza, vencer é sempre bom, né? Eu acho que esse é o derby só no Paulista que a gente conseguiu fazer 3 gols. Uma vitória, parece que o placar foi 3-0, mas foi um jogo bem difícil. Então isso daí dá uma moral elevada pra gente pra poder ir pro jogo de fora lá em Goiânia e conseguir os 3 pontos. Obrigada ao Eduardo Persson, então volante do Guarani, falando sobre essa vitória. E agora vamos falar com o Jamerson, que deu mais uma assistência, é o líder de assistências do Guarani na Série B. Graças a Deus, né? Muito feliz por esse momento no Guarani, mas não tem nada acabado ainda. A gente tem que buscar sair dessa situação e vamos lá agora para Vila Nova buscar os 3 pontos para sair dessa situação aí. Jamerson, você saiu, sentiu alguma coisa ou só cansaço mesmo? Não, só cansaço, muitos jogos, em pouco tempo curto, né? E agora a gente vai ter viagem para Vila Nova e ter que poupar, porque está sendo um desgaste físico muito grande. Mas é isso aí. Valeu. Esse é o Jamerson, lateral do Guarani, falando por aqui. Tô esperando ver. O Bruno José ainda está atendendo o pessoal da televisão. Tem também outros jogadores no centro do gramado. Aguardar mais um pouquinho aqui, Cabela, para ver se eu consigo mais algum registro. Legal, bacana. O Bruno José tá falando com o pessoal da TV ali, o Vilela tá aqui no meio do campo ainda, daqui a pouco esse pessoal vai sair, quem sabe Adriano Meira consegue falar com essa galera do Guarani que tá deixando o campo nessa noite vitoriosa do Guarani, 3-0 para cima do Sampaio Correia. E você acompanhou tudo no sonzão da CBN Campinas. Muito obrigado a todos vocês. Não vai parar não, viu, gente? Vai parar não. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Ponte Preta, direto da Arena Condá. Júlio Nascimento vai trazer o recado para você daqui a pouquinho. Pois não, Dri? Ouviu o Giovanni Augusto aqui um pouquinho sobre esse jogo. Consegui fazer os gols nas jogadas que a gente criava. E então hoje nossa equipe está conseguindo fazer os gols e consequentemente a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade no restante da partida. Então muito feliz por ter, de alguma forma, conseguido ajudar a equipe hoje, mais feliz ainda por a gente ter conquistado os 3 pontos que dá uma tranquilidade para a gente seguir aí lutando até o final. Legal. Esse é o Giovanni Augusto, então, falando sobre essa tranquilidade dessa vitória por 3-0 aí, que ajuda o Guarani na sequência da competição a tentar se afastar dessa zona incômoda de rebaixamento. Cabela. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Carlão, vai ouvir o comentário do Carlão. Daqui a pouquinho a gente vai votar no craque dessa tarde e noite aqui no Brinco de Ouro também. O importante é que o Bugrão venceu e venceu com autoridade nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Final de jogo deu Guarani 3, Sampaio Correia nada. Futebol do CBN. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Guarani e Sampaio Correia. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina.
gasolina. Doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Guarani, Sampaio Correia. 18 horas e 39 minutinhos. Brinco de Ouro já com quase que todos os refletores apagados. Aqui no Brinco deu Guarani 3-0 para cima do Sampaio Correia. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Ponte Preta com Júlio Nascimento na transmissão do Futebol CBN Campinas. Vamos votar no craque do jogo? O craque do jogo. Começar pela Adriana Almeida. Tá frio aí embaixo, Adri? Tá 18 graus aqui. A sensação térmica deve ser de uns 15 mais ou menos, viu? Sim. Eu acho também. Pra você, quem foi o craque do jogo? Tá muito frio e por isso eu vou votar rapidinho pra sair desse vento gelado, meu cabelo. Vamos lá então, Adri. Yuri, pelo gol e pela ótima disposição no setor ofensivo do Guarani, pra mim, o craque do jogo. Legal então, Adri. Rodrigo, já vou me despedir de você, porque daqui a pouco já entra a jornada da Ponte Preta. Um abraço pra você, Adriana Almeida. Até a próxima. Grande abraço, Carlos. Prazer, até a próxima. Legal, tá aí a Adriana Almeida, que baita trabalho hoje aqui no Brinco de Ouro também, Adriana Almeida. Obrigado, Dri. Eu voto no Jamerson. Meu voto vai pro Jamerson. Pra mim, o melhor em campo hoje na equipe do Guarani. E o voto final, claro, com um peso muito superior ao meu e da Adriana, porque ele é o cara que enxerga, que vê o jogo lá dentro do campo, mesmo não estando lá. Carlão de Freitas, você gostou dessa, né, Carlão? Pra você, quem foi o craque do jogo? Foi bem. Estou contigo, Cabela. Jamerson, gente, hora ou outra, critica a diretoria do Guarani, algumas contratações equivocadas, né? Um time mal montado, algumas estratégias mal feitas durante a competição. Mas o Jamerson foi um acerto. Nisso a diretoria foi assertiva na contratação do jogador e está tendo um papel fundamental nesta recuperação do Guarani. Jamerson Bahia. Muito bem, Jamerson Bahia, portanto, o craque do jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Sampaio Correia. Coligação PLPP e Republicanos.
Alô, alô, meu Brasil, Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem. Auxílio Brasil é do Bolsonaro. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Se você tá votando no Bolsonaro só pro Lula não voltar, ou tá votando no Lula só pro Bolsonaro não ficar, pense bem. No primeiro turno, você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação. Meu nome é Soraya, eu sou candidata do União Brasil à presidência e tenho uma solução para o nosso país voltar a crescer e tirar você do aperto. Acabar com 11 tributos federais e substituir por um imposto só. Vote Soraya Presidente, a candidata do Um Imposto Só. Soraya. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Federação Brasil da Esperança. Sou o Kiko 1301, a cara nova do PT. Vote Rui Falcão 1313. Vote Arlindo Quinalha 1322. Juliana Cardoso 1333. Milton Tato 1353. Sou Padilha do Mais Médicos e da Farmácia Popular. Vote 1354. Sou Luiz Marinho, deputado federal 1355. Sou Alencar Santana 1358. Peço o seu voto. Eu sou Mariana Janeiro da Chapa das Pretas 1366. Vote 13. Vote. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se. 19-3731-5100. Oi, aqui é o Haddad. Uma palavra que hoje resume o sentimento do paulista é mudança. São Paulo quer mudar porque cansou de um governo que não olha para o povo. Quer mudar porque falta emprego, educação e saúde. Mudar porque falta até comida na mesa. Mas quer uma mudança segura, o povo em primeiro lugar, para corrigir o que está ruim e fazer muito mais. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad, pronto para São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Simone Presidente é 1520. Sabe por que Simone foi a melhor no debate? Porque ela fala com a experiência de quem conhece os problemas do Brasil. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Ali eu vi coisas inimagináveis para entender o que significa violência contra a mulher. 1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre ou sofrerá algum tipo de violência dentro ou fora de casa. Coligação Brasil para todos. Central da Bola. Guarani, Sampaio Correia. Muito bem, aqui no Brinco de Ouro deu Bugrão 3-0 pra cima do Sampaio Correia. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Chapecoense com o Júnior Nascimento lá no ginásio do Taquaral. Está acontecendo vôlei Renata contra o SESI. Rafael Pio tá mandando um recado. Vamos ouvir um pouquinho do vôlei Renata contra a equipe do SESI. Vôlei, o Davi Oliveira tá dizendo aqui, ó, vôlei masculino é 50% erro de saque. Quase isso mesmo. Liv Junqueira, Carísio foi convocado ano passado, nunca jogou. Esse ano nem isso, foi o mesmo com o Brasília, que está no São José. Convoca, mas não dá chances. Olha a recepção do Birigui, levantamento lá na ponta. Nossa, e agora o Alê sentiu ali a mão esquerda ou o rosto. Porque essa bola, ela vem tão forte, Guarizo, que quando o Alê consegue a defesa, a mão dói, é a mão esquerda do Alê que tá doendo. E ele tentou pegar a bola no kick, né? Aí fica complicado, porque ela bate e vem na cabeça mesmo. O ataque foi muito forte, foi muito bem feito.
O César empata o jogo 13-13, mas o líbero leva pancada no treino o tempo inteiro, né? Então ele se recupera Tá aí, portanto, rapidamente. o vôlei Renato empatando. Esse é o segundo set que está acontecendo lá no ginásio Taquaral. O primeiro set foi vencido pelo César para cima do vôlei Renato. O segundo set empatado em 13-13. 18h46, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, 3-0, torcedor do Guarani tá feliz da vida, hein? E tem que estar, Cabelo. Vitória contundente, vitória com autoridade, passou por alguns problemas no primeiro tempo, notadamente no início do segundo, mas a partir do segundo gol, com essa grande contratação que foi o Jamerson, aliás, foi o Rodrigo Pastana, me informa que o Gabriel Ferrari, e que contratou, que foi atrás, que descobriu esse jogador que está ajudando muito o Guarani nesse processo de recuperação. É o rei das assistências e a partir do cruzamento dele o Yuri foi bem e fez o segundo gol. A partir daí a coisa ficou muito boa pro Guarani. O Sampaio Correia se desorganizou e o Bugre mandou na partida, tanto é que até Bruno José fez gol. Eu tô vendo alguns memes aqui, memes maravilhosos. Um cara falou assim: eu nasci pra ver Bruno José marcar gol. E jogou bem. Não só marcou o gol, mas jogou bem, ajudou na recomposição. Então foi uma vitória incontestável, uma vitória merecedora, uma vitória de um time que está afim de sair desta zona incômoda do Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço pra você, Carlão. Bom sábado, bom domingo. Valeu, Cabelinha. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Comentário do jogo com Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. 18h48, jornada CBN no futebol não para não, tá chegando a Júlio Nascimento, boa noite pra você, Julião, tem mais um jogaço pela frente aí, Júlio. É isso mesmo, Cabelo, um abraço pra você, pra todo mundo ligado na CBN, daqui a pouco a bola vai rolar, Arena Condá, 28ª rodada, Ponte Preta embalada pela campanha dentro de casa, agora tentando beliscar, né, Cabela? Pontos também fora de casa, e esse é o jogo que a CBN mostra, Chapecoense, Ponte Preta, 7 horas, a bola vai rolar, Cabelinha. Bom trabalho pra você, Julião, pro Gabi Castro, Fábio Chaib, toda a equipe, Elton Grimaldi na técnica da CBN, um abraço a todos. Eu volto na segundona, 11h30 da manhã no CBN Esporte, primeira edição, bom trabalho a vocês. Vai, Macaca, um abraço, tchau. Futebol do CBN. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação, Júlio Nascimento. Um grande e forte abraço para você ligado na CBN 99.1 FM, você conectado pelos aplicativos CBN também, através do YouTube. A partir de agora, todas as emoções da 28ª rodada da Série B. O papo é Chapecoense, Ponte Preta e Chapecoense. O jogo para você curtir com toda a nossa equipe. Depois da vitória importante do Guarani, Carlos Cabela deu recado aqui na CBN, 3 pontos importantíssimos para o Bugre.
E o futebol campineiro, para passar bem o final de semana, agora desafia a Chapecoense com a Ponte Preta em campo. Jogo difícil, no frio, fora de casa, e a Macaca perseguindo pela primeira vez na temporada 2 vitórias consecutivas. Ao meu lado nessa transmissão, Gabriel Castro, e a expectativa de um grande jogo e um jogo muito disputado pelas mudanças na Chapecoense e pelo embalo na Ponte Preta. É mais ou menos por aí. Um abraço, boa noite para você, Gabi. É isso, boa noite, Júlio Nascimento, Fábio e amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. O Chapecoense que durante a semana demitiu o treinador Marcelo Cabo e contratou Gilmar Del Pozo. É o pior mandante do Campeonato Brasileiro da Série B, em 13 jogos em casa, apenas 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, e vem com 5 alterações. É uma nova dupla de zaga, Frazan e Vitor Ramos, no meio-campo Betinho e Pablo Oliveira, e no ataque Christian. 5 mudanças para tentar vencer a Ponte Preta e subir na tabela de classificação. A bola rola em instantes na Arena Condá, que vai recebendo o público. Torcedores da Chapecoense e, claro, torcedores da Macaca também marcando presença no frio catarinense. Daqui a pouquinho a gente confirma as escalações, mas antes também o destaque de Fábio Scheibe, que está acompanhando essa 28ª rodada da Série B. Boa noite, abraço para você, Fábio. Boa noite, Júlio, boa noite, Gabi, boa noite, ouvinte CBN. É verdade, 3 jogos já finalizados na Série B nesse sábado, né? Novo Horizontino ficou no empate com o CSA por 1-1, o Brusque venceu o Vasco por 1-0. E agora acompanhamos, junto com o Cabela, Guarani 3, Sampaio Corrêa 0. No finalzinho, lá no Rei Pelé, em Alagoas, CRB 2, Sport 0. Às 7 horas da noite tem Bahia em Tombense e às 8h30, Operário e Londrina. Amanhã, fechando a rodada, tem Cruzeiro e Criciúma no Mineirão, às 4 da tarde. A classificação momentânea tem o Cruzeiro na liderança com 58 pontos, o Bahia tem 47, o Grêmio em terceiro tem 47 também, o Vasco perdeu e estacionou nos 45 na 4ª colocação, o Londrina é o 5º com 41, mas ainda joga na rodada, hein? O Sport também estacionou nos 40 na 6ª colocação, o CRB subiu para 7º lugar com 39. Depois vem Tombense com 39, Criciúma 37, Ituano 37, a Ponte Preta é a 11ª com 36 pontos, Sampaio Corrêa tem 35, Novo Horizontino 33, Brusque 31, CSA 31, a Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 29, o Guarani é o 17º, subiu para 29 pontos, o Vila Nova tem 28 pontos na 18ª colocação, o Operário é o vice-lanterna com 27 pontos, e o lanterna é o Náutico, que mesmo ganhando ontem por 2-0 do Ituano, continua na lanterna da competição com 24 pontos, Júlio. Muito bem, essa então a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. O assunto é Chapecoense e Ponte Preta. Vamos então escalar os times aqui na CBN. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta! Em busca da 2ª vitória consecutiva e quem sabe assumir a 7ª colocação da Série B, o técnico Hélio dos Anjos escala assim a Macaca. No gol, Kaique França tem a 12. A lateral direita é de Igor Formiga, 22. A dupla de zaga, Thiago Oliveira, primeira novidade, camisa 3, e Fábio Sanches tem a 27. Na lateral esquerda, Jean Carlos, a 2ª novidade, tem a 26. Olha o meio-campo da Macaca, e Amaral tem a 19. Leonaldi, 5. Um pouco mais à frente, Elvis, camisa 62. E no ataque, Leandro Barci, a 3ª novidade, camisa 11, Fecim 20. E a responsabilidade de carregar a camisa de número 10 é do capitão e artilheiro Luca. No banco de reservas do técnico Hélio dos Anjos, Luan tem a 30, Norberto 2, Luiz Felipe 7, Bernardo 13, Nicolas 18, Richelli 21, Cássio Gabriel 23 e Chaporã 29, Fraga, o volante 32, Guilherme zagueiro 39 e o atacante Bruno Alves tem a 70. Chapecoense! De derrota em casa para o Vila Nova, tenta reagir
reabilitação, técnico Gilmar Dalpozo, reestreia na Chape e escala assim. No gol, Saulo, experiente, tem 85. A lateral direita é de Mailton, 12. A dupla de zaga, Frazan, 27. Victor Ramos, experiente, 33. A lateral esquerda tem Fernando, meia dúzia. No meio campo, Marcelo Freitas, o capitão, 8. Betinho, 18. Pablo Oliveira, 71. E Christian, a 7. Na frente, Alisson, 10. William Pop, 19. No banco de reservas, o técnico Gilmar Dalpozo. João Paulo, 31. Cleilton, 23. Léo, 3. A 80 de Guedes, Ronei tem a 15, Darlan 37, Ferreira 94, Lima camisa 32, Tomás tem a 30, Derek 73, Jonathan 39 e o Luizinho tem a 20. A arbitragem do jogo. Apita Chapecoense e Ponte Preta, Rodolfo Toschi Marques, auxiliar 1, Rafael Trombeta, auxiliar 2, Fernanda Andréia Gomes e no VAR, Elmo Alves Rezende Cunha. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina, tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo, 19 99800 5939. Não perca tempo, 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabriel Castro, comentário do jogo. A bola rola em instante, Chapecoense e Ponte Preta. Tem tudo para ser um jogo muito interessante, viu, Júlio? Porque a Chapecoense, pior mandante, joga em casa, tem a reestreia de um treinador, precisa da vitória. É a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, então uma vitória hoje diante da Ponte é de suma importância. Enquanto a Ponte Preta tenta virar chavinha na competição, começa a olhar para a parte de cima, e aí eu abro aspas para o Hélio dos Anjos. Dos 4 times que estão no G4 hoje, jogamos melhor do que 3. Bahia, Grêmio e Vasco da Gama. Nós temos o direito de sonhar. O que é esse sonhar do técnico Hélio dos Anjos? É com a parte de cima da tabela, se aproximar do G4, e isso passa por uma vitória hoje diante da Chapecoense. O comentário do jogo, Chapecoense, Ponte Preta. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim, 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo, Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. 6h59, futebol CBN no rádio, a bola vai rolar em Chapecó. Na Arena Condá, 28ª rodada, tem Chapecoense e Ponte Preta. Esse é o jogo. É o desafio da Macaca hoje jogando fora de casa depois de uma grande sequência. 5 jogos em casa com 5 vitórias consecutivas. A Ponte passou pelo Náutico, pelo Operário, pelo Vasco, pelo Guarani. Passou também na última rodada pelo Bahia. E agora fora de casa tenta embalar uma sequência positiva, como o Gabriel destacou, para fazer jus aí a essa coletiva, essas aspas do Hélio dos Anjos, dizendo que é possível acreditar, mas para acreditar a equipe também precisa pontuar jogando fora de casa. E hoje a adversária Chapecoense, repleta de mudanças, Gilmar Dalpozo iniciando o seu trabalho. É um desafio em tanto. Na gelada Chapecó, hoje a mínima em Chapecó chegou à casa dos 5 graus. Neste momento 11. Pouquinho mais de calor, mas 11 graus, principalmente para quem mora em Campinas, para quem está acostumado aqui a temperatura ambiente de Campinas, é muito, mas muito frio. Então a Ponte Preta também encarando o frio hoje em Santa Catarina. Rodolfo Toschi Marques vai autorizar o início do jogo. A bola está rolando em Chapecó. Ponte Preta, Chapecoense.
Júlio Nascimento. São os primeiros movimentos na Arena Condá em Santa Catarina. Saída de bola pertencendo à Ponte Preta, toda de preta macaca hoje. Fábio Sanches dominando, entregando para Jean Carlos. Limpa para cima da marcação do primeiro, chega Christian, vem no combate, coloca a bola para fora. No combate o time da Chapecoense coloca a bola para lateral. São os primeiros movimentos na Arena Condá, 0-0 Chapecoense e Ponte Preta. É a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo você acompanhou Carlos Cabela na importante vitória do Guarani 3-0 contra o Sampaio Correia. Você também vai curtindo pelo YouTube Esporte CBN Campinas, o vôlei Renata em ação. Tudo isso é um final de semana esportivo para nossa cidade, do jeito que a gente gosta da CBN. A macaca vem para ataque, Vinha. Toque de bola errado, conserta Elvis. Ele abre bola pela ponta direita, vem com o Igor Formiga, carregando para o ataque, a batida de longe para fora. Na primeira descida, Igor Formiga arriscou de longe, tentando surpreender o time da Chapecoense. Goleiro Saulo quase sofreu o primeiro gol do jogo, em Gabriel Castro. E ele é ofensivo, né? O Igor Formiga teve liberdade pela intermediária, não tinha ninguém próximo, decidiu arriscar, passou muito próximo, viu ali do poste direito, mas saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Alô, João Lucas Dionísio, escutando a CBN, tá dizendo que tem na casinha hoje pra Ponte. Hoje a macaca duela contra a Chapecoense em busca de mais uma vitória fora de casa. 1h30. São os primeiros movimentos em Chapecó. Saída de bola da Chapecoense. Saulo coloca a bola para o campo de ataque. O William Pop sobe de cabeça, tenta ajeitar pela ponta esquerda com o Alisson. Alisson briga por ela por baixo. O Thiago Oliveira rasga, tira dali. Coloca a bola para a lateral. Arremesso mal marcado a favor do time da Chapecoense para ser jogado pelo sistema defensivo. Pablo Oliveira. Lançamento em profundidade. Bola solta para Alisson. Tive impressão de impedimento. A arbitragem mandou seguir. Tocou por dentro. Afasta a marcação da Ponte, rasga. Na sequência recebe a falta. O jogador que era Elvis, a arbitragem manda seguir. Lateral marcado a favor da Ponte pela ponta direita do campo de defesa. 2 minutos e 8. E você pode participar também da nossa jornada, hein? Mande aí a sua mensagem, 19 991 86 90 70. Hoje o Fábio Scheib está nas operações aqui do nosso WhatsApp também. Ele vai registrar a sua mensagem, pode mandar aí. Para quem você quer registrar o seu abraço, quanto é que vai ser o jogo, manda aí para o nosso WhatsApp, 99186 90 70. É a macaca em busca de mais uma vitória contra a Chapecoense, nunca venceu em Chapecó, hein? Hoje é um desafio tanto da macaca em campo. A bola volta para a Chapecoense, domina pela metade do campo, a bola solta com um jogador que é Marcelo Freitas. Marcelo tocou pela ponta direita e buscando jogada ali com o jogador que era o Mailton. Mailton tenta a jogada individual com o Christian. A bola bate na marcação do time da Ponte Preta, se perde em lateral. Arremesso mal marcado é a favor do time da Chapecoense para bater pela ponta direita. Mailton vem na movimentação, entrega no ataque para Alisson, pisou com o pé direito, devolveu para Mailton, pode levantar na grande área, prefere o toque por dentro. Ele buscava a tabela, afasta a defesa da macaca, tira dali. Na sequência, Leandro Barça tentou o toque individual, bola recuperada pelo time da Chapecoense. Fábio Sanches conserta a casa, a bola volta pela ponta direita com Elvis. Ele é categórico, soltou para Jean Carlos no sistema ofensivo. É para Fecim, se enroça com a bola, perde. Tenta o lançamento do time da Chapecoense, a bola bate no peito do Felipe Amaral. Volta pelo sistema defensivo do time da Chape e começa a estar jogando pelo campo de defesa. Vitor Ramos entrega com Fernando pela ponta esquerda, rompendo a linha que divide o gramado, passa pela ponta esquerda. William Pop pede, Fernando tenta a jogada individual, passou pelo Igor Formiga na cobertura. Vem a macaca, coloca a bola para fora, para lateral, aliás, não saiu, hein? Felipe Amaral teve tranquilidade, conseguiu sair bem. Tocou para Elvis, melhor ainda pela ponta direita. Leandro Barça coloca a Luca para correr, vem a cobertura. Recupera, sai jogando Frazan recuando para Saulo. Saulo trabalha, a bola por dentro, é para a chegada do Marcelo. Marcelo levanta a bola para o sistema ofensivo, sobe de cabeça a defesa da Ponte, a defesa da Chape também. Responde de cabeça, a bola fica na metade do campo com ele. Leonaldi entregando pela ponta direita, era Amaral tocou agora sim para Igor Formiga dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Fernando aperta a defesa da Chape. Igor Formiga com muita tranquilidade volta pelo sistema defensivo. São 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Chapecoense, Ponte Preta e Chapecoense. CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Esse é o Futebol CBN, você acompanhou mais cedo a vitória do Guarani 3-0 contra a equipe do Sampaio, agora curte a Ponte Preta em campo contra a Chapecoense. Macaca no ataque, Leandro Barça para Luca, para Barça, para Elvis, a bola bateu no árbitro, não. Ele fez um corta-luz ali, porque se bate no árbitro, ele tem que imediatamente parar o jogo. Mas o Rodolfo Toschi Marques, a la Rivaldo 2002, foi inteligente, mas na sequência acabou pegando falta.
E aí, Gabi Castro, gostando desse início de jogo muito disputado, esse comecinho, hein, Gabi? Eu gosto da postura da Ponte, uma equipe bem compactada, não dá espaço para a equipe da Chapecoense, até porque a Ponte tem 3 desfalques que são importantes, né? O Arthur na lateral esquerda, que é um jogador muito constante, o zagueiro Matheus Silva, que é artilheiro da equipe, encaixou muito bem ao lado do Fábio Sanches, e claro, o Alisson, que é o jogador do meio campo, que é muito voluntarioso, que está no campo inteiro. Hoje quem está fazendo esse papel do Alisson é o Leonaldi, então ele é o jogador do meio campo, que se aproxima ali do Luca e do Elvis, mas que também dá o suporte pro Amaral, então é um começo de jogo. Claro, a Chapecoense joga em casa, ataca mais, mas gosto da postura da Ponte. E vem Chape pro ataque, bola lançada para Christian pela ponta direita, ele tentou fazer a finta, foi bem na cobertura Jean Carlos. Garoto Jean Carlos buscando cada vez mais seu espaço, porque hoje o Arthur é incontestável, né? O grande titular na lateral da Ponte, mas o Jean Carlos tem muito valor, está buscando mais espaço. É escanteio marcado para a Chapecoense fazer a cobrança, são 6 minutos do primeiro tempo. Vem Mailton pelo lado direito, pé direito na bola, vai levantar a bola na grande área, autorizado, o lateral da Chapecoense está posicionado, levantou na primeira trave, subiu de cabeça, o toque na trave, vai entrar na casinha! Gol! Chapecoense. Vitor Ramos. Ele subiu muito alto, o levantamento do Mailton foi na medida. O camisa 33 da Chapecoense se antecipou a zaga, a bola bateu na trave, bateu no Kaique França e foi pro fundo da casinha da Ponte Preta. A Chape faz 1-0, testada firme do Vitor Ramos para colocar lá dentro. Chapecoense. 6 minutos do primeiro tempo na Arena Condá, na bola parada. A Chapecoense abre o placar em Santa Catarina. Vitor Ramos vai à rede. Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Detalhe do gol é seu, Gabi Castro. E mérito todo do zagueiro da Chapecoense, né? Porque veio o cruzamento distante do gol. E quem estava na marcação era o Leonaldi, que ficou preocupado com o jogador, mas ficou no chão. Subiu olhando a bola o Vitor Ramos, cabeceou firme. O Kaique França chegou a encostar nela, mas morreu no fundo das redes antes dos 10 minutos. Chapecoense na frente, 1-0. Chapecoense faz 1-0, Vitor Ramos vai à rede. 7 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time da casa. A Ponte tenta a resposta com Jean Carlos, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo sistema defensivo. Bola solta com Fábio Sanches. A Ponte se lança, vem para ataque, levantamento. Agora pela ponta esquerda, Leonaldi vai tentar a inversão da esquerda para a direita. Coloca a bola para Thiago Oliveira, que se manda, vai embora. Thiago Oliveira, Igor Formiga pede pela ponta direita, por dentro também está pedindo o Leandro Bárcia. Thiago Oliveira tocou mal. A bola volta para a Chapecoense no contra-ataque. Thiago Oliveira tá fora de posição, Felipe Amaral persegue, Alisson consegue o toque para Christian de frente pro gol, pintou o gol, trava Jean Carlos, a bola voltou, Alisson bateu, Kaique França na trave, tá vivo, afasta a marcação, tira dali. Jean Carlos foi muito importante para atrapalhar agora o jogador da Chapecoense. O Thiago Oliveira se lançou no ataque, deixou toda a defesa da Ponte exposta. Quase a Chape faz o segundo. Méritos agora pro Kaique França, que fechou bem, também pro Jean Carlos. E agora uma bronca gigantesca do Hélio dos Anjos para cima do Thiago Oliveira, né, Gabi Castro? Esse é o problema de se lançar todo pro ataque, né? Tentou sair jogando com o zagueiro, não é muito a do Thiago Oliveira, ele gosta de fazer esse lance, mas precisa tomar cuidado, porque não tinha ninguém. Errou o passe, contra-ataque rápido da Chapecoense, cara a cara, Kaique França fez a defesa. A Ponte estava bem no jogo, mas depois do gol precisa tomar um cuidado, tentar ficar mais com a posse de bola para quem sabe, Leonaldi, Elvis, Fecim, deixar com os homens da frente. 8 minutos do primeiro tempo, Chapecoense vencendo parcialmente, gol marcado pelo Vitor Ramos, 1-0. Gol na bola parada no cruzamento de Mailton no escanteio para a Chape. Quase a Chape na sequência fez o segundo gol, participação importantíssima do Jean Carlos e do Kaique França, salvando que seria o segundo gol da Chape em menos de 10 minutos. Seria muito mais difícil para se recuperar no jogo se a Ponte sofresse o segundo gol. E vem Ponte, tenta responder, a bola solta com o Leonaldi, mas a arbitragem parou, marcou falta. Falta no ataque, o jogo está parado, a bola pertence ao time da Chapecoense, que vai sair jogando. Muito disputado o começo do jogo por enquanto, hein? Você acompanhando aqui no Futebol da CBN, pode mandar a sua mensagem 991869070. Manda aí o seu recado, a sua torcida. Registra aí daqui a pouco a sua opinião, porque o Fábio Chape está só aqui anotando as mensagens já. Ele vai ler aqui as primeiras participações. Chapecoense sai pelo campo de defesa, a bola solta com Vitor Ramos. Vitor Ramos levanta a cabeça, tem aberto pela ponta esquerda. O jogador que era o Fernando dominou contra a marcação do Leandro Bárcia, prefere voltar com o Vitor Ramos. Afasta o perigo, Vitor Ramos tira dali, Leonaldi pega o rebote, divide bola no meio campo, voltou para Felipe Amaral. Felipe Amaral, lançamento, o jogo está parado.
O jogo tá parado, a arbitragem vai marcar falta do Leonaldo de cartão amarelo pela chegada. O árbitro entendeu que entrou ali solando o Leonaldo, né, Gabi? Por isso ele tá recebendo o terceiro, o primeiro cartão amarelo do jogo. E ficou no chão ali o Marcelo Freitas, camisa 8, parece que o árbitro foi na dele, viu? Viu um lance legal ali numa disputa, o Leonaldo, uma chegada forte, bola no alto, os dois jogadores chegaram com o pé por cima e acabou marcando a falta. O primeiro cartão do jogo, Leonaldo, o camisa 5 da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados na Arena Condá em Chapecó, a Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense. Chape 1, Vitor Ramos foi à rede. Ponte Preta. Ponte Preta por enquanto nada, 0 para Macaca. Fábio sai de central da bola. Pela Série B, hoje mais cedo, o Brusque fez 1-0 no Vasco, o Guarani fez 3-0 no Sampaio Correia, o CRB fez 2-0 no Sport. Em andamento, Bahia 0, Tombense 0. Futebol, vamos CBN. É o futebol CBN pra você. A bola volta pro campo de ataque. Agora pro time da Chapecoense. Alisson vem costurando. Vai tentar o lançamento. Chega Felipe Amaral. Importante participação. Recupera pra Macaca, mas a sequência sai jogando errado. Fábio Sanches. A bola voltou para a ponta direita. Alisson pisa na bola, recebe a falta. Mais uma falta da Ponte. A Ponte, Gabi, que é o time mais indisciplinado do campeonato. É o time que mais comete faltas e o que mais sofre com cartões amarelos também, né? E esse último cartão recebido pelo Leonaldo estava pendurado, não enfrenta o Sport na próxima quarta-feira, no que pode ser um duelo direto ali nas equipes que querem se aproximar do G4. Interessante que o Hélio dos Anjos fala muito em intensidade, né? Mas quando há o exagero dessa intensidade, vira um problema também, né? É o preço que se paga pela intensidade, né? Muitas vezes, já que a Série B já tem esse jogo físico, a intensidade dá um passinho a mais e às vezes acaba cometendo a falta e vem o cartão. São 12 minutos do primeiro tempo, o Chapecoense vencendo a Ponte 1-0. Bola parada, levantamento direto na segunda trave, a bola vai embora, linha de fundo. É apenas tiro de meta para a Macaca fazer a cobrança. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 1-0 para Chapecoense, 12h30 no primeiro tempo. Vitor Ramos foi à rede, marcou de cabeça aos 6 minutos da primeira etapa. Lateral marcado para Macaca fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo defensivo, Jean Carlos. Vem a movimentação, tenta o levantamento por campo de ataque, vem a defesa da Chape, Frazan, rasgando, manda a bola para longe. Fábio Sanches devolve na mesma moeda, fica chutão para lá, chutão para cá. Vai tentar dividir o Luca, não consegue ficar com ela. Elvis tenta colocar no chão, Fecim também não consegue. A bola voltou para a Chape, para Christian, tentou entrada de bola no campo de ataque, o William Pop não entendeu. A bola volta com Kaique França, que vai ser jogando para o time da Ponte pelo sistema defensivo. É o Tom Grimaldi que está nos comandos técnicos aqui no futebol da CBN. Nessa noite de sábado, por enquanto, 1-0 para a Chapecoense. Mais cedo você curtiu a vitória do Guarani contra o Sampaio Correia. Jornada dupla aqui no futebol com Série B do Campeonato Brasileiro. E também pelo YouTube Sport CBN Campinas. Tem transmissão do voleibol. E a bola vai sobrando para o time da Ponte. Sair jogando pelo sistema defensivo, Fábio Sanches. Ele entrega a bola para Elvis. Elvis buscando agora pelo sistema defensivo. A bola não estava chegando. O Elvis acelerou a movimentação. Entrega pela ponta direita para Igor Formiga. Elvis pede pelo meio. Recebe com muita categoria. Entrega pela ponta direita para Felipe Amaral. Felipe Amaral devolveu para Elvis. Elvis na ponta direita para Igor Formiga. Igor Formiga vai tentar o levantamento. Limpou para cima do primeiro. Cavou na grande área. Vem Ponte. Afasta a marcação. Tira dali. A bola volta pela ponta direita, na sequência coloca a bola para fora, batalhou por ela o Thiago Oliveira, mas a bola foi direto para fora, apenas o arremesso manual marcado para o time da Chapecoense fazer a cobrança pela ponta direita do campo de defesa. 1-0 para a Chape contra a Macaca, gol marcado pelo Vitor Ramos. Hoje a Série B pegando fogo, a Macaca buscando a sua primeira vitória, a sua primeira sequência de vitórias na temporada, ainda não venceu de forma consecutiva nesta temporada 2022. E tem chamado aqui do Fábio Scheib, são as participações, meu caro Fábio. É verdade, Júlio, o pessoal participando pelo 991869070. O Wilson Jacomi do Cambuí diz que a Ponte vai virar para 2-1 no jogo de hoje. O Márcio de Valinhos, que não deve ser Ponte Pretano, diz que a Chape vai vencer por 2-0 a Macaca. O Carlos Azevedo, de Jaguariúna, diz: vamos para cima, Macaca. Ele diz que a Ponte vai conseguir a segunda vitória seguida na temporada hoje. E o Lopes diz que estão todos na escuta lá na fazenda do Gilmar, na Vila Costa e Silva. Aí sim, hein?
Essa fazenda aí tem muitas histórias, viu, Fábio? O pessoal lá é animado, viu? Sensacional, valeu pra rapaziada pelo carinho da audiência aqui no futebol da CBN. Todo mundo torcendo pra Macaca tentar o gol de empate, a virada. E vem Ponte pro campo ofensivo, Elvis tenta o toque por dentro, a bola bate na marcação, volta pro time da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do primeiro tempo, 15 jogados na Arena Condá em Chapecó, segue. Chapecoense. Chape 1. Ponte Preta. 0 para Macaca, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, Atlético Paranaense vai empatando por 0-0 com o Fluminense. O Red Bull Bragantino também empata por 0-0 com o Palmeiras em Bragança Paulista. Futebol Globo CBN. Vem Elvis pro ataque de Trivela, tentava o toque para Jean Carlos, afasta a marcação na sequência, Leonardo não consegue a jogada. Impressionante que joga de bola o Elvis, mesmo quando ele está mais apagado, ele tem um toque diferente, né, Gabi Castro? Isso passa por uma mudança de posicionamento, né? Começou a partida muito avançado, estava apagado do jogo. Nos últimos 5 minutos, o Hélio dos Anjos recuou o Elvis, então a Ponte começa a jogar a partir do camisa 62, ele vai tocando a bola, vai distribuindo o jogo e vai sempre com o seu passo de trivela, com o seu lançamento, fica mais participativo, a Ponte melhora, tenta ficar mais com a posse de bola depois que sofreu o gol. E vem Ponte para ataque, Felipe Amaral tenta o toque categórico ali, buscava o Elvis, afasta a marcação do time da Chapecoense, a bola voltou pela ponta esquerda, em posição legal, segunda arbitragem, Alisson arranca por dentro, tenta o toque, enfiou muito forte o passe, a arbitragem ficou na dúvida se teve o desvio, olhou para o árbitro, o assistente também ficou ali esperando para ver se ele marcava o escanteio ou o tiro de meta, e parece que a última decisão foi pelo escanteio. Escanteio marcado para o time da Chapecoense fazer a cobrança. O Hélio dos Anjos está agitado, ele e o Guilherme dos Anjos, na família Anjos, quem comanda a Ponte Preta atualmente, todo mundo agitado ali no banco de reservas. E existe um caminho natural, o próprio Hélio disse isso, que com o tempo a tendência é que ele passe o bastão para o Guilherme Anjos. O Hélio em breve deve encerrar a sua carreira como técnico, a longa carreira, e passar o bastão para o filho e auxiliar Guilherme Anjos. E vem Chapecoense, jogada ensaiada, levantamento na grande área, vai ficar viva, não consegue, Marcelo, a finalização, afasta a defesa da Ponte. A bola voltou com Alisson de Trivela, empurrou para Marcelo, tentou o domínio Vitor Ramos, aí ele exagerou. Ele tentou o domínio, o jogador da Chape, na grande área, acabou escapando um pouquinho. Na sequência ela foi para a linha de fundo, apenas um tiro de meta marcado para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Parece que a Ponte está com uma dificuldade nessa bola parada, hein, Gabi? Está sendo o grande vilão no jogo de hoje, né? Porque o gol da Chapecoense saiu através de uma cobrança de escanteio. Agora, novamente, com muito perigo, a Ponte não consegue afastar essa bola e a Chapecoense vai explorando, né? Com o chão, tem muitos problemas a equipe da Chapecoense, por isso que vai explorando quando consegue um escanteio ou uma cobrança de falta. Então é algo que o Hélio dos Anjos precisa entender o posicionamento da Chapecoense para poder corrigir. E vem para o campo de ataque o time da Chapecoense. Tentativa do levantamento para o campo de ataque. Afasta a marcação, tiro dali. A bola volta para a Ponte, volta. Leandro Bar se ajeitou para Luca. Luca dominou, tentou o giro, afasta a marcação, tira dali. Luca tá sumido, tá buscando agora o jogo, tenta mudar o posicionamento do jogador da Ponte. 18 minutos do primeiro tempo. É a Chapecoense vencendo a Macaca, placar de 1-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a televisão acabou ali flagrando o Luca, né? Deu um close nele. Tá pedindo calma, calma. Ele é o capitão do time, é o protagonista, é o cara. Luca, por enquanto, não apareceu no jogo. Thiago Oliveira, ele domina, trabalha pelo sistema defensivo, solta a bola com o Felipe Amaral. Felipe Amaral domina, levanta a cabeça, tá orientando a passagem do Jean Carlos pela ponta esquerda. Jean Carlos está bem marcado, então ele prefere a opção pelo outro lado. No lado direito é Thiago Oliveira que domina, já faz a passagem com Elvis. Elvis de Trivela para Igor Formiga, matou no peito, boa bola. Luca tá pedindo na grande área. Formiga ameaçou levantar na primeira, preferiu o passe para trás. Elvis, ninguém avisou o ladrão, apertou a marcação. Alisson, Elvis consegue dar o passe para trás. Entrega a bola com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Fábio Sanches, toda a Ponte, com exceção do Kaique França no campo de ataque. Domina Jean Carlos para a ponta esquerda, tentou individualizar. Perde a bola. Fecim briga por ela. Vira ali um ataque de foice para lá, foice para cá. Fecim conseguiu no pé de ferro. Entrega a bola pelo sistema defensivo. Leonardo para Fábio Sanches, para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira dominou. Amaral se apresenta. Recebeu Felipe Amaral. Rompe a linha que divide o gramado. Soltou o bolão. É para a chegada do Fecim. Fecim tentou o toque para Luca. Toque errado. Afasta a marcação. Tira dali a lateral. 19:30, quase 20 do primeiro tempo. Chapecoense vencendo. Placar de 1-0 para a Chape. A Ponte começa a gostar do jogo. Bola levantada no campo de ataque, na ponta. Jean Carlos tenta a tabela com o Fecim. Foi pro solo, pediu falta, arbitragem. Vamos seguir. Frazan dá um bico na bola, manda a bola para longe. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança.
Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 19h50, agora 20 minutos jogados do primeiro tempo. Chapecoense vencendo Ponte Preta, placar de 1-0. Chape no ataque, bola solta pelo comando agora com Felipe Amaral. Felipe Amaral dominou, recolheu, entregou, soltou para Elvis. Tá com liberdade, vai chutar de fora, adiantou demais. Perde a bola, recupera Vitor Ramos. Ele trabalha pela ponta esquerda com Fernando. Fernando deixou, é para Pop para Fernando pela ponta esquerda. Recebeu, camisa 6. Devolveu para Pop, não acompanhou a defesa da Ponte. Fernando passou no X, ele tentou o toque direto. Kaique França faz a defesa, segura firme. Agarra o goleirão do time da Ponte Preta para evitar mais uma jogada perigosa do time da Chapecoense. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere. 20 minutos e 40, 20 e 40 do primeiro tempo em Chapecó. Segue. Chapecoense. Chapecoense 1. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela terceira rodada da segunda fase da Série C, o Figueirense fez 2-1 no Paysandu nesta tarde. Amanhã tem Aparecidense e Botafogo de Ribeirão, Volta Redonda e Mirassol e Vitória e ABC. Lembrando que 4 times sobem para a Série B do ano que vem. Pode ligar que aqui tem jogo, 21 minutos e 30 do primeiro tempo. 1-0 para Chapecoense, bola solta pela ponta direita, Leandro Barça. Barça dominou, recolheu, escapa da marcação no primeiro, faz o recuo de bola, solta a bola com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Leonaldi, Leonaldi carrega, vem por dentro, vai tentar o passe pelo outro lado, deu certo, bola lançada, é para a chegada do Fecim, ficaram pedindo toque de mão. Será, Jean Carlos? Será, Jean Carlos? A arbitragem entendeu que sim, o jogo tá parado, falta marcada, Jean Carlos acabou colocando ali o braço na bola, a arbitragem flagrou e o jogo tá parado. Ô Gabi, como é que tá o comportamento da Ponte nesses 22 minutos do primeiro tempo? E geralmente o Arthur é uma válvula de escape para a Ponte do lado esquerdo, né? Porque ele faz uma tabela muito boa com o Fecim, e aí o Jean Carlos não tem conseguido, então a Ponte tem um problema do seu lado esquerdo que ela não tem conseguido atacar. Geralmente ela joga com 3 meio-campistas de muita pegada, que é o Amaral, Leonaldi e também o Alisson. Hoje ela não tem o Alisson, ela tá sentindo essa falta no meio-campo também, por isso que tá sobrando toda hora um espaço. O técnico Hélio dos Anjos optou pela entrada do Leandro Barça, por enquanto não se configura um atacante que traga perigo para a zaga da Chapecoense, então a Ponte está sentindo falta assim, de um meio-campo com mais pegada. 22 e 30 é o primeiro tempo, Chapecoense vencendo a Ponte, placar de 1-0. A bola volta pelo comando defensivo do time da Chape, vai sair jogando o goleiro Saulo. Cabelo descolorido do Saulo, tá na moda, descolado. Ele entrega a bola com o Vitor Ramos entrega, saltou para Fernando. Fernando faz o levantamento para sua ofensiva, tenta trabalhar agora, divide Christian na velocidade com Thiago Oliveira. Thiago Oliveira recua, devolvendo para o goleiro Kaique França. Kaique França vai ser jogando com tranquilidade. Ele faz a abertura de bola pela ponta direita. Thiago Oliveira dominou, devolveu, soltou para Kaique França. Fica nesse toque de bola de zagueiro para goleiro, de goleiro para zagueiro. Agora é Fábio Sanches quem domina. Jean Carlos pede pela ponta esquerda. Felipe Amaral tá aqui pedindo bola desesperadamente. Fábio Sanches enxergou. Felipe Amaral fez o toque de bola. Felipe Amaral domina pelo sistema defensivo, não consegue sair. Ninguém aparece, ele vai tentar esticar. Forçou a jogada para Luca, não chegou. Chega a defesa da Chape. Recupera, coloca no chão. A Chape tenta sair jogando. Bola solta na metade do campo. Agora para Pablo. Pablo para Betinho. Betinho entregou pelo outro lado. Marcelo Freitas tenta sair jogando com Fernando. É ele quem recebe. Fernando dominou a devolução pelo sistema defensivo. Sai jogando agora com o Marcelo Freitas. Marcelo Freitas fez o corta-luz para ninguém. Thiago Oliveira recupera para o time da Ponte. Solta para Formiga. Formiga vem para Fábio Sanches. Fábio Sanches sem nenhuma opção. O time da Ponte não Júlio, tá saindo, né, Gabi? E agora muda o esquema novamente. Então o Elvis, que era aquele jogador que vinha buscar o jogo, volta à sua posição de início de partida, mais perto do Luca. E quem faz essa saída de jogo é o Amaral, que joga ao lado do Leonaldi. Ponte tenta sair jogando com muita dificuldade a Macaca. A Ponte está chegando, batendo mais de 60% de posse de bola. Mas são os passos improdutivos, não consegue sair do campo de defesa, como citou agora o Gabi. Macaco com muita dificuldade na criação. Tenta a bola esticada, Luca não alcança, recupera a Chape, bola solta no comando, agora para a chegada do Pop. Pop dominou, colocou no chão, trabalhou, soltou para a ponta direita, para Betinho. Betinho tenta a cavada para ataque, sobe de cabeça a defesa do time da Ponte Preta, tira dali. Leonaldi tenta pegar o rebote, não consegue o domínio da bola, ela fica com o time da Chapecoense pelo sistema defensivo. Volta com Fernando. Fernando para Saulo, Saulo levanta a cabeça, vai ser jogando pelo sistema de defesa. Saulo entrega, lá para o campo ofensivo, faz a esticada de bola. Ele buscava o Christian não
Chega Fábio Sanches na metade do campo. Leonaldi tenta o domínio, o controle de bola, não consegue. Era o Felipe Amaral quem estava na bola. A bola fica para a chegada do jogador que é Alisson. Alisson para Betinho para Fernando pela ponta esquerda do campo de ataque do time da Chapecoense contra a marcação do Felipe Amaral. Ele encontrou Pop no buraco. É para Fernando limpou o lance, tentou cruzamento, acabou batendo pro gol de direita que não é a boa. A direita serve só para descer do busão. E aí a bola foi direto nos braços de Kaique França, que tranquilamente fez a defesa. O tempo passa. E o cronômetro marca, você confere. 25 minutos do primeiro tempo. Arena Condá em Chapecó segue. Chapecoense 1, Vitor Ramos marcou. Ponte Preta nada, 0 para Macaca. Central da bola, alô, Fábio Scheibe. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, o Tombense abre o placar contra o Bahia. 1-0 nesse momento. Agora o Tombense sobe para a quinta colocação com 42 pontos. Ponte Preta, Chapecoense. Estava certo, né, Júlio? Estão deixando sonhar, porque o Vasco tropeçou, perdeu, o Bahia está perdendo novamente. O problema é que a Ponte não está fazendo a parte dela, né? E por enquanto o esquema que o Hélio dos Anjos colocou em campo não está dando certo, né? Quis colocar uma equipe mais ofensiva, tirando o meio-campo, já que não pode jogar o Alisson, poderia colocar o Fraga e ter o mesmo esquema. Optou pelo Leandro Bárcia, por enquanto não fez nenhuma jogada o atacante uruguaio. Pois é, com muita dificuldade hoje a Ponte Preta para colocar o seu estilo de jogo e, claro, sentir a falta dos titulares, como mencionou agora há pouco. O Alisson, principalmente, daqui a pouco eu tenho uma notícia sobre o Alisson. Mas antes vem Chapecoense para o campo de ataque. Marcelo Freitas na bola, segundo o árbitro, passou Fernando, Marcelo segurou, tocou para Fernando em profundidade, o toque Fábio Sanches. Pega o goleiro, segura Kaique França. Um lance todo esquisito, ele quase o goleiro da Ponte é surpreendido pelo fogo amigo do Fábio Sanches, mas deu certo. 27 minutos do primeiro tempo, a Macaca agora sai jogando. Jean Carlos tenta sair jogando, rompendo ali aquele vídeo gramado, ele prefere voltar a bola, fica na troca de passos pelo sistema defensivo e tem formação na CBN. Fábio Scheibe tem gol na rodada. Pela Série A do Brasileiro, o Bragantino abre o placar contra o Palmeiras em Bragança Paulista. Agora Bragantino 1, Palmeiras 0. Muito bem, Bragantino então, indo à rede. A bola volta para Elvis. Lançamento para Luca, o toque de cabeça nas mãos de Saulo. O Luca e o Feci entraram na grande área, toque de cabeça levinho, mas acho que foi a primeira chegada na ponte, hein, Gabi Castro? Um lançamento muito bem, né, do Elvis, viu a passagem do Lucas, que estava um pouquinho avançado, né, por isso que o auxiliar levantou o seu instrumento de trabalho e realmente acertou. O Lucas estava em posição irregular, mas é uma tentativa, né, a Ponte está com dificuldade na criatividade, em poder acionar mais o seu camisa 10, então esse lançamento nas costas do zagueiro, que não tem tanta velocidade assim, o Vitor Ramos, é uma alternativa, é uma possibilidade. E claro que teve aquele lance no comecinho também do Leonaldi, né, chegando com perigo, mas de finalização em direção ao gol, a Macaca ainda estava devendo. A bola volta para Betinha. Chapecoense segue no ataque. Chapecoense com lançamento na grande área. A bola solta pela ponta direita. Alisson brigou com o Jean Carlos. Fábio Sanches foi pro solo, pediu falta e deu. A arbitragem marca a falta para cima do zagueirão da Ponte. O jogo tá parado. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 1-0 para Chapecoense contra a Ponte Preta, 28 minutos do primeiro tempo. Lance parado, bola para o time da Macaca, Kaique França, recoloca a bola em jogo, Igor Formiga com categoria, Igor Formiga matou do peito, dominou com muita tranquilidade, ganho lateral para o time da Macaca, mas na sequência, tudo que eu elogiei, você esquece porque ele cobrou o lateral nos pés, o jogador da Chape, que puxa o contra-ataque, Marcelo, grande finta, mais uma, entregou pela ponta esquerda para Alisson, invadiu grande área, pedalou para cima do Thiago, puxou para o pé direito, ajeitou, é para quem vem de trás, a batida travada do Pablo, a bola volta, era o William Pop quem estava na jogada, a bola voltou para Alisson devolveu para Fernando recomeça para o time da Chapecoense e trabalha a bola lá atrás, é com Vitor Ramos recua para Saulo, o goleirão do time da Chapecoense vai sair jogando, Saulo levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita, é para a chegada do Frazan levanta a bola para a sua ofensiva, tentou dominar ali o jogador da Chape Christian, mas a bola desviou no Jean Carlos, que vai à loucura com a arbitragem. Lateral marcado para o time da Macaca, para o time da Chapecoense fazer a cobrança no campo defensivo da Macaca. 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos lá no primeiro tempo, aos 6 minutos de cabeça. O Vitor Ramos recebeu um passe, uma assistência no Mailton, numa testada forte, colocou a bola para o fundo do gol.
E a bola volta para o time da Chapecoense. Domina Marcelo Freitas é para Alisson. Alisson pela ponta esquerda, o toque errado. Pois não, Gabi? O Igor Formiga e o Thiago Oliveira, o lateral direito da Ponte, os zagueiros, estão tendo muitos problemas, porque o Alisson tá caindo por ali e tá levando a melhor. Do lado esquerdo, o Jean Carlos está sofrendo bastante também com o Christian, então os volantes da Macaca. O Leandro Barça, que é o atacante pela direita, tem que tentar voltar a ajudar. Não gosto muito desse atacante marcando o lateral, mas a Ponte está tendo muitos problemas defensivos, viu? O Thiagão e o Igor Formiga pelo lado direito e o Jean Carlos pelo lado esquerdo. O Chapecoense está tendo facilidade para chegar. 30 minutos do primeiro tempo, Ponte no ataque, bola solta para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira tenta a inversão da esquerda para a direita, o toque errado. A bola volta para o time da Chapecoense com tranquilidade. Christian sai jogando com Betinho. Betinho recua para o seu volante com o Mailton. Mailton tentava o passe, agora foi de graça para a Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo, na Arena Condá segue. Chapecoense tem 1, Vitor Ramos foi à rede. Ponte Preta 0 para Macaca, central da bola, Fábio Scheibe. A CBF anunciou os 2 próximos jogos da seleção brasileira, que também serão os últimos antes da Copa do Mundo. No dia 23 de setembro, o Brasil encara a seleção de Gana na França. Já no dia 27 de setembro também, o adversário será a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG em Paris. Futebol Globo CBN. Gana e Tunísia, hein? Que coisa, hein? Se não fosse 5-0 contra a Gana e 6-0 contra a Tunísia, eu não comemoro. Eu tô empolgado pra Copa. 31-30 no primeiro tempo. A bola volta pro time da Chapecoense pelo campo de defesa. Sai jogando Vitor Ramos, dá um bicão na bola, não quis saber de brincadeira. Afasta a defesa da Ponte mais uma vez, recupera Fábio Sanches. Tenta o toque de bola na metade do campo, a bola desviada, se perde em lateral. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil. ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Bola solta pelo campo defensivo, 32 minutos do primeiro tempo. Na Arena Condá, Chapecoense está em vantagem, 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos. Vitor Ramos foi quem marcou no primeiro tempo aos 6 minutos. A bola volta para Fábio Sanches, para o time da Ponte, pelo campo de defesa, entrega a bola agora. É com a chegada do Felipe Amaral. O Felipe Amaral domina, levanta a cabeça, procura opção, Leonardo se apresenta. Felipe Amaral enxergou a passagem do Jean Carlos. Será que a bola chega nele? Não chega. Mailton se atira na bola, o lateral da Chapecoense afasta o perigo, tira dali. Tem gol na rodada, informação, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, na Arena da Baixada, Pablo faz para o Atlético Paranaense. Agora, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Pois é, e por que o Pablo faz tanto gol no Atlético assim, no São Paulo não era tantos gols assim? Coisas para se pensar e refletir. 33 minutos do primeiro tempo, o jogo está parado para o Mailton ser atendido ali para o time da Chapecoense. E a Macaca vai precisar mudar a postura no segundo tempo, né, meu caro Gabi? Muito difícil por enquanto encarar o sistema defensivo da Chape até aqui. Tem muita dificuldade para conseguir tocar a bola, né? A equipe da Chapecoense também consegue congestionar o meio-campo e aí a Ponte tem problema, porque daí o Elvis não aparece, o Fecinho não aparece, o Leandro Barça não aparece. Você tem 3 jogadores que são importantes e que não conseguem tocar a bola. E a Chapecoense não. A Chapecoense consegue através do contra-ataque desse lançamento. Olha a Chape. Lançamento para Chapecoense, pintou o segundo gol, fintou o goleiro, bateu para fora. O Christian recebeu em velocidade e conseguiu tirar do Kaique França. Só que ele adiantou demais. Kaique França ficou para trás, ele tentou o toque de pé esquerdo, a bola foi para fora, Gabriel Castro. E é uma alternativa, né? O problema é que eu tava falando do meio-campo da Ponte. Ele dá muito espaço para a Chapecoense tocar, pensar, olhar. E aí o atacante é muito rápido. O Christian tá se sobressaindo aos laterais da Ponte. O Alisson tá se sobressaindo à zaga da Ponte. E aí, através da velocidade desse contra-ataque, que é sempre muito rápido e muito perigoso, tá tendo problema, então, a zaga da Ponte, principalmente o Thiagão, não tá conseguindo acompanhar. Então, a Ponte tem problema na criatividade, mas tem problema defensivo também. Primeiro tempo que a Ponte até que começou bem, mas depois que sofreu o gol e aí para voltar no jogo tá tendo muitos problemas.
A bola volta para o time da Ponte pelo campo de ataque. A bola solta no comando. É para a chegada agora do Luca. Luca, abertura de bola pela ponta direita. Vem com o Leonaldi. Leonaldi, Amaral para Elvis. Na ponta direita, Elvis domina. Entrega a bola pelo sistema defensivo. Recomeça com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira faz a abertura de bola pela ponta esquerda do campo de defesa para Fábio Santos. Fábio Santos de primeira para Jean Carlos. Jean Carlos vem na movimentação. Entregou, soltou, devolveu. Entregou para Fábio Sanches. Fábio Sanches tenta carregar, tenta achar o espaço. Os times do Gilmar Dalpozo são assim. Depois do 1-0, todo mundo para trás. Chapecoense fechadinha. Igor Formiga tenta arrancar em velocidade por dentro, deu certo, escapou na jogada individual para Leonaldo. Leonaldo tentou cavar na grande área. Afasta a marcação, tira dali. Marcelo Freitas, no peito, na grama, trabalhou pela ponta esquerda para William Pop. William Pop foi desarmado pelo Amaral, mas a bola volta para Fernando. Fernando entregou, soltou para Alisson. Alisson para Pablo. Pablo na ponta direita para Mailton. Mailton se manda, vai embora, tentou a cavadinha na grande área, deu certo, lançamento para Alisson. Afasta a defesa da Ponte, tira dali. Mergulha, Igor Formiga, coloca a bola para fora. Intervenção agora fundamental do sistema defensivo com Igor Formiga. Quase a Chapecoense faz o segundo gol. Com Alisson, muita liberdade, muito espaço na grande área, hein, Gabi? Mais um lançamento nas costas do Thiago Oliveira e do Igor Formiga. O caminho da Chapecoense aqui pelo lado esquerdo. E aí, no último momento, o pé salvador do Igor Formiga teve que voltar no lance, recebeu a bola nas costas, conseguiu afastar. Escanteio para a Chape lado esquerdo. E agora a bola volta para o campo de ataque. Para Chapecoense, mais um escanteio, levantamento na grande área, afasta Fábio Sanches, tiro dali, rebote da Chape, mais uma vez com o Maílson, ajeita de cabeça, recuando para Betinho. Betinho recomeça, devolve pelo sistema defensivo. Futebol, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 36 minutos do primeiro tempo, você participa pelo nosso WhatsApp 9186-9070. Mande a sua mensagem. Você acredita na virada da Ponte? Acredita que a Ponte vai ter força aí para virar contra a Chapecoense? A Macaca ainda não venceu 2 partidas consecutivas. Vem de vitória contra o Bahia. Agora está tentando fora de casa mais um resultado positivo, mas por enquanto tem a derrota parcial contra a equipe da Chapecoense. E o jogo está parado, falta marcada para cima do Luca. Vai pintar a bola na grande área. E o Luca, ele é esquentadinho. O Luca toma muito cartão por reclamação. Às vezes revida quando não tem que revidar, porque ele é o capitão, tem que dar o exemplo. Então o pessoal da Chapecoense foi ajudar a dar a mão pro Luca ali. Ele já saiu dando tapa na mão de adversário, irritado. Claro que está insatisfeito com o que está acontecendo, mas o Betinho foi lá conversar com o Luca e ele segue ainda. Reclamando, Betinho, desculpa, Luca. Ele, desculpa. Vai. E assim segue a vida. Daqui a pouco tem informação. 37 minutos do primeiro tempo. Chapecoense 1-0 contra a Ponte. Elvis, ele é perigoso na bola parada. Pintou cruzamento da grande área. Desvio. A bola vai passando por todo mundo. Vai embora ali de fundo. Apenas o tiro de meta para Macaco. Ele vai dar o escanteio. Escanteio. Teve o desvio da Chapecoense. Ele dá tempo da informação do Fábio Chape. Pois não, Fábio? A lei do ex aparecendo outra vez na Série A, hein? Arthur marca o segundo do Bragantino contra o Palmeiras. Agora Bragantino 2, Palmeiras 0. Rapaz. Tá bom, hein? Por enquanto o Bragantino vencendo o Palmeiras. Aqui a informação do nosso querido Fábio. Tem escanteio, o time da Ponte Preta. Elvis, autorizado. Elvis, levantamento da grande área. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Chapecoense, contra-ataque. Fernando puxando pela ponta esquerda. Ele arranca em velocidade. Fernando contra a marcação do Amaral. Amaral é o velocista, ganhou dele na velocidade. Amaral para na frente dele. Mas ele consegue o toque, o chute de longe. A bola vai para fora. Arriscou agora de longe o Alisson. A bola foi direto para fora. Correu o Fernando, hein? Mas correu muito mais o Felipe Amaral. Que recuperação. Impressionante você, Gabi, que aos domingos tem a sua corrida na Lagoa do Taquaral. Pode se preparar aí, viu? Não, tô pegando como exemplo, né? Impressionante. Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense, tem um fôlego muito grande. Então, escanteio pra Ponte, né? Deixou muito espaço, todo mundo foi pra área. E aí o Amaral teve que correr atrás aí, do prejuízo. E depois teve o chute que saiu muito longe. Então, a Ponte com dificuldades na criação. E novamente, a Chapecoense explorando a velocidade e o contra-ataque. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo campo de ataque. Bola lançada, Elvis entregou, soltou no comando para Leonaldi. Leonaldi, lançamento na ponta direita. Escorregou o jogador da Ponte Preta. Era o Jean Carlos quem estava na jogada, acabou escorregando, perdeu o tempo de bola.
Ela foi direto para a lateral, apenas o arremesso. Manoel está marcado. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Caiu. Pois não. William Pop, camisa 19, o centroavante da Chapecoense, caiu, o árbitro está conversando com ele, está perguntando se precisa de atendimento médico ou não, já se levantou, está mancando, mas continua em campo, é lateral para Chapecoense, campo de defesa. Você é um cara de mancadas ou não, Gabi Castro? Ah, de vez em quando, né? Quem não, né? 39-45 do primeiro tempo. Lateral marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Jean Carlos domina, entrega a bola para Leonaldi. Leonaldi tenta levantamento, afasta a marcação, tira dali. Recomeço, vem para o time da Chapecoense. Afasta mal o Maílson, a Ponte tenta com o Fábio Sanches. Fábio Sanches não consegue direcionar a bola. Ela fica para Pablo, que também não. Quase o Leandro Barça pegou, estava meio desatento o jogador da Ponte Preta. Na sequência, o Fernando também não conseguiu direcionar o passe. Um show de horrores. O pessoal tá com frio, eu acho, entendeu? Tá todo mundo errando o passe agora. Lateral marcado para Macaca. Igor Formiga soltou para Elvis. Esse não erra passe, não. Recebe a falta. O jogo tá parado. Lance pro time da Ponte Preta pelo campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 40 minutos no primeiro tempo na Arena Condá. Segue. Chapecoense tem 1. Ponte Preta 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B mais cedo, o Brusque fez 1-0 no Vasco. O Guarani fez 3-0 no Sampaio Correia. Em andamento, o Bahia vai perdendo em casa para o Tombense por 1-0. Futebol Globo CBN. Falta marcada por o time da Ponte Preta fazer a cobrança sem barreira, hein? Elvis autorizado, levantamento na grande área, afasta na primeira trave, tira o Vitor Ramos. É muito forte de cabeça, coloca a bola para longe. Liga o contra-ataque pela ponta direita, vem arrancando em velocidade. O Christian colocou na diagonal. Boa bola em velocidade. Mailton limpou para cima do primeiro, não foge. Na boa recuperação do Felipe Amaral. Sai jogando pro time. Aliás, o Formiga, do outro lado, o Formiga foi lá ajudar o sistema defensivo, ajudou no desarme e a bola fica para o time da Ponte, série jogando pelo sistema defensivo. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 41 minutos do primeiro tempo, quase 42. Chapecoense se defende agora, Ponte no ataque, bola solta, Jean Carlos, lançamento para Luca, de cabeça, a bola vai para fora. Essa é a jogada que tem que acontecer, né, Gabi? Sempre buscando o Luca, que agora sim teve a oportunidade, errou no movimento. E pela primeira vez, o Jean Carlos chegou até a linha de fundo, fez o cruzamento, o Luca antecipou o zagueiro, só que daí a bola já estava escapando, cabeceou sem direção, é só tiro de meta, segue 1-0 Chape. Temos participações, meu caro Fábio Scheibe. É verdade, muitos ouvintes aqui participando pelo 19991869070. O Luiz de Souza te dá parabéns pela narração, Júlio. Opa, valeu, Luiz. O Gustavo Vocerazinho, Ponte Pretano, pede um abraço para todos aí. E o Carlos de Barão Geraldo fala que a Ponte vai virar o jogo. O Davi de Barueri pergunta, o Barça está jogando? O Barça, por enquanto, não mostrou que veio, né? E ele foi uma recomendação do Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos acertou em algumas recomendações aí, mas por enquanto o Leandro Barça não está correspondendo. O Gabi fala daqui a pouco, porque a Chape vem no ataque, vem na cobertura. Thiago Oliveira jogou na tranquilidade, na bola de segurança, não quis saber de brincadeira, coloca a bola para lateral, arremesso Manuel marcado para a Chape fazer a cobrança. O Barça, por enquanto, não está sendo aquele jogador de Série A que ele foi contratado para ser, né, Gabi? Não se justifica a titularidade do Barça, até porque tem alguns problemas, mas o Nicolas, ele rende melhor do que o Barça até agora com a camisa da Ponte, né? Não fez nenhuma partida boa, atacante da Ponte. E vem Chape no campo de ataque, Alisson tentou na primeira, bola bateu no Fábio Sanches, voltou para Alisson, limpou, pé esquerdo na bola, afasta, tira dali. Com tudo, Thiago Oliveira se atira na bola. Agora teve mais sorte do que juízo a Ponte, porque o Alisson tomou a decisão errada, ele foi pro lado errado, quase faz o segundo gol do time da Chape. Escanteio marcado para a Chapecoense fazer a cobrança, 43 minutos do primeiro tempo, vai pintar a bola na grande área, o próprio Alisson vem na cobrança, dá um tapa na bola, tira Kaique França, voltou para Maílson, Maílson puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento, a bola bateu no jogador da Ponte, afasta, tira a marcação, Elvis recupera, Elvis tenta ligar o contra-ataque, França deu uma voadora na bola agora, e olha o Vitor Ramos, é o Betinho, cara, Betinho.
Betinho Castro agora deu um chutão, mandou a bola pra longe. Apenas o lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. O Betinho é aquele que jogou no Guarani, né? Aquele mesmo. Tempo aqui, é o primeiro volante. Exato. Deus me livre. A bola volta para o time da Ponte pelo sistema defensivo. 44 do primeiro tempo. Leonaldi domina, entrega a bola com Amaral. Amaral para Naldi, recuou para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira na ponta direita para Amaral. Amaral tenta sair jogando pelo campo de defesa, vem por dentro, recupera a marcação do time da Chapecoense, volta toda ela para o sistema defensivo. A lá Gilmar Dalpozo. É 1-0 e retranca total, sempre assim desde os tempos de Esporte Náutico. A bola volta pela ponta esquerda, agora a arbitragem está pegando que a bola saiu. A tentativa do Jean Carlos, ele dominou já com a bola fora do gramado, fora da linha, e por isso a arbitragem parou e flagrou o lance irregular. Aliás, o toque de mão, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos ali na marcação da arbitragem. 45 minutos. Mais um. Vamos até 46, levantamento na grande área do time da Ponte Preta. Kaique França mergulha. Vem para ficar com a bola. A bola volta para o time da Ponte Preta. Vai tentar alguma coisa ainda no último lance desse primeiro tempo. 1-0 para a Chapecoense, gol marcado pelo Vitor Ramos. Lançamento para o campo de ataque da Macaca. Chega a defesa da Ponte Preta. Recupera a bola solta pela ponta esquerda. Fecim não conseguiu desenvolver a jogada. E olha, estou observando ali o Luca. Isso vai ser tema para o Gabo falar no intervalo. A cada jogada que dá errado, o Luca demonstra esse sinal de irritação. Ele gesticula muito, agora está com os braços na cintura, meio que insatisfeito, inconformado com a postura da Ponte, com o futebol apresentado pela Ponte nesse primeiro tempo. Vamos até de repente tentar, né? De repente a televisão pode ali conversar com o Luca. Vamos ver se ele gera alguma aspa de insatisfação sobre este primeiro tempo apresentado pela Ponte Preta. Vai terminar a primeira etapa em Chapecó. 45-50. Vamos até 46 minutos. 1-0 marcado. Gol marcado pelo Vitor Ramos. Chega a defesa da Chapecoense. Fernando rasga, coloca a bola para fora. Vai terminar o primeiro tempo. A arbitragem já olhando para o cronômetro. 46 minutos. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado, Rodolfo Toschi Marques. Termina o primeiro tempo na Arena Condá. Chapecoense. Chape 1. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Júlio Nascimento. Este é o intervalo por enquanto na Arena Condá. Vitor Ramos marcou de cabeça. E vamos tentar acompanhar ali na saída dos jogadores, para ver se alguém conversa com a televisão, para ouvir os personagens desse primeiro tempo. Em primeiro tempo, por enquanto, essa vantagem da equipe da Chapecoense. Placar de 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos. A Macaca está perseguindo essa segunda vitória consecutiva há muito tempo, mas está esbarrando, por enquanto, na irregularidade. Sempre que vence um jogo, a Ponte Preta no jogo seguinte ou empata ou perde. Hoje tem a chance de fazer diferente, mas o primeiro tempo, por enquanto, com vitória parcial da equipe da Chapecoense, placar de 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos. E teve muita oportunidade, a Chape de ampliar a vantagem. Daqui a pouco tem um comentário do jogo com o Gabi Castro falando e analisando de forma completa esse primeiro tempo na Arena Condá. Por enquanto 1-0 para o time da casa. Ô, Júlio. Oi. Vitor Ramos, zagueiro da Chape, vamos ouvir. Eu tive o privilégio ali de peitar bem a bola parada, tá na hora de fazer o gol. Sempre brinco, conversa, fazer um golzinho. É trabalho duro, a gente só defende, tem que fazer um gol, né? Mas o grupo tá de parabéns, vamos, se Deus quiser, se voltar um tempo focado para matar o jogo, se Deus quiser. Aí o Vitor Ramos fazendo uma pequena análise do primeiro tempo, né? Muito trabalho, agora consegue fazer o seu gol e lógico que no segundo tempo vai tentar ampliar para poder vencer e subir na tabela de classificação. Lembrando, hein, Chapecoense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tá na beira ali, então a vitória hoje é de suma importância. É o pior mandante do Campeonato Brasileiro da Série B. Conquistou apenas 2 vitórias, então com a chegada do Gilmar Dalpozo tenta melhorar também sobre os seus domínios ou rendimento. E a Ponte Preta, claro, tem muitos problemas, né? A Ponte é a 11ª melhor visitante, 14 jogos, conquistou apenas 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas longe do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, então, tenta acabar com essa oscilação. Partida muito boa em casa contra o Bahia, partida muito ruim fora diante da Chapecoense, Júlio. Eu estou observando que os jogadores da Ponte Preta também em aquecimento, né? Jogadores da Macaca em aquecimento, e só agora 2 ali até
forma mais apressada, foram pro vestiário para ouvir a instrução do Hélio dos Anjos. A Ponte desceu rapidinho pro vestiário. Então, daqui a pouco, de repente, pode pintar alteração no segundo tempo na Arena Condá. Intervalo, agora são 7h49. Daqui a pouco, o craque e também o comentário da primeira etapa. Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Chapecoense. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Pela criação de mais emprego para idosos. Jorge Tadeu, deputado estadual, 44222. É você, jovem, e a sua família. Eu sou Marcelo Fusco, deputado estadual 44433. Tamo junto. Minha defesa é pela fé cristã. Fé e compromisso com São Paulo. Daniel Soares, deputado estadual 44111. União Brasil 44. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quem vota em Jair Bolsonaro para presidente, vota também no astronauta Marcos Pontes para o Senado. 222. O astronauta foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, escolhido pela experiência no uso da tecnologia para criar serviços e ajudar as pessoas. Marcos Pontes vai trabalhar pela educação dos jovens de São Paulo. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhato. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN são 7h52, intervalo de jogo. Chapecoense vencendo a Ponte Preta 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos. De cabeça aos 6 minutos da primeira etapa. E aí, Gabi Castro, quem foi o destaque desse primeiro tempo? Um jogador que chamou a sua atenção nos primeiros 45 minutos. O craque do jogo. Bom, obviamente não é da Ponte, né? Porque o sistema defensivo da Ponte com muitos problemas hoje, meio campo da Ponte dá muito espaço, por isso que a Chapecoense consegue puxar contra-ataque. E o ataque da Ponte não fez o Saulo fazer uma defesa, o goleiro da Chapecoense não fez uma defesa. Então, do time da Ponte não há destaque neste primeiro tempo. Da Chapecoense, eu vou dar uma menção honrosa para o Mailton, para o lateral direito, pela cobrança do escanteio, então fez uma assistência. Uma menção honrosa para o Vitor Ramos, porque fez o gol e defensivamente está seguro. Menção honrosa para o Fernando, lateral esquerdo, gostei do lateral esquerdo da Chape. Gostei do Christian pela direita atacante, mas eu vou ficar com o Alisson. O Alisson, para mim, foi o melhor deste primeiro tempo, o atacante da Chape pelo lado esquerdo, porque deu muito perigo, se sobressaiu ao Igor Formiga, se sobressaiu ao Thiago Oliveira, então deu muito trabalho para o sistema defensivo da Ponte, finalizou para o gol, obrigou o Kaique França a fazer defesa. Por este motivo, Alisson foi o craque da primeira etapa. Muito bem, caro Fábio Scheibe, o que é que você destaca aí desta rodada de sabadão aqui no futebol da CBN, hein, Fábio? É verdade, Júlio. Pela Série B, 4 jogos já finalizados nesse sábado. O Novo Horizontino ficou no empate com o CSA por 1-1. O Brusque bateu o Vasco por 1-0. O Guarani fez 3-0 no Sampaio Correia. E o CRB fez 2-0 no Sport. Em andamento, o Bahia vai perdendo em casa para o Tombense por 1-0. O Tombense subindo para a quinta colocação, a 3 pontos do G4.
Além de Chapecoense e Ponte Preta agora às 7 horas, o Operário enfrenta o Londrina às 8h30 da noite. E amanhã, às 4 horas da tarde, tem Cruzeiro e Criciúma. Pela Série A do Brasileiro, 2 jogos em andamento. O Atlético Paranaense vai batendo o Fluminense por 1-0. Furacão 1, Fluminense 0. E em Bragança Paulista, o Bragantino, no intervalo de jogo, vai batendo o Palmeiras por 2-1. O Palmeiras descontou agora há pouco, antes do intervalo, com Luan. Mais tarde, às 8h30, tem América Mineiro e Curitiba, às 8h30 da noite, no Estádio Independência, Júlio. Muito bem, esse é o Fábio Scheib, lembrando que você pode mandar a sua participação, a sua mensagem, que o Fábio vai registrar aqui, 99186-9070, este é o nosso WhatsApp à sua disposição. Agora são 7 horas e 55 minutos. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Ponte Preta, Chapecoense. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Enquanto eu tô aqui falando com você, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 10 milhões estão sem emprego e os que têm sofrem com um salário que mal dá para uma cesta básica. A inflação do Brasil, que foi a maior do mundo na pandemia, continua assustando na hora das compras. E o que tem de gente endividada, a verdade é uma só. Bolsonaro entrou, a vida piorou. E a solução todo mundo já conhece. É Lula presidente. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19-998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19-998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Central da Bola. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação: Júlio Nascimento. Intervalo de jogo na Arena Condá. Chapecoense vence a Ponte Preta, placar parcial de 1-0, gol marcado pelo Vitor Ramos. E agora com Gabriel Castro, o comentário do jogo do primeiro tempo. O comentário do jogo.
Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Gabi Castro, essa vitória construída da Chapecoense nos primeiros 45 minutos, gol marcado pelo Vitor Ramos. Como é que foi a Ponte no primeiro tempo, hein, Gabi? É uma vitória justa da Chapecoense. A Ponte tem uma posse de bola inútil, então ela tem mais posse de bola, mas ela não consegue agredir o seu adversário, ela não consegue finalizar, ela não pisou na área. A gente viu ali o mapa de calor, tá intacto ali. O piso, a área da equipe da Chapecoense está intacto, o gramado. O Saulo não fez uma defesa. Acho que a única oportunidade que a Ponte teve foi no primeiro minuto com um chute do Igor Formiga, que passou rente à trave, e um cruzamento que veio da esquerda e um cabeceio do Luca, que passou longe do gol. Então é muito pouco para uma equipe que vinha de uma vitória importante diante do Bahia e mais, de um rendimento muito bom. Então tem alguns fatores para a gente poder analisar. O primeiro é os desfalques da Ponte. Então, Matheus, o zagueiro, tá fazendo muita falta, porque o Thiago Oliveira chegou e tá sem ritmo, então a Chapecoense ataca bastante pelo lado esquerdo, lado direito da Ponte de defesa. O Alisson tá fazendo muita falta pro meio-campo da Ponte, porque ele tem a pegada, porque ele preenche espaço, porque ele consegue chegar ao ataque também. E hoje ninguém consegue fazer isso. O Leonaldi tenta, mas daí acaba sobrando espaço ali, porque fica só o Amaral como primeiro volante. E o Arthur tá fazendo falta também pela lateral esquerda. Então o Jean Carlos deixou a desejar neste primeiro tempo. Por falar de deixar a desejar, Leandro Barça, uruguaio, não foi bem. Então o técnico Hélio dos Anjos muito provavelmente vai fazer alterações, porque a Ponte não teve rendimento, deixou espaço no meio-campo, não teve criatividade, precisa ser uma outra Ponte Preta nesta etapa final. Elvis precisa aparecer mais, distribuir o jogo, colocar o Fecim no jogo e, claro, também o atacante artilheiro Luca. Passa pelo ataque da Ponte para conseguir fazer o empate e depois a vitória, coisa que a gente não viu no primeiro tempo. O comentário do jogo com Gabriel Castro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil. ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Muito bem, são 8h02, vai começar o segundo tempo na Arena Condá, a bola vai rolar, a Chapecoense vai vencendo a Ponte Preta, placar de 1-0, muitas mudanças dos dois lados, daqui a pouco a gente confirma com calma as alterações no segundo tempo para Macaca e o time da Chape. Apita o árbitro, a bola está rolando em Santa Catarina. Ponte Preta, Chapecoense. Júlio Nascimento. São os primeiros movimentos para você acompanhando o Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta no ataque, bola solta pela ponta esquerda. É com o Luca. Luca recuou, pintou, levantamento na grande área, direto para fora. Igor Formiga, me parecia que estava no lance ali pelo lado esquerdo. Igor Formiga tentou levantamento direto. A bola passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, apenas um tiro de meta. Ó, Júlio, aos poucos a gente vai identificando os jogadores, né? Richelli e Chaporã, já eu confirmo os 3 atletas que saíram, mas Norberto entrou na direita, Richelli entrou no meio campo e Chaporã entrou no ataque. Ou seja, o técnico Hélio dos Anjos aceitou o meu comentário dos problemas da Ponte no sistema defensivo, no sistema de meio campo e no sistema de ataque. Já eu falo então os 3 atletas que deixaram a equipe.
Maravilha, então daqui a pouco de maneira protocolar a gente confirma as alterações no time da Chapecoense e também do time da Ponte Preta. A bola volta para o campo de ataque da Chapecoense, a bola solta pela ponta esquerda do campo ofensivo, vai tentar o cruzamento no campo de ataque, afasta a defesa do time da Macaca, volta a bola pelo sistema de defesa agora da Chapecoense, Frazan deixa passar, volta a bola com Saulo colocou na fogueira, chega ali com tudo. O Leandro Barsi agora foi voluntarioso, o jogador do time da Ponte Preta. Foi voluntarioso, consegue o lateral. A bola volta para Fábio Sanches. Fábio Sanches dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Vem agora com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Norberto pela ponta direita. Norberto vem para o campo de ataque. Tenta o toque pela ponta direita. Afasta a marcação, tira dali. Lateral marcado agora a favor do time da Chapecoense pelo sistema defensivo na tentativa da jogada do Thiago Oliveira. O passe foi direto para fora. Quase 2 minutos é o segundo tempo para você. Chapecoense vai vencendo o placar de 1-0. Gol marcado no primeiro tempo pelo Vitor Ramos. A movimentação vem agora pelo lado esquerdo do campo de defesa. Levantamento na ofensiva. Agora para a chegada do jogador que é Alisson. Afasta a marcação, tira dali Thiago Oliveira. Thiago Oliveira manda a bola para longe. Não quis saber de brincadeira. Lateral marcado para a Chape fazer a cobrança. 2:15 é o segundo tempo. 1-0 para a Chape, gol marcado pelo Vitor Ramos no primeiro tempo. Vem a bola pela ponta esquerda agora com o Fernando. Fernando faz a movimentação, tentou o lançamento. O Thiago Oliveira rasga, corta. A bola fica na metade do campo para Mailton. Mailton domina, recua pelo sistema defensivo. Ele entrega a bola pelo campo de defesa. Júlio. Vamos então às substituições no segundo tempo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Olha a Chapecoense. Chapecoense com Marcelo, lançamento na ponta direita. Pintou o gol, bateu, pega. Kaique França fica com ela, não solta mais. Pois não, Gabi? Vamos lá. 3 alterações na Ponte Preta. A primeira, sai Jean Carlos, lateral esquerdo, e entra Norberto, que é lateral direito. Norberto, lateral direito, no lugar de Jean Carlos, lateral esquerdo. No meio-campo, Leonaldi com cartão amarelo foi embora para a entrada de Richelli. Richelli, camisa 21, no lugar de Leonaldi, camisa 5, que já tinha amarelo. E na frente saiu Fecim, camisa 20, para a entrada de Echaporã, 29. Echaporã, 29, no lugar de Fecim, camisa 20. E na Chapecoense tem alteração também. Betinho, 18, foi embora para a entrada de Darlan, 37. Darlan, 37, no lugar de Betinho, 18. 4 alterações só no intervalo. Ufa, agora foi, hein? 4 mudanças no intervalo. É mudança até o sol raiar. Sensacional. Ô Júlio, e já dá para identificar que o Norberto entrou na lateral direita e com isso o Igor Formiga joga improvisado na lateral esquerda, tá? Então Igor Formiga na esquerda e Norberto na direita. Richelli pelo Leonaldi, um meio-campista por outro, e o Fecim pelo Echaporã, também Echaporã jogando na direita, e o Leandro Bárcia caiu aqui para a esquerda. E segue aquele problema, né? Do Jean Carlos não conseguir se apresentar bem. O Arthur, que é o titular, tá vivendo uma boa fase, mas o Jean Carlos ainda tá buscando uma regularidade maior. Hoje não teve um bom primeiro tempo, sobrou para ele. A bola volta pro time da Ponte Preta pelo sistema defensivo. Vem com o Fábio Sanches. Fábio Sanches dominou, recolhe, entrega para chegada do Elvis pela ponta esquerda. Elvis para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira levanta a cabeça. Felipe Amaral se movimenta, pede por dentro. Recebeu. Felipe Amaral domina contra a marcação de 2 jogadores. Se obrigado a voltar com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira coloca a bola com o Kaique França. Kaique França domina. Vai ser obrigado a dar um chutão. Ele manda a bola lá para frente. Sobe de cabeça o sistema defensivo do time da Chapecoense. Ganha um lateral, Macaca. Bola solta pela ponta esquerda. Vai ser jogando com Formiga. Bola solta agora com Elvis. Elvis de primeira para Richelli. Bom passe para a chegada do Luca. Richelli ficou com ela. Atrapalhou agora o Richelli, hein? Seria um bom lance, um bom desenvolvimento, mas não deu certo. Chapecoense contra-ataque. Alisson rolou na boca do gol, pintou o gol pra fora! Incrível! 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 Gol que perde o Alisson, gol feito! Na jogada do Alisson com o William Pop, ele mandou a bola pra fora! Impressionante! O Alisson rolou. O William Pop de esquerda, só ele o gol e ele. Tava vencido o Kaique França, ele manda a bola pra fora, impressionante, Gabriel Castro. Inacreditável gol que perdeu o atacante da Chapecoense, pra sorte da Macaca. Então, mais uma vez,
Perda de bola da Ponte, não tem ninguém no setor de meio campo, livre de marcação. O Alisson estava cara a cara com o Kaique França, ele poderia ter chutado, tirado do canto do goleiro da Ponte, decidiu ser um garçom, falou faz Pop, rolou pro Pop, praticamente o Kaique França já estava vencido e gol perdido pelo atacante da Chapecoense. Macaca tem que comemorar, como se fosse um gol esse lance, porque era um gol feito. Era ele e o gol. O Kaique França já estava praticamente vendido e chutou para fora. Errou de perna esquerda o centroavante da Chapecoense. Então segue 1-0 e o Kaique França recebendo atendimento médico, porque ele tentou sair no pé ali do Pop. Houve o contato entre o goleiro pontepretano e o atacante da Chapecoense. Tiro de meta para Macaca. Se repetir mais uma vez, a bola entra, tá, Júlio? É muito impressionante o gol que perde a Chape. Numa jogada ali, né, que envolveu o Richelli e o Luca, um atrapalhou o outro. E foi ali do lado do Igor Formiga, né, que agora tá atuando improvisado. Então, de fato, o Hélio dos Anjos tá muito preocupado, mas olha, um gol impressionante. William Pop, meu amigo. A torcida da Ponte agradece imensamente o gol que você perdeu, porque alimenta as chances e esperanças da Macaca de reagir. E essa partida tá lembrando um pouco a do Novo Horizontino, viu? Que foi superior à Ponte, perdeu oportunidades e deixou o tempo inteiro a Ponte no jogo. E aí no finalzinho, naquela ocasião, o Luca conseguiu o gol de empate. Vamos ver agora se neste segundo tempo, se a Ponte consegue entrar no jogo depois desse lance. 7 minutos e 30 o primeiro tempo, os primeiros movimentos do segundo tempo. Com chance incrível já do William Pop, ele desperdiçou um gol impressionante para a sorte da Macaca, tá viva no jogo. 1-0 para a Chape, dá tempo da Ponte reagir. Bola lançada no campo de ataque, sobe de cabeça a defesa da Chapecoense, tira Vitor Ramos. A bola fica na ponta esquerda, acelera o William Pop, tenta levantamento, vem Thiago Oliveira com peito, empurra para Norberto, que afasta o perigo, tira dali. A bola volta reboteada para Pablo, Pablo matou no peito, não tá valendo. O jogo tá parado, a falta está marcada no Pablo, dominou com o braço. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A bola volta para Igor Formiga, para o campo de ataque. Igor Formiga, como se fosse um ala, lançou para Richelli, um bolão. Richelli na ponta direita para Echaporã, linha de fundo, cruzamento fechado. A bola foi direto nas mãos de Saulo. O Echaporã, mesmo que tenha feito o lance errado agora, já está sendo mais participativo do que o Leandro Barça. Fica aí a crítica construtiva ao uruguaio. Por enquanto não está jogando bem. 8h30 do segundo tempo, o Chapecoense tenta puxar o contra-ataque. O jogo está parado, falta marcada. E é claro que muita gente coloca na conta que o Leandro Barça ficou um tempão sem jogar, tá entrando no ritmo, mas se espera muito desse jogador. O Hélio dos Anjos espera muito dele e por enquanto não correspondeu. E vem Chape para o ataque, levantamento na grande área, afasta a marcação, a bola volta ainda para o time da Chapecoense, bola solta para a ponta esquerda para Pablo, Pablo ajeitou, soltou no comando, lado esquerdo Fernando vai tentar o toque por cima, chega Norberto, rasga por baixo, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Pablo dominando pela ponta esquerda, movimentando o time da Chapecoense, lançamento para William Pop, vem Thiago Oliveira na cobertura, não quis arriscar, o Thiago Oliveira jogou na simplicidade, coloca a bola para fora, é lateral marcado para o time da Chape fazer a cobrança aos 9 minutos do segundo tempo. 1-0 Chapecoense, gol marcado pelo Vitor Ramos do primeiro tempo. A movimentação do time da Chape acontece neste momento agora com o Fernando se apresenta ali, o Alisson, é para ele o toque, Alisson recebeu, muito bom de bola, é rápido e habilidoso, o Alisson tenta escapar da marcação do primeiro, Thiago Oliveira aperta, Fábio Sanches está na grande área, na retaguarda, tentou sair jogando o Thiago Oliveira, a bola voltou reboteada para o time da Chape que vai ganhar falta, hein? Foi um bumba meu boi ali no campo de ataque, o Alisson foi mais esperto, deu corpo. Thiago Oliveira e o Norberto caíram na dele, caíram na armadilha, falta. O jogo tá parado, falta marcada, Gabi Castro. E segue dando muito trabalho o Alisson pelo lado esquerdo, a Ponte tem dificuldade. Um outro problema da Ponte no jogo até agora. A Ponte não tem segunda bola, tá? A zaga rebate, volta para Chapecoense. A zaga tira, volta para Chapecoense. A Ponte tem um problema de posicionamento com os seus volantes. Com o Richelli e com o Amaral que está em campo agora. A Ponte não fica com a posse de bola e a Chapecoense gosta do jogo no segundo tempo. E vem Chape agora na cobrança de falta, o jogo está parado, a Chapecoense tem a oportunidade de chegar mais uma vez com perigo, está dando muito trabalho o time da Chapecoense, a Ponte Preta não está jogando bem por enquanto em Chapecó, na gelada Chapecó, muito frio em Santa Catarina, todos os torcedores presentes bem agasalhados, e ó, para catarinense estar agasalhado, meu amigo, tá um vento em Chapecó, não deve estar fácil para ninguém não, viu? Já tô com frio aqui em Campinas, pois imagina é, cara.
Não é fácil, não. Falta marcada para a Chape, jogada ensaiada por baixo, afasta a marcação, bola tá viva, escanteio. Que situação, onde a Ponte tá desligadíssima no sistema defensivo, é mais um escanteio. Tem que acordar, tem que mudar a postura. 11 minutos. Escanteio marcado para a Chape fazer a cobrança. Vamos já batendo quase 12 minutos do segundo tempo. A Chapecoense vence o placar de 1-0. Gol marcado pelo Vitor Ramos. Escanteio cobrado, fechado. Tira Kaique França. Dá um tapa na bola, manda a bola para longe. É lateral marcado para o time da Chapecoense. E era o Vitor Ramos o alvo, hein? Ele quem marcou o primeiro gol. Era o alvo, mais uma vez, o sistema ofensivo do time da Chapecoense. Mas dessa vez o Kaique França estava esperto, conseguiu colocar a bola para fora. Já já eu vou gerar porque o time da Chapecoense segue no campo de ataque. Mailton segue no campo ofensivo. Ele vem na jogada pela ponta direita, tenta levantamento, afasta a marcação do time da Ponte Preta, tira o perigo, mais uma vez é lateral para a Chape. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos do segundo tempo. Ali na Contagem, Chapecó segue. Chapecoense. Chape 1, Vitor Ramos. Ponte Preta. 0 para Macaca, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, no sábado à tarde, o Juventude ficou no empate com o Avaí por 1-1. Em andamento, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, Bragantino 2, Palmeiras 1. Futebol, vamos CBN. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo você acompanhou com a narração de Carlos Cabelo a vitória do Guarani 3-0 contra o Sampaio Correia. O Bugre segue firme na briga contra o rebaixamento e agora é a Macaca que segue firme tentando a reação contra a Chapecoense, mas tem escanteio a Chape. Chapecoense na bola parada, Alisson autorizado, fechado, cruzamento, sobe de cabeça, a defesa, tira Luca ajudando o sistema defensivo, rasga dali, a bola volta em novo, lateral marcado para Chapecoense, tem pressa, Alisson acionando Fernando na ponta esquerda, um balão para Alisson, vai tentar o cruzamento na grande área, pedindo do outro lado o jogador que era o Christian, mas chega ali rasgando a defesa da Ponte, a bola bate ainda no jogador da Chape, se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para Macaca, segue jogando. E agora o Leandro Barça vai para o solo, está pedindo ali algum toque do Marcelo Freitas, mas a arbitragem nem quis saber do uruguaio, mandou o jogo seguir e agora mais um cartão. Eu falei que o Luca estava irritado no primeiro tempo, que ele estava discutindo com todo mundo, ficou discutindo com o árbitro, até tomar o cartão amarelo, que acontece agora, né, Gabi? E era um lance em que 5 jogadores da Ponte fizeram uma rodinha ali em cima do árbitro, que foi só se afastando. O Luca foi o mais enfático, tá irritado com a atuação da Ponte, reclamou, recebeu o cartão amarelo, o segundo para atletas da Ponte. O Luca não está pendurado, então segue como alternativa aí para o duelo da próxima quarta-feira contra o Sport. Pois é, a Ponte é o time mais indisciplinado da Série B do Campeonato Brasileiro. A que mais toma cartões vermelhos e amarelos, o time que mais comete faltas. Então é uma situação difícil assim de ser controlada às vezes. O time da intensidade às vezes também vira o time do exagero, como foi agora o lance do Leandro Barça, que pode ser mais um a tomar cartão amarelo, né? Se o assistente viu o lance, ele vai amarelar o Barça, mas aparentemente não viu, né? Mas chegou forte ali o atacante uruguaio, que está discutindo com o jogador da Chape até agora. E o Luca também está ali na discussão. 14 minutos do segundo tempo, lançamento do campo de ataque. O jogo está parado, impedimento marcado. Futebol, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 14 minutos do segundo tempo, bola solta para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Fábio Sanches domina, entrega a bola pelo sistema defensivo com Kaique França. Kaique França domina. Daqui a pouco vai falar porque parece que o Thiago e o Fábio Sanches inverteram no sistema defensivo. Afasta a marcação, tira dali, completa a defesa da Chapecoense, afasta o perigo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do segundo tempo, Arena Condá segue. Chapecoense 1, Ponte Preta 0 para Macaca, central da bola, o Scheibe. Pela Série B, Lucas Mugni empata o confronto contra o Tombense. Agora Bahia 1, Tombense também 1. Às 20h30 tem Operário e Londrina. Futebol, vamos CBN. Cartão amarelo.
Agora para a comissão técnica, viu, Júlio Nascimento, né? Para jogador da Ponte, Guilherme dos Anjos, o auxiliar do Hélio dos Anjos, reclamou, recebeu o cartão amarelo. Mas a Macaca tem falta, viu? Pelo lado esquerdo, Elvis está na frente do banco de reservas ali da Macaca do Hélio dos Anjos e todo mundo na área da Chape. Atenção, jogada perigosa para o time da Ponte. Elvis, autorizado, levantamento no banco do gol. Luca vai fazer, passa por ele. Não alcança o jogador da Ponte Preta. A bola passou pertinho, milimetricamente, de uns 3 jogadores da Ponte. Passou pelo Luca, passou pelo Norberto. Não consegue o toque, o camisa 2 da Ponte. Muito, mas por muito pouco, Gabi Castro. Ótima cobrança de falta do Elvis. É a primeira vez que a Ponte chega ao ataque neste segundo tempo pela bola parada, já que não faz uma boa partida. E o Norberto chegou a encostar nela, mas tarde demais pela linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte. E a Chapecoense vem, tenta dar a resposta. 16 minutos do segundo tempo. Bola solta pela ponta esquerda. William Pop levantou na grande área, tentou o passe para Alisson. A bola ficou com ele. Christian pediu, recebeu na ponta direita. Christian bateu cruzado, afasta a Formiga. A bola voltou ainda. Bate o time com Darlan. Afasta a marcação do time da Ponte, tira dali. Ela fica para a Macaca no campo de ataque. Domina Luca. Luca para, pensa, entrega. A bola solta para Elvis. Elvis no contra-ataque para Leandro Barça. Leandro Barça pela ponta esquerda. Recebeu Leandro Barça, vai tentar o cruzamento. Lucas se aproxima, pede por dentro o Richelli também. Richelli limpa o lance, devolveu, soltou na ponta para Amaral. Amaral recua, entrega a bola pelo campo de ataque. O time da Ponte se reorganiza. Lucas já centraliza, pede o lance lá no campo de ataque. Amaral com tranquilidade, sem pressa. Ele faz a abertura de bola para Formiga. Formiga balançou para cima do primeiro, soltou para Barça. Barça limpa o lance para Richelli. Barça passou na diagonal. Richelli segurou um bolão, soltou Luca para a chegada do Echaporã. Afasta a marcação, tira dali. Marcelo Freitas pega o rebote, a bola volta pela ponta esquerda, passa de boa, pediu William Pop, recebeu, limpa o lance, entregou para Alisson. Alisson pediu a falta, a arbitragem mandou seguir, ficou para Christian de pé esquerdo na casinha. O contra-ataque fatal da Chapecoense. Bola de pé em pé, passando pelos 3 atacantes. A bola chegou do William Pop, serviu o Alisson. O Alisson recebeu a falta, mas ele conseguiu ajeitar pro Christian, que puxou pro pé esquerdo. No ângulo de Caio França, ele faz o segundo gol da Chape. Chapecoense para ampliar a vantagem no contra-ataque ao estilo Gilmar Dalpozo. 18 minutos do segundo tempo. Segue a irregularidade da Ponte de não vencer 2 partidas consecutivas. Castigada a Macaca pela apresentação em Chapecó. Christian vai à rede, 2-0 Chapecoense. O detalhe do gol é seu, Gabriel Castro. E os mesmos problemas do primeiro tempo, a gente está falando, né? Contra-ataque da Chapecoense com muita velocidade, há muito espaço. A Ponte tem problema no meio-campo, a Ponte continua com problema no seu sistema defensivo. E aí o Echaporã foi tabelar com o Luca no campo de ataque, perdeu a bola e aí a velocidade da Chapecoense sobressaiu. O Igor Formiga na indefinição, não sabia se fazia falta, se tentava tirar a bola, sobrou para o Alisson, ele viu muito bem o Christian, que acertou um belo chute. Placar ampliado, 2-0 com merecimento. A Chapecoense joga muito melhor que a Ponte. 19 minutos do segundo tempo, futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 19h30, ó, o jogo tá muito tenso. E se o Luca não acalmar os ânimos, o Luca vai prejudicar a Ponte com uma expulsão. Tá muito nervoso o Luca, a gente tá falando isso há muito tempo. O Luca tá irritado, tá perdendo o jogo. Mas esse tipo de atitude que ele tá tendo agora, ninguém da Chape tá indo discutir com o Luca. Ninguém tá levantando a voz, ninguém tá arrumando confusão. E ele completamente irritado, tá tentando brigar com todo mundo e tá com o cartão amarelo. Uma hora o árbitro vai perder a paciência com ele. Ele tá lá, ó. Ele foi brigar com o Pablo, ele foi brigar com o Frazan, ele já tinha brigado com o Marcelo Freitas, ele foi brigar com o árbitro. Não adianta, isso aí não vai resolver. E o Luca é muito bom. Tem que pensar no próximo jogo também, que a Ponte tem
compromisso difícil contra o Sport dentro de casa e vai precisar do Luca. E vem pro campo de ataque o time da Chapecoense, bola solta para a ponta esquerda, chama na tabela. O Marcelo Freitas entrega para Fernando. Fernando vai tentar o cruzamento. A bola volta pro time da Chapecoense, faz a inversão da esquerda para a direita. Lançamento para Mailton. Mailton tentou fazer a finta para cima do jogador da Macaca, Leandro Barça, no sistema defensivo, coloca a bola para fora. Arremesso mal marcado. É para sair do joguinho do time da Chapecoense. Agora, parece o Roger Williams, o Leandro Barça, é brincadeira também, né? Não foi falado isso em lugar nenhum. Amigo do céu, o mundo dos sócios está aberto. A bola volta para o time da Ponte, para Luca. Luca para Amaral, tentou de trivela, ligar a bola para Chaporã na ponta direita, afasta a marcação, a bola voltou, Norberto fez a falta. O jogo está parado, Norberto com um puxão ali em cima do jogador da Chape, acabou matando o contra-ataque. Tem informação, gol na rodada, pois não, Fábio Scheibe? Na Arena Fonte Nova, Vitor Jacaré vira para o Bahia. Agora Bahia 2, Tombense 1. Pois é, o Bahia brigando aí pelas primeiras posições, vem de derrota para a própria Ponte Preta, voltando aí a se recuperar dentro do campeonato. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos do segundo tempo, a Arena Condá segue. Chapecoense. Chape 2. Ponte Preta. Ponte 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro segue Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Bragantino 2, Bahia 1. Daqui a pouco, às 20h30, tem América Mineiro e Curitiba. 22 minutos do segundo tempo. Mais uma falta da Macaca. E aí, Gabi Castro, o panorama do jogo até aqui? Panorama bem ruim, né? O descontrole emocional da Ponte não faz uma boa atuação e aí, claro que os jogadores eles ficam irritados, né? Era uma vitória que seria muito importante para a Ponte conquistar pela primeira vez a segunda vitória consecutiva na Série B, colocaria a Ponte na 7ª colocação, deixaria apenas 6 pontos do G4, que se vê é uma Chapecoense com muito controle emocional, bem posicionada em campo, explorando contra-ataque, explorando velocidade, espaços que o meio-campo da Ponte deixa. Então o Hélio dos Anjos segue com o Leandro Barça em campo, não deu um chute no gol, não fez um cruzamento. Então assim, as alterações não surtiram efeito, então não está dando certo. A Chapecoense segue muito melhor e com a segunda bola, então a Ponte tem muitos problemas, tem tempo para reagir, é verdade, mas precisa melhorar muito. E vem Ponte para o campo de ataque, bola solta para a ponta esquerda, para Igor Formiga. Não chega Igor Formiga. A bola vai sobrando apenas em arremesso lateral, marcado para o time da Chapecoense fazer a cobrança. São 23 minutos. Daqui a pouco eu vou pedir ajuda do Fábio Scheibe, porque eu tenho a impressão que muita gente da parte de baixo está pontuando, né? Hoje o Cabelo transmitiu a vitória do Guarani, CSA pontuou, Brusque pontuou, a Chapecoense está pontuando. Então essa briga na parte de baixo também é muito importante, está muito acirrada. A Macaca sai para o campo de ataque, Norberto. A Ponte não entrega os pontos, a Ponte está tentando reagir, tentando se encontrar na partida, mas sofrendo com muitos erros. Como esse agora do Norberto, que dá mais o contra-ataque. Christian tentou um passe de trivela. Kaique França atento. Manda a bola para longe, fica com ela. Ele tenta ligar o contra-ataque, bola solta pela ponta direita, tenta puxar a ofensiva agora Norberto. Ele chama ali o Richelli por dentro também, Felipe Amaral. Amaral recebe, levanta a cabeça, Igor Formiga está se movimentando pelo outro lado. A bola vem com o Fábio Sanches dominou, devolveu, soltou agora para Igor Formiga. No lado esquerdo, atuando improvisado, Igor Formiga. Giancarlo foi substituído no primeiro tempo. No intervalo do jogo, a bola volta para Amaral. Amaral tentou a abertura de bola para Elvis. Elvis não chega. Chega a defesa do time da Chapecoense. Mailton, grande finta, deixou Amaral para trás. Mais uma finta, entortou Fábio Sanches. Pintou um golaço. Espalma Kaique França. Impressionante. Ia fazendo um gol a la Puskas. Mailton do céu. Não teve dó e piedade, mas parou numa defesaça do Kaique França, Gabriel Castro. Inverteu, né? O Fábio Sanches veio jogar aqui do lado esquerdo e o Mailton vai deitando e rolando o lateral direito da Chapecoense. A Chape segue melhor, obrigou o Kaique França agora a fazer bela defesa. Escanteio Chapecoense lado esquerdo e já tem mudança dupla na Ponte, que eu já confirmo. Já, porque tem escanteio marcado para a Macaca, para o time da Chapecoense fazer a cobrança. Uma defesa espetacular do Kaique França para salvar a Ponte. Impressionante a defesa. Levantamento na grande área, afasta a marcação da Macaca, tira dali. Rebote, é Ponte Pretano, vem ali a jogada pela ponta esquerda, o jogo está parado.
Falta marcada para Macaca, segue jogando. A bola volta para Elvis. Elvis tenta o toque de bola, buscando ali alguma opção. Ninguém se apresenta. Chaporã vem buscar a jogada. Elvis segura, prende, bola, entrega. Fraga tenta o domínio. Agora sim, voltou para Bruno Alves. Bruno Alves vem carregando. Vai bater pro gol. Afasta, Frazan. Corajoso, Frazan. Coloca a cabeça na bola. Afasta, tira dali. A bola volta para o sistema defensivo. Agora com Elvis. Elvis dominou, recolheu para o time da Ponte. Tenta a cavadinha para o campo de ataque. É muito forte o passe. A bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta. O tempo passa. E o cronômetro marca, você confere no Futebol CBN. É o futebol que pega bem. 26 minutos do segundo tempo em Chapecó. Chapecoense! Chapecoense 2, Vitor Ramos foi à rede no primeiro tempo. Christian marcou no segundo tempo. Ponte Preta! 0 para Macaca, 0 para Ponte Preta. Central da bola, Fábio Scheibe. PSG anunciou nesse sábado a ida do meio-campista brasileiro Rafinha Alcântara para o Al Arabi do Catar. O brasileiro firma contrato até o final de 2023. Futebol do CBN. 2-0 para Chapecoense, 26 minutos do segundo tempo, bola solta do comando, é para a chegada do jogador Norberto dominou, entregou, Cássio Gabriel colocou na frente para Luca, Luca pintou o gol, foi pro solo, nem pediu pênalti, ele escorregou. Ele olhou para o árbitro assim, ele foi tentar sinalizar um pedido de pênalti o Luca, mas ele percebeu que ele escorregou e por isso o jogo seguiu para o time da Chapecoense. Quando a noite não é boa, né, Júlio Nascimento? Até o Luca escorregou e perdeu a oportunidade da Ponte descontar quando nós temos 2 alterações na Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Vai para o tudo ou nada o técnico Hélio dos Anjos. Ele tira Amaral, 19, volante, e coloca o meia, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, camisa de número 23, no lugar de Amaral, 19. A última alteração, saiu Leandro Barcia, camisa 11, que não fez absolutamente nada, e coloca Bruno Alves, 70. Bruno Alves, 70, fazendo a estreia com a camisa da Ponte, no lugar de Leandro Barcia, 11. São 5 alterações na Macaca. Muito bem, o time da Ponte Preta tenta a série jogando, vem para o campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda com Igor Formiga. Igor Formiga tenta fazer a jogada individual, acaba sendo parado pela marcação, faz o passe agora para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel briga por ela, perde a bola, mas recupera. Solta com Fábio Sanches para Igor Formiga. Igor Formiga com categoria, limpou de 2 jogadores, grande finta, mais uma. Categoricamente tocou para Elvis na ponta direita, tá sozinho, Norberto recebeu, Elvis tá na grande área, Luca também. Norberto levantou na boca do gol, afasta Vitor Ramos, voltou para Elvis. Tira a defesa da Chapecoense. Cássio Gabriel pega o rebote, tenta a cavadinha na grande área, afasta a marcação na sequência. Lance perigoso, vantagem da Ponte, bola solta pela ponta direita. Pra a chegada do Norberto, bateu pra fora. A Ponte Preta agora ligou 220, como disse o Gabriel Castro, tudo ou nada. Foi para ataque agora, 2 boas oportunidades para Macaca e na sequência o Norberto manda a bola para fora. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos já batendo uma reta decisiva do jogo, já beirando os 30 minutos do segundo tempo, e por isso esse momento é importante para a Macaca na partida. Ponte tenta arrancar pelo menos um gol do time da Chapecoense, 2-0, a vantagem da Chape é grande. E a postura da Macaca, que por enquanto não está sendo legal, né, Gabi? Agora, quem sabe, com as alterações, uma postura diferente nesses 15 últimos minutos, mas o jogo da Ponte hoje é bem diferente de quarta-feira contra o Bahia, né? Nossa, é um jogo completamente diferente. Quem assistiu o jogo contra o Bahia e assiste hoje pensa que são equipes distintas, né? Porque a Ponte não tem segunda bola, a compactação da Ponte não existe mais, deixa muito espaço. Ó a Chape. Mais um lançamento para Christian, pintou o gol, invadiu grande área, bateu na casinha! Gol da Chapecoense! Chapecoense! Mais uma bola enfiada nas costas pelo lado esquerdo do campo de defesa da Ponte. O Christian invadiu a área, levantou a cabeça, fez um café, depois pegou um cappuccino, molhou no pão de queijo, levantou, olhou se tinha um companheiro, escolheu o canto,
teve tempo para fazer um montão de coisa. E o gol da Chapecoense contra a Macaca, o terceiro do jogo. O segundo de Christian, o terceiro da Chape. 3-0 aos 30 minutos do segundo tempo. Pela primeira vez no campeonato, a Ponte Preta sofre 3 gols dentro do jogo para mostrar o desastre que é a partida de hoje da Macaca, Gabriel Castro. E se o Igor Formiga ia ter pesadelo com o Alisson que estava caindo pela esquerda, o Igor Formiga veio para a lateral esquerda e o Christian, que está jogando pela direita, vai ter pesadelo também o lateral direito da Macaca, com os dois atacantes da equipe da Chapecoense, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Tem muito espaço, o Alisson vai sendo o garçom, principal jogador da Chapecoense, está sabendo distribuir o jogo nas costas do sistema defensivo ponte pretano. É um baile da Chapecoense, é uma Ponte Preta irreconhecível, péssima partida, deixando espaço, é um meio campo que não marca. Deixa então a Chapecoense muito à vontade, 3-0 com merecimento para a Chapecoense. Pois é, a Ponte Preta teve 2 grandes derrotas, né, que o Hélio citou no campeonato, contra o Operário no comecinho do campeonato e depois contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Derrotas por 2-0. 3 gols, o sistema defensivo da Ponte, que vinha sendo muito elogiado, não tinha sofrido. E hoje está sendo castigado pela Chapecoense de Gilmar Dalpozo, que está estreando. E vem Norberto para o campo de ataque, para o time da Ponte, tenta o levantamento no ataque, afasta a marcação, tira dali. Completa na sequência Elvis, mas o jogo está parado e o Elvis vai tomar... Se o árbitro viu o que o Elvis fez agora, depois que o lance estava parado, ele vai tomar cartão. E viu, né? Então Elvis, camisa 62, mais um amarelado para a Ponte. O lance já estava parado, já estava marcado a falta e ele deu um chutão, isolou a bola. Então 62 da Ponte, o meia, mais um cartão amarelo para o jogador Ponte Preta. A Ponte Preta está numa partida de descontrole emocional, né? Hoje, emocionalmente, a Ponte está vivendo, e tecnicamente também, né? Porque está muito mal no jogo. Não é uma noite da Macaca. Pois não, meu caro Fábio Chape, tem informação. Pela Série A do Brasileiro, Merentiel empata para o Palmeiras em Bragança Paulista. Agora Bragantino 2, Palmeiras também 2. Muito bem, futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 32 minutos é o segundo tempo de jogo em Chapecó. Chapecoense 3. Ponte Preta 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B, mais cedo, o Brusque fez 1-0 no Vasco da Gama. O Guarani fez 3-0 no Sampaio Correia. O CRB fez 2-0 no Sport. Em andamento, Bahia 2, Tombense 1. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo, 33 minutos do segundo tempo. 3-0 para a Chape, está vencendo o jogo por enquanto. O time catarinense com facilidade, a Ponte Preta não desiste, tenta arrancar pelo menos o gol de honra. Se movimenta a Macaca para o campo de ataque e vai ganhar o escanteio. Já tem substituição, já tem WhatsApp. Mas antes o escanteio da Macaca, 33 minutos do segundo tempo, 3-0 Chape. Escanteio para a Ponte, Elvis autorizado. Tá apontando ali. Uma jogada ensaiada na Macaca, levantamento na boca do gol, desvio, a bola sobrou na ponta esquerda, batida para fora. Tentou pegar ali o Cássio Gabriel de primeira, com o pé esquerdo, a bola subiu demais. Foi direto para fora, apenas o tiro de meta. Alterações na Chapecoense. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. São 3 alterações na Chapecoense. A primeira, vamos lá. Mailton, camisa 12, lateral direito, foi embora para a entrada de Roney. Roney, camisa 15, no lugar de Mailton, camisa 12. Muito aplaudido, de pé pelo torcedor da Chapecoense. Alisson, camisa 10, foi embora para a entrada de Derek, 73. Derek, 73, no lugar de Alisson, camisa 10. E William Pop, camisa 19, foi embora para a entrada de Jonathan, 39. Jonathan, 39, no lugar de William Pop, 19. Quarta alteração do técnico Gilmar Dalpozo na Chape.
Pois é, 34 minutos do segundo tempo, já reta final da partida. O time da Chapecoense vem para ataque, Cássio Gabriel recupera, movimento, entrega a bola pela ponta esquerda, vem no apoio agora com o Igor Formiga, para no Pablo. Pablo dominou, recolheu, devolveu, soltou essa bola no comando de ataque, tenta jogada individual ali por dentro. O Derek chega ali afastando a defesa da Ponte Preta, mas a bola volta ainda para ele. Jogada com o Terlan, devolveu, soltou pela ponta esquerda. Agora o time da Chape tentando descer para a sua ofensiva, perde a bola no apoio, Jonathan recebe, fica na tabela ali o Fernando para Pablo para Fernando e vai controlar agora o relógio. Fábio Scheib também tinha me chamado para as participações aí do nosso WhatsApp, glorioso WhatsApp. Você participa, 99186 9070, 99186 9070, WhatsApp da CBN. Pois não, Fábio? É verdade, Júlio, muita gente participando aqui. O Batata de Rio Preto diz assim: Júlio, quero ver a macaca ir pra casinha, mas tá complicado. O David Barueri, ou David Barueri, diz que o Lucas está muito isolado no ataque. O Almeida Caludo diz que está na escuta aqui na CBN, desculpa. E o João Silva de Hortolândia diz: esquece o acesso, esse time é mal treinado para jogar fora de casa. Se não cair, tá bom demais. Cartão. Me diz por favor que é da Chape. É da Ponte, Júlio. Não é possível. Mais um. Norberto, lateral direito, camisa 2, amarelado. Norberto, mais um cartão para atletas da Ponte. E a Chape, pelas minhas contas aqui, ninguém amarelado. Tô dando uma olhada aqui nas anotações, por enquanto. Ninguém. Só jogadores da Macaca. Chapecoense vence 3-0, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos, quase 37, 36, quase 37 na Arena Condá, segue. Chapecoense marcou uma vez com o Vitor Ramos no primeiro tempo, o Christian foi à rede 2 vezes no segundo, 3 para Chape. Ponte Preta. 0 para Macaca, Fábio Scheib, central da bola. Pela Série A do Brasileiro, segue Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, Bragantino 2, Palmeiras 2 e acabou de começar América 0, Curitiba também 0. Futebol Globo CBN. Ô Júlio, e o nosso ouvinte falou que o Luca tá isolado, e ele tá correto, o Luca tá isolado, só que o problema é, o Echaporã tá isolado, o Bruno Alves tá isolado, o Elvis tá isolado, o Cássio Gabriel tá isolado. O problema da Ponte é que tá uma equipe espaçada, enquanto a Chapecoense tá com uma equipe que joga posicionando os seus atletas dentro desses espaços. Então a Chapecoense consegue recuperar a bola, consegue tocar. E os jogadores da Ponte ficam o Bruno Alves isolado na ponta esquerda, o Echaporã isolado na ponta direita, o Lucas centralizado, entrou o Cássio Gabriel jogando um pouco mais pro lado esquerdo, o Elvis centralizado. Então assim, cada jogador da Ponte está num ponto do campo, enquanto da Chapecoense, você olha onde está a bola, sempre tem 2, 3 jogadores, consegue fazer tabela, consegue puxar contra-ataque, sabe onde o atleta tá. Então partida muito ruim da Ponte. Olha, dos Anjos, concordo com o ouvinte, precisa melhorar fora de casa, está chegando no final da competição e a Ponte tem apenas 2 vitórias longe de Campinas, é muito pouco. Pois é, e até o ouvinte citou aí de fato, né, sobre essa questão de, poxa, tá bacana, só de escapar do rebaixamento. O torcedor da Ponte se permitiu a ter objetivos mais ambiciosos, principalmente pela campanha dentro de casa, né? 5 vitórias consecutivas contra adversários que são grandes adversários e um clássico no meio do caminho aí, né? E boas atuações, Júlio. Além do resultado, teve boas atuações. Só que fora de casa não repete essas boas atuações. Então é uma ducha de água fria naquele torcedor que estava sonhando com um possível acesso. Claro que a permanência é o primeiro objetivo, ela ainda não atingiu essa pontuação, só que venceu o Vasco da Gama da forma como foi, fazendo 3 gols, vencendo um derby, que é um clássico, não jogando bem, conseguir a vitória, jogando bem, controlando o Bahia, e pela pontuação, se vencesse hoje, ficaria 6 pontos, é claro que este sonho, o torcedor, ele tem o direito. Agora, esse 3-0 é uma ducha de água fria e dificilmente agora a gente fala que a Ponte vai olhar na parte de cima da tabela, volta o foco realmente para os 44, 45 pontos. Ju. Pois não, Fábio Scheib. É o seguinte, você tinha falado anteriormente sobre a situação do pessoal lá de baixo da zona, né, da zona de rebaixamento. Todos pontuaram, menos o Vila Nova, que perdeu para o Grêmio por 2-1 ontem. O Guarani pontuou, o Operário está empatando agora, jogo em andamento contra o Londrina. Até o próprio Náutico, lá na lanterna no campeonato, pontuou. Assim como o CSA e o Brusque. Além da Chapecoense, está ganhando da Ponte Preta.
A diferença da Ponte Preta para a zona de rebaixamento neste momento são de 7 pontos. A diferença para o Guarani, que é o 17º colocado, com 29 pontos. Em relação à parte de cima da tabela, a Ponte agora está a 9 pontos do G4. O Guarani que enfrenta o Vila Nova, um confronto direto na próxima rodada. E a Ponte enfrenta o Sport, uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela. É um duelo complicado para a Ponte quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli. E a gente falou, né, durante a semana que a Ponte, por conta do primeiro turno, ela perdeu para Bahia Sport. Já que em casa tem jogado bem, o Sport fora de casa hoje perdeu para o CRB, né? Seria importante para a Ponte, pensando em tabela, em conforto de tabela, devolver esses dois resultados negativos do primeiro turno. Conseguiu contra o Bahia. E agora é mais um grande desafio contra o Sport. Jogo na quarta-feira no feriado dentro de casa. 3-0 para a Chape, vamos já chegando a 40 minutos do segundo tempo. A Ponte Preta segue no ataque, tentando o gol de honra no jogo. Movimentação pela ponta direita, chega Cássio Gabriel na tabela com o Norberto. Levantamento é para Elvis, afasta a marcação, tira dali. Rasga o time da Chapecoense com o Vitor Ramos. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 41 minutos do segundo tempo em Chapecó, segue. Chapecoense. Chapecoense 3. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Central da bola com Fábio Chaide. Pela Série B, o Bahia vai batendo o Tombense por 2-1. O Operário vai empatando com Londrina por 0-0. E mais cedo, o Brusque fez 1-0 no Vasco. Futebol, vamos CBN. 41-30 é o segundo tempo. Agora tem falta o time da Ponte Preta na bola parada. A chance mais perigosa da Ponte no segundo tempo foi na bola parada. E é uma falta para cima do Elvis na ponta da área pelo lado direito. O próprio meia da Macaca na bola e todo mundo na área da Chape para a Ponte tentar diminuir. 41, quase 42 do segundo tempo. É falta lateral para o time da Ponte fazer a cobrança. Vai pintar levantamento na grande área. Elvis autorizado. Pertinho dele também tem o Cássio Gabriel para uma jogada ensaiada. Zagueiros da Ponte na grande área. Fábio Sanches, Thiago Oliveira são altos, grandalhões. Levantamento na boca do gol. Vai fazer, a bola passa pelo Bruno Alves. Não consegue completar o camisa 70 da Macaca. Tive até a impressão que ele estava em posição de impedimento. Mas ele meio que passa da bola, eu não sei, não deu para entender muito bem ali o toque do Bruno Alves, mas seria a grande chance da Macaca de repente, diminuir o prejuízo. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. A bola volta para o time da Chapecoense pelo campo de defesa, a bola solta ali pela ponta esquerda, tenta ser jogando Fernando. Fernando manda a bola para frente, na jogada agora com o jogador do time da Chapecoense, deu certo, ganhou na velocidade, puxou para a linha de fundo, Derek tentou o toque na grande área, vai fazer, ajeitou, a bola passou por ele, o chute mascado na sequência, fica com ela. O goleirão do time da Ponte Preta segura firme. Contra-ataque agora grande do time da Chapecoense. Tem sido assim a jogada do time do Gilmar Dalpozo. Ponte Preta dá espaço. A Chapecoense vai lá e completa com grandes finalizações. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Gabi, agora é uma questão mesmo do relógio passar, né? A Ponte Preta diminuiu também a intensidade, já aceitando essa derrota dura da Macaca do campeonato, Gabi. E defensivamente também a Ponte largou mão, né? Porque tem apenas um volante, o Richelli, todo mundo se lança ao ataque, então faz uma linha ali de 5, praticamente 6 jogadores, deixa o Richelli e os 2 zagueiros só lá, então assim, se a Chapecoense quiser fazer o 4º gol, ela encaixa um contra-ataque e consegue. Então, partida muito ruim da Ponte, sem criatividade. O Saulo não fez uma defesa, é algo inaceitável para uma equipe como o Hélio dos Anjos diz, que quer sonhar com acesso, que está jogando melhor do que o Bahia, melhor do que o Grêmio, melhor do que o Vasco da Gama. Esse 3-0 é um banho de água fria, péssima partida da Ponte, que segue sem conquistar 2 vitórias consecutivas. E vem Ponte para ataque, Igor Formiga tentando a jogada, ainda
com o Luca, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para o time da Macaca, ainda pelo sistema defensivo com Cássio Gabriel. Cássio Gabriel chegou para a ponta direita, ajeitou, vem para o apoio agora, campo de ataque, solta a bola no comando, é para Elvis. Elvis ajeita na ponta direita para Norberto. Norberto recuou, devolveu, soltou pelo sistema defensivo. É para a chegada do Thiago Oliveira. Thiago Oliveira se manda, vai embora, tenta o toque de bola. Ainda por dentro o time da Ponte Preta com Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, um bom passe. É para Elvis. Elvis carregou, levantou na grande área para ninguém. Ninguém na grande área do time da Ponte Preta. A bola vai embora ali de fundo. Apenas o tiro de meta. É o famoso até tu, Elvis. Até tu. Tem uma hora que também, né? Imagino que canse até o Elvis, né? Ó, futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais 4. Vamos até 49 minutos do segundo tempo. Jogo, por enquanto, parcialmente vencido pela Chapecoense pelo placar de 3-0. A ponte se manda, Fábio Sanches tenta o toque de bola, rasga, tira o time da Chapecoense. A bola tá viva na metade do campo, sobe de cabeça. Cássio Gabriel tenta ficar com ela, não alcança. A bola volta reboteada, é pro time da Chapecoense, contra-ataque. Agora o Norberto chegou duro. Eu até fiquei pensando, olhando pro árbitro ali para ver a reação dele, porque o Norberto já tem cartão amarelo, né? Eu fiquei só olhando ali, mas o árbitro entendeu a jogada como normal, né, cara? 3-0 no placar também, né? Já tem cartão amarelo, aliviou pro lateral direito. Dá pra deixar passar, né? Sim. Acaba passando batido. 46 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos chegando a 46 minutos do segundo tempo. Chapecoense 3-0. 3-0 para o time da Chapecoense contra a Ponte Preta. E aí, Fábio Scheibe, como é que tá a rodada neste sabadão? Como estão os outros jogos? O que você destaca aí, meu caro Fábio Scheibe? Pela Série B, o Bahia amplia na Fonte Nova. Copete marca o terceiro do Bahia contra o Tombense. Agora Bahia 3, Tombense 1. Operário vai empatando por 0-0 com Londrina. Esse jogo interessa muito ao Guarani e também a parte de cima da tabela, já que o Londrina segue atrás do G4, né? O quinto colocado com 42 pontos no momento. Muito bem, esse é o nosso querido Fábio Scheibe trazendo todas as atualizações envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola volta para o campo de ataque do time da Chapecoense. A bola solta agora para o time da Macaca, que tentou sair jogando. Olha o Luca lá. Olha o Luca lá discutindo, empurra daqui, empurra dali. Hoje o Luca tá nervoso, hein? É bom não bater muito papo com ele depois do vestiário, não. Deixa ele esfriar a cabeça, porque o Luca é o capitão. Um jogador importante aí para o time da Ponte Preta e precisa estar em campo também no jogo de quarta-feira contra a equipe do Sport. Será uma peça fundamental, o Luca, para o time da Macaca. 47-30. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo sistema de defesa. Thiago Oliveira recuou, entregou, soltou para Kaique França. Kaique França recomeça para o time da Ponte. A gente fala dos 3 gols, né? A Ponte pela primeira vez sofrendo 3 gols. E vale destaque, né, Gabi? O Kaique França fez 2 grandes defesas no jogo, né? Não, saiu cara a cara, fez boas defesas, boas intervenções. Então, assim, mostra a superioridade da Chapecoense no jogo, né? Principalmente no contra-ataque, com mais velocidade, com bolas enfiadas. A zaga da Ponte hoje não se acertou. Igor Formiga com o Thiagão, mesmo o Fábio Sanches, deixaram muitos espaços. E a Chape, claro, aproveitou, foi fatal. E 3-0 com merecimento neste último minuto de partida, Júlio. Pois é, né? E vale lembrar que teve ainda o William Pop. O William Pop tem que agradecer muito o Christian, porque o 3-0 faz o torcedor da Chape esquecer um pouco do gol que perdeu o William Pop. Tava 1-0 ainda na partida, em começo do segundo tempo. Tava tenso o jogo ainda. O William Pop debaixo das traves, perdeu um gol inacreditável. Mas depois o Christian salvou a vida do William Pop, marcando 2 vezes. E com essa vitória, a Chapecoense vai somando 3 pontos pela primeira vez sob o comando do técnico Gilmar Dalpozo. Vai terminar o jogo, finalzinho, já os últimos movimentos para a Chapecoense. 3-0 contra a equipe da Ponte Preta. A Macaca vai tentar a reabilitação no campeonato na próxima quarta-feira contra a equipe do Bahia. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo, Rodolfo Toschi Marques. Chapecoense 3, Ponte Preta 0. Júlio Nascimento. Muito bem, a Ponte Preta sofre uma derrota complicada.
Derrota difícil para Macaca dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E é claro que agora é buscar a reabilitação contra a equipe do Bahia. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre contra a equipe do Sport, aliás, na quarta-feira, dentro do Majestoso. Daqui a pouco tem um craque do jogo também, o comentário da partida. Só deixa eu ver aqui, meu caro Elton Grimaldi, teremos a palavra dos jogadores de Chapecoense e Ponte Preta. Importante também ouvir o feedback dos atletas, né, Gabi Castro? E uma derrota até certo ponto inesperada, né, Júlio? Porque se você pega uma Ponte Preta que vem de vitória diante do Bahia, que vem empolgada, chega na 10ª colocação, podendo assumir um 7º lugar, ficando a 6 pontos do G4, buscando essa 2ª vitória consecutiva, algo que não tinha acontecido ainda. Diante de uma Chapecoense, que é a pior mandante da competição, a Chapecoense venceu apenas 2 partidas em casa. Uma derrota 3-0 inesperada. Olha o Luca, vamos ouvir. Não conseguimos impor a nossa filosofia de jogo, mas é isso aí, o campeonato ele é muito corrido. A gente sabe que a gente não fez uma grande partida, quarta-feira já tem outro jogo. O desgaste ele acaba sendo grande, mas não tem muita desculpa. A equipe da Chapecoense foi superior. Em nenhum momento a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e eles venceram. Agora, quarta-feira em casa, a gente tem que procurar recuperar esses pontos aí. Tá aí a análise do atacante Luca e refletiu, né? Fez a leitura de jogo que realmente aconteceu. Então ele falou: a Ponte não conseguiu implementar a sua filosofia de jogo, em nenhum momento aquela intensidade que o Hélio dos Anjos destaca tanto e que, claro, a gente acompanha dentro de campo. Em nenhum momento essa intensidade apareceu no dia de hoje. O Lucas citou o desgaste, é verdade, a Ponte vem de um duelo complicado, né, diante do Bahia, foi superior, mas o tempo inteiro a Ponte estava nessa marcação, então estava sem 3 atletas. Os que entraram não deram conta do recado, por isso que foram substituídos. O Giancarlo saiu de campo, fez uma partida muito ruim, o lateral esquerdo Ponte Pretano. Leandro Bárcia foi muito mal na partida de hoje, também foi substituído, e o único que entrou e não foi o Thiago Oliveira, mas também foi zagueiro, perdendo o jogo. Você não vai trocar o zagueiro por um outro atleta, porque já estava 2-3-0, poderia ficar até pior se colocasse um atleta de outra posição. E algo que o Lucas citou também, que reflete o que foi: em nenhum momento nós ameaçamos o adversário. Eu acho que esse é um reflexo, isso é algo que precisa ser corrigido, né? A Ponte não teve poder de reação. Então ela sofreu o primeiro gol e ela não teve poder de reação, ela não chegou ao gol do Saulo. Sofreu o segundo gol, nada. Sofreu o terceiro gol, podia pensar, bom, pelo menos vou tentar diminuir no saldo de gols. Mas nem isso a Ponte conseguiu, o Saulo não fez nenhuma defesa e por isso que a Chapecoense venceu por 3-0. E o Luca fez essa leitura de jogo que foi muito consciente, pés no chão do atacante Ponte Pretano, viu, Júlio? Muito bem, agora são 8h55, daqui a pouco o craque do jogo e o comentário do jogo. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Chapecoense. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Estou à frente do maior programa de pavimentação do estado de São Paulo. São 1.000 quilômetros de asfalto novo. Este trabalho é para vocês, produtor rural, agricultor familiar e empresário que precisam de boas estradas para escoar seus produtos. E para você que trabalha nas cidades vizinhas. Vamos continuar fortalecendo o interior com a importância que ele merece. Conto com o seu voto. Sou Alexandre Leite, deputado federal 4425. União Brasil 44. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Eu
sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo é uma potência agroambiental, mas nossos produtores, do pequeno ao grande, precisam de incentivos e ação do Estado. Com melhoria da logística, redução da burocracia, redução dos impostos, com assistência técnica integral e retomada da pesquisa. Com crédito e seguro agrícola, podemos dar um salto. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. 10. Fundação São Paulo pode mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Saco não enche a barriga, meu irmão. Vem resolve essa nação que quer a paz. O Brasil quer mudança, eles não. Vamos com esperança e união. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da festa pro Brasil sorrir de novo. Ela sim. É Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil. Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Coligação PLPP e Republicanos. As águas do velho Chico chegou no meu sertão. E graças a Bolsonaro funciona a transposição. Não tem preço ver a emoção das famílias que recebem água no Nordeste. A Água Nordeste passou a ser uma realidade em nosso governo. Bolsonaro 22 presidente, pelo bem do Brasil. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação, Júlio Nascimento. Central da Bola, Chapecoense 3-0 contra a Ponte Preta em Santa Catarina. Macaca busca reabilitação agora na quarta-feira contra o Sport. Vamos então eleger o craque do jogo aqui na CBN. O craque do jogo. Bom, Gabi, hoje é com você a eleição do craque do jogo. Para você, quem foi o destaque de Chape 3.0? Na Ponte Preta, absolutamente ninguém. Ninguém se destacou. Não tem menção honrosa para atleta da Ponte, partida para ser esquecida, ou para o técnico Hélio dos Anjos estudar e poder corrigir os erros, mas da Ponte não dá para destacar ninguém. Da Chapecoense, vamos lá. Mailton, lateral direito, muito bem defensivamente e ofensivamente também. Vitor Ramos, o zagueiro da Chape, experiente, marcou gol e conseguiu anular o Luca. Fernando, lateral esquerdo, foi muito bem, tem muita velocidade, foi a válvula de escape. Marcelo Freitas, capitão da equipe, comandou o meio-campo, então foi muito bem também Marcelo Freitas. Menção honrosa para o Alisson, garçom da equipe, é um maestro, distribuiu o jogo, foi muito bem. Mas o Alisson já foi o craque do primeiro tempo, foi bem no segundo tempo, mas ele marcou 2 gols, né? Ampliou e foi bem também no primeiro tempo, né? Deu um baile ali, por isso que até o Jean Carlos foi substituído, depois o Igor Formiga continuou dando um baile. Christian, craque do jogo de Chapecoense 3.0. Muito bem, Christian, então, o craque do jogo aqui da CBN.
Eu acho que as pessoas não têm ideia do que é você crescer achando que nunca vai poder ser médica. Eu nunca tinha visto uma médica da minha cor, mas aí um cara que nem te conhece cria o ProUni e muda a sua vida assim. E fala, tá aí, Érica, agora você pode. Haddad, pra mim, é isso, oportunidade. O cara que olha pra quem os outros não olham. E São Paulo merece muito ter um governador assim. Érica é uma de 3 milhões de estudantes brasileiros que se formaram na universidade graças ao ProUni criado pelo Haddad. Eu tô pronto pra São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Bolsonaro debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo. Fome no Brasil. Não existe da forma como é falado. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo pra você comprar um pão pra isso. Não existe. Parece que esse presidente vive em outro mundo. Chega. O povo não aguenta mais tanto desprezo. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Cummins, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Para a gente ter esperança no futuro melhor, a juventude, a cultura e a educação pública precisam ter voz e vez no Congresso Nacional. Abner Tofanelli, 1250. O tempo que a mulher trabalhar em casa seja contado para aposentadoria. Dourado Federal 1244. Representatividade e força. Mônica Veloso, 1255. Pra cima a gente chega lá. 1222. Wesley César, seu deputado federal. Se você recebe o Auxílio Brasil ou tá no CadÚnico, eu sou o seu candidato. Wilson Paiva, 1234. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ciro Doce. Duvido que você sabia. Ciro foi o ministro da Fazenda que salvou o Plano Real. Foi governador e prefeito mais jovem com recordes nacionais de aprovação. Traçou e viabilizou a transposição do São Francisco. Nunca buscou a reeleição, nem nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Central da Bola. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação, Júlio Nascimento. Central da Bola, derrota da Ponte em Chapecó contra Chapecoense, placar de 3-0. Antes do comentário do jogo aqui para encerrar com o Gabi, deixa eu também pegar aqui o último destaque também do nosso Fábio Scheibe, até porque o homem, né, Gabriel? Jornada dupla hoje, hein? Menção rosa para Fábio Scheibe também, hein? Chegou cedinho aqui, tá saindo noite. Parabéns, ele tá com gás aqui, assim, se precisasse, ficaria mais uma jornada completa. Mas não tem jogo, viu, Fábio? Então tá tranquilo, pode ir pra casa descansar, Ou não, né? Sabadão, tem muito mais aí pela frente. Ô, Fábio, um último destaque seu, então, no nosso plantão aqui no Central da Bola. Valeu, Julio. O único jogo em andamento pela Série B agora, nesse momento, é Operário e Londrina, que estão empatando por 0-0. Hoje tivemos Novo Horizontino 1, CSA 1, Brusque 1, Vasco 0, Guarani 3, Sampaio Corrêa 0, CRB 2, Sport 0. O Bahia venceu o Tombense por 3-1 e se mantém na segunda colocação. Chapecoense fez 3-0 na Ponte. E amanhã, fechando a rodada, tem o líder Cruzeiro recebendo o Criciúma às 4 horas da tarde no Mineirão.
Uma passada pela classificação aqui, o Cruzeiro tem 58 pontos na liderança, o Bahia tem 50, é o vice-líder, Grêmio tem 47, o Vasco que perdeu se mantém com 45 pontos, o Londrina que está jogando está indo a 42 pontos, o Sport tem 40, o CRB 39, Tombense 39, Criciúma 37, assim como o Ituano, a Ponte que perdeu fica na 11ª colocação com 36 pontos, Sampaio Corrêa tem 35, Novo Horizontino 33, Chapecoense venceu e dá um salto da zona de rebaixamento, foge um pouco, tem 32 pontos, o Brusque 31, o CSA, o primeiro time fora da zona com 31, e daí na zona de rebaixamento tem Guarani com 29, Operário que está jogando tem 28, Vila Nova 28 e o Lanterna é o Náutico com 24 pontos, Júlio. Obrigado, Fábio. Bom descanso, parabéns pelo trabalho, meu amigo. Muito obrigado, Júlio. Valeu. E na sequência, o comentário do jogo com Gabriel Castro. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabriel Castro, o comentário de Chape 3.0. Rapidamente, porque eu já falei bastante sobre essa derrota da Ponte, eu acho que uma lição que pode ficar para o técnico Hélio dos Anjos ele perdeu o Matheus Silva zagueiro, o lateral esquerdo Arthur e o meio-campo Alisson para essa partida. Ele tentou mudar o esquema e não deu certo. Então acho que isso é algo que ele precisa pensar. Meio-campo da Ponte é a alma dessa equipe, Amaral, Leonardo e Alisson. Perdeu o Alisson, faz o simples, coloca o Fraga, continua com o meio-campo de 3 atletas, se muda muito do Alisson pro Fraga, deixa o Fraga na posição do Leonardo e deixa o Leonardo fazer o que o Alisson faz, porque o Leonardo consegue, ele tem essa capacidade de defender muito bem, de ser esse pitbull aí do meio-campo da Ponte e consegue fazer essa chegada. Hoje o Leonardo ficou perdido, só ele e Amaral no meio-campo da Ponte, sobrou muito espaço, então tem problema. E por que eu tô falando sobre isso? Porque o Leonardo estava pendurado e recebeu o cartão amarelo, está suspenso, não enfrenta o Sport na próxima rodada. Então o Alisson entra nesse meio campo e talvez ele vai ter que mudar o esquema colocando o Fraga. Os 3 homens de meio campo da Ponte é fundamental, a Ponte está acostumada a jogar dessa maneira e está jogando muito bem. A entrada do Arthur na lateral esquerda vai fazer muito bem, então o Jean Carlos retorna para o banco de reservas e o Arthur deve ser titular e também a entrada do Matheus Silva na zaga deve dar uma outra configuração para esse time da Ponte. Então tem que ser uma outra Ponte Preta completamente diferente diante da equipe do Sport para poder voltar a vencer, continuar no meio da tabela e olhando sempre para cima, porque essa derrota de 3-0 é um banho de água frio. Hélio dos Anjos precisa dar um chacoalhão na moçada, porque é perigoso uma derrota por 3-0, viu? Na moral da equipe, perda de confiança, então é importante dentro de casa a Ponte Preta voltar a ser aquela macaca, mostrar o vídeo diante do Bahia, mostrar o vídeo do derby diante do Vasco da Gama. É aquela Ponte Preta que a gente quer ver novamente dentro de casa, porque vai ser um duelo complicado. O Sport perdeu, o Sport ainda sonha com esse G4. Então, parada complicada quarta-feira para a Ponte Preta, que não vai ter o Leonardo, mas conta com o retorno de 3 atletas, mais o Alisson, Júlio Nascimento. Gabi, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, bom descanso. Muito obrigado, Júlio Nascimento, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, ao Fábio Chaib e, claro, a você que está nos acompanhando pelos 99,1 FM e também pelo YouTube. Meu agradecimento especial também aos trabalhos técnicos de Elton Grimaldi aqui nos comandos operacionais da CBN, Futebol CBN encerrado neste sabadão, primeiro com a vitória do Guarani 3-0 contra a equipe do Sampaio, a derrota da Macaca contra a Chape 3-0. Na sequência, a central da bola de Palmeiras, hein? Jogo do Palmeiras contra o Bragantino, toda a repercussão. A gente volta segunda-feira no CBN Esportes, primeira edição e também na segunda edição. Um abraço, um ótimo final de sábado e ótimo domingo. Futebol.